Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. 7h33, porque pulou nesse momento. Boa noite, o Esporte em Debate está no ar. Hoje é quarta-feira e nós vamos juntos até às 9 da noite com muita análise, muita opinião e a sua participação, como sempre, com todos aqui. Hoje um pré-jogo de um jogaço, hein? Meu Deus! Racing e Flamengo, 9h30 da noite. O Pedro Martelli vai transmitir esse jogo aqui na Bandeirantes com os comentários da dupla Leandro Quezada e Alexandre Pretzel e as reportagens do Lucas Bueno, mais o Pedro Cohen, mais o João Paulo Capelanes e mais a nossa imensa, gigantesca e maciça audiência no Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Canta aí, Tim Maia, vai! Flamengo sempre eu hei de ser. Por quê, Tim? Por quê? É o maior prazer vê-lo brilhar. Onde, Tim? Seja na terra, seja no mar. Pra fazer o quê, Tim? Vencer, vencer, vencer. Sei. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então vamos lá, porque já tem Racing e Flamengo aqui na Bandeirantes. Vamos conhecer hoje o primeiro finalista da Libertadores da América e amanhã, claro, a transmissão de Palmeiras e LDU, a missão Hercúlea do Verdão, nesta quinta-feira no Allianz Parque, que, claro, terá o microfone Bandeirantes registrando mais esse momento histórico do futebol brasileiro. Produção do Pedro Cohen, com Michel Lopes, Rafael Palmeira e o Roberto Dias na Central Técnica. Switcher do Alexandre Marques nas nossas redes sociais. Cuidando do nosso digital está o Alessandro Awad. Boa noite, senhor. Tá faltando alguém aqui. Eu não sei. Hoje é quarta, né? Reunião. Tá na sala ali, né? Reunião. É. Boa noite, Denis. Reunião ali. Tudo bem? E aí, Denis, beleza? Bem, Denis. E aí, Denizão? Achei que hoje era quarta. É quarta hoje, né? Hoje é. Hoje não é quinta-feira, coisa linda. Me permita, chefe, eu tenho uma pergunta pro Denis a respeito do atual momento do São Paulo, se ele poderia Pode perguntar aí, por favor. Fica à responder. vontade. Essa dívida aí que tá em quase 1 bilhão, ela vai ultrapassar 1 bilhão quando, Denis? Não. Parece que não quer responder. Tem uma outra pergunta pra ele, que me passaram números aqui. O Luciano é ídolo ou não é? Fazer uma então também. O Rogério Ceni, Denis, é o maior ídolo da história do São Paulo? Eu tenho uma pergunta pro Ulisses. Pode ser? Boa noite, Ulisses. Achei ele desanimado, cara. Achei ele desanimado. Ô, Ulisses, dá uma boa noite. Algo, vai. Boa noite, Ulisses. Mais incisivo. Vocês não podem começar. A abertura do programa é um momento sério desse programa aqui. Não pode fazer isso. E, por favor, para com isso, hein, João Paulo Capelanes? Parei. Que amanhã ele estará aqui na transmissão de Palmeiras e LDU. Amanhã é você mesmo, Ulisses. É com você Eu tenho mesmo. uma pergunta pro Pedro Martelli, já que ele vai narrar o jogo, pode ser? Martelli, tá na expectativa positiva aí? O Flamengo classifica? Jogo duro. Então, Bom. o me falou o entusiasmo dele hoje pra narrar o jogo. E disse que vem com tudo hoje. Martelo. É, hoje. Vai chegar aqui, ó, 9-2. Não. 9-2, ele... É o seguinte, vamos lá, ó. Vamos falar daqui a pouquinho. O Lucas Bueno vai trazer informações do Flamengo aqui, mas hoje tem... Para, João! Chega! Acabou, para. Deixa o Martelli quieto aí. Como é uma frase que tem que estar ali, sacanagem tem prioridade, né? Ali no fundo. Ali. Vocês não saem da quinta série, não? Vocês não saem da quinta série? Vocês reprovaram? Vocês estão tomando bomba na quinta série até hoje? Isso é brincadeira, vocês Não, são eu quero- E o senhor tá circunspecto, viu, senhor Leandro Quezada? Imagine, eu que comecei a fazer a primeira pergunta, quem tá circunspecto é o Denis que tá aqui e não quer falar, pô. Tá bom. Ó, só pra ver a Copa do Brasil, a CBF liberou datas e horários. Oba! Aqui, enfim, né? Nós temos, por exemplo, Corinthians e Cruzeiro. Primeiro jogo em BH. O jogo entre Corinthians e Cruzeiro será numa quarta-feira, dia 10,
9h30 da noite. 9h30 da noite. Isso. Certo? E depois a volta no domingo, 6 da tarde, na Neoquímica Arena. 18 horas? 6 da no tarde, domingo? isso. Então, Que 10 isso? 10 de 12, 9h30, Cruzeiro e Corinthians. 14 de 12, domingo, 6 da tarde, Corinthians e Cruzeiro. Vasco e Fluminense, a ida, 11 de dezembro, quinta-feira, 8 da noite. Que beleza. Maracanã. Volta domingo, dia 14, 8h30 da noite, no Maracanã. Os caras são Então, aí fanfarrões, estão. né? É que aí tem o streaming, né? Um É jogo, É da TV lá. aberta e um outro jogo do de streaming. aberto, outro do streaming. Domingo 8h30 da noite é dezembro. Os caras, pro Papai Noel assistir o Lotado, jogo, né? Maracanã lotado. Lotado. 14 de dezembro, né? Isso. E aí depois as finais, As nos finais tem dias que- 17 e Isso. 21 de dezembro. Aí 9h30 e provavelmente 6 da tarde. Provavelmente. 9h30 e 6 da tarde, provavelmente. Provavelmente. Por causa do calor também, né? Dezembro. Provavelmente. Grande chance, hein? Exatamente. Muito bem, atenção, é o seguinte. Já que nós estamos falando do Flamengo aqui, estou vendo uma certa revolta aí nas redes sociais com a questão do julgamento do Bruno Henrique. Deveria acontecer no STJD, ele está jogando sob efeito suspensivo, não é? Ele foi condenado naquele episódio das apostas, 12 jogos de suspensão e mais uma multa. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo e o julgamento desse efeito suspensivo deveria acontecer hoje. Esse julgamento foi adiado, sem data Qual a razão? para ser marcada. Não, Nossa Senhora. sabe. Então, um julgamento que deveria acontecer hoje foi adiado. Não há uma nova data. E aí muita gente, não é, reclama, porque o Bruno Henrique está jogando, está ajudando o Flamengo, não é, está colaborando aí com o time. E ele não é titular, mas tem entrado bem no time do Flamengo. E muita gente se revolta porque acha que o Bruno Henrique já deveria ter sido julgado. E eu também acho. Todos nós. Reclamam Sim. que a justiça é lenta, não é? E a justiça desportiva, nesse caso, está sendo lenta, conivente. Ou libera logo o rapaz, muda a decisão lá, faz o que tem que fazer. Ou então, segue o jogo, resolve logo a questão. O que não pode é ficar essa história. Vão julgar quando? Quando terminar o campeonato? E aí vão dar para o Bruno Henrique 2 jogos de suspensão e 10 cestas básicas de multa? Aí, quando a gente diz que não dá para levar o futebol brasileiro a sério fora de campo, né, nos bastidores, eles ficam bravos, acham que é pegação no pé, mas não é. E isso não cheira bem. Deveriam resolver logo. Ou libera o rapaz uma vez, ou muda a decisão, multa ou mantém a decisão. O que não pode é ficar essa história. Porque é isso, né? Fica todo mundo lá, tá vendo? Tá vendo? Olha o que acontece. É o Flamengo, é o Bruno Henrique. É uma vergonha. É uma vergonha. Não poderia, não deveria acontecer dessa maneira. Mas acontece, por isso que a justiça desportiva ninguém leva a sério aqui no Brasil. A justiça desportiva é tratada com desdém por todo mundo, porque os caras não se dão o respeito. Eles não se respeitam. E passa essa imagem péssima para a opinião pública, para o torcedor de futebol aqui no Brasil. É isso. Eu acho que tem todas as informações já, tudo que poderia ser investigado já foi, tudo que poderia ter sido estudado foi, todas as conversas de WhatsApp, acho que não tem mais nenhuma novidade a respeito disso, e o que já está há um bom tempo nas mãos da Justiça é suficiente para ter tomado essa decisão. Ou para liberação total, ou para que ele pegue aí um gancho de não sei quantos jogos, né? Mas enfim. É a força, né? É a força de alguns times, às vezes, em relação a outros, né? Se o Bruno Henrique fosse jogador do Grêmio... Já teria sido julgado. Do Evidente Atlético que sim, Mineiro. claro, do Do Fluminense. Fluminense, né? Não Você acha precisa- uma proteção especial ao Flamengo? É o que tá cheirando, né? Infelizmente. E olha, hein, o Flamengo não precisa disso, hein, gente? Claro que não. Nada. Ah, cara, eu O acho Flamengo só... não precisa disso. O Pretzel, ele tem uma frase que eu concordo 100%, que os caras do STJD, eles julgam de acordo com a camisa do clube que eles defendem por baixo do Fato. paletó. Fato. E a grande verdade é essa aí, velho. Desculpa, gente. Alguém leva a sério o STJD? Ele tem Não. que ser levado a sério porque é um órgão importante Não. que deveria comandar as coisas que estão equivocadas na justiça desportiva desse país. A grande verdade é que
As penas, elas estão cada vez mais descabidas. Gente, eu não quero aqui comparar o incomparável, tá? E não quero sair da pauta, uma vez que é Flamengo, que a gente tá discutindo também é o caso do Bruno Henrique. Mas depois da atrocidade que rolou na semana passada, vocês devem ter visto aí, o jogador do Nacional, do futebol paranaense, o PV, zagueiro, ele é chamado de macaco, eu vi, e ele dá um soco na cara do jogador adversário. Ele tomou um gancho maior do que o cara que foi racista, velho. Cadê o STJD? Onde estão as autoridades? Esse rapaz, ele não deveria nem ter sido punido com os jogos do cara que foi racista. Ele deveria ter sido preso, mas não. O PV, que por sinal deve dar uma entrevista pra gente no Domingo Esportivo pra falar um pouco mais sobre isso. Você viu esse caso aí, Capri? Não vi. O jogador tava atuando pelo Nacional do Paraná, e aí ele tava voltando pra marcar, e aí o jogador nitidamente fala, seu macaco. Ele volta e dá um soco na cara do adversário. Já tem um tempo, isso aí já tem um tempo. Saiu o julgamento na semana passada. Saiu a sentença agora. A sentença saiu semana passada. E ele tomou um gancho maior do que o idiota que o chamou de macaco. Quer dizer, o agressor saiu ileso. 7 jogos. E o que se defendeu, o que agrediu, tomou 10 jogos. Exato. Então, assim, de valores, poste fazendo xixi no cachorro. E aí a gente começa a falar de STJD por quê? Porque é um órgão que deveria, obviamente, tirar a injustiça do que acontece no segmento desportivo, mas infelizmente não dá pra levar a sério esses caras aí, velho. O Paulo Brax nos deu uma entrevista, era do STJD, e aí você perguntou conosco que várias decisões eram discutíveis. O Paulo Brax era do STJD. E nós perguntamos aqui, Pretzel, a gente foi até incisivo nisso. Exatamente. Mas você acredita, doutor, né, pro Paulo Brax, que alguns, né, homens do STJD, eles julgam se o clube que eles torcem está sendo julgado, eles contemporizam... No popular, com o uniforme debaixo do terno? Sim! Então dá pra levar a sério? Claro que não. Então acabou, velho. A justiça desportiva nunca foi séria aqui no Brasil. Não é sério. Eu tenho uma informação. Tem inúmeros casos aí de que você pega, de que você Posso dar um exemplo aqui? Posso dar um exemplo aqui? Você fala, não é possível que os caras conseguiram votar dessa maneira. Vou dar um exemplo aqui. A torcida do... O que aconteceu? Ô, Preza, o senhor é um brinco, o senhor é um fã, não estamos falando informação sério de aqui. Agora. O senhor vem com a informação aqui. Pô, lê a manchete aí. Isso aqui é uma informação. Isso aqui é uma informação de utilidade pública. Câmara de São Paulo, isso é de agora, viu? De agora. Câmara de São Paulo aprova IPTU de 26 com limite de aumento anual de 10%. Colocaram o limite de aumento. Aumento anual de 10% para imóveis residenciais e comerciais. O projeto foi aprovado em segunda votação e teve 30 vereadores favoráveis e 19 contrários. O texto havia sido enviado pelo prefeito Ricardo Nunes. Isso aqui é um escárnio, cara. É um programa de debate esportivo. Isso aqui é um escárnio. Uma vez ele não vai reclamar do IPTU. Isso aqui é um desastre. Aqui nós temos 30 vereadores, que eu nem sei de que partidos, pode ser do PT, PP, PL, PQP, qualquer um, certo? A realidade é o seguinte, são 30 vereadores que odeiam o povo. Odeiam o povo. Os 30 que votaram favoráveis ao aumento do IPTU. Eu te pergunto, Capri, a gente já gasta uma fortuna para ter a casa própria, com muita luta, concorda comigo ou não? E nós temos que pagar imposto sobre imposto. ITBI, que é uma porcaria, o IPTU, que é um imposto safado, canalha, certo? Mais um monte de penduricários que vem junto também. Isso é brincadeira, cara. Ó, é o seguinte, deixa eu dizer boa noite. Boa noite, o senhor vai bem? Boa noite, tudo bem? Não, eu quero dizer que eu fui o único que te defendeu aqui. O único que te defendeu aqui, porque o senhor foi difamado. Fui sacaneado aqui. E eu fui o único que defendeu o senhor aqui. Eu fui sacaneado. Saber o que a gente fez? Literalmente. Você não tava aí. Eu acho que era importante eu sair agora do programa. Boa noite a todos. Não, mas a informação é vocês me contam. Capri perguntou, hoje é quinta-feira, eu não tô sabendo. Não, hoje não é sexta, né? Sexta tem o quê? Acho que quarta-feira também dá pra começar a festa junina de quarta-feira. Acho que é importante eu sair, pegar no YouTube e ver exatamente o que vocês falaram. Você deveria. Nada. Porque eu poderia ter aproveitado esse bullying que provavelmente vocês fizeram aqui. Eu tava sentado ali na minha sala, ao lado do estúdio da Rádio Bandeirantes, com a diretora do RH. Tranquilo.
E aí acho que podia pedir pra ela voltar. Aí falar assim, Ju, eu acho que eu tenho outras observações a fazer, além de todas aquelas que a gente conversou até agora há pouco. A sacanagem que a gente fez foi a seguinte, a gente fez 4 perguntas pra você. A minha é: você acha que a dívida do São Paulo vai ultrapassar rapidamente botou o grilo. R$1 bilhão? Aí a resposta. Mas o mais legal foi ter conversado com o Ulisses. Foi mesmo? Eu e o Ulisses. Foi maravilhoso. A gente fazendo perguntas pro Ulisses. Ele tá pronto pro jogo de amanhã. Jogaço contra o Palmeiras, né, Ulisses? Aí, tá vendo? Tá empolgado. Queria Ulisses, que o jogo fosse eu sou hoje. contra também esse tipo de bullying, tá? Fique muito claro. Bullying sem a presença é uma covardia. Mas estávamos falando aqui, o Denis, sobre a questão da justiça desportiva. Boa noite. A justiça desportiva e o não julgamento do Bruno Henrique, que não aconteceu, estava marcado para hoje, não aconteceu, não tem data marcada para um novo julgamento. Mas as barbaridades que a gente tem aqui na Justiça Desportiva do Brasil, que não se... Histórico, né? É histórico. Não dá, a gente não consegue levar a Justiça Desportiva a sério porque eles não querem ser sérios, né? Então, infelizmente, esse é um problema que a gente está lidando aqui e vai continuar lidando. Em suma, alguns clubes, eles são beneficiados. A verdade é que eles deveriam ser punidos, mas o STJD passa pano para eles. No caso, muita gente entende que o Flamengo ele tem algumas benéficas. É mínimo estranho. Eu estava dando um exemplo aqui, Capri e Denis. Nós tivemos recentemente gritos homofóbicos da torcida do Sport pro Reinaldo. Lembram disso? Reinaldo jogou agora pelo Mirassol contra o Sport, vitória por 2-1. A torcida ficou Reinaldo, e aí foi denunciado pro STJD. O Sport pode pegar alguns jogos até o fim do campeonato. Aí eu faço uma pergunta: e o Vitor Roque, que foi homofóbico na rede social contra o São Paulo, mordendo um veado ou, no caso, um Bambi? Foi denunciado. E aí? Foi denunciado no STJD. Pois é, e aí? Foi denunciado. Entendeu? Vai acontecer alguma coisa? Eu acho que não. Então, é só política. É só política os caras aparecerem. Mas é capaz do Sport ser punido, entendeu? E o Palmeiras não. Então, assim, o pau que bate em Chico não bate em Francisco muitas vezes, porque os caras julgam de acordo com o uniforme, o time de coração que eles vestem por baixo do paletó. É a verdade isso aí, velho. Doa quem doer. Ó, a pergunta que eu te fiz, se não tava aqui, é essa pergunta aqui, ó. Informação, tá? Fluminense 1-0 contra o Ceará. Vocês já deram? Já deram. Que, aliás, o Inter não quis renovar com ele, eu defendi a renovação dele. Tá aí, ó, tá jogando bem no Fluminense. Ô, Pedro, pode colocar o negócio do Luciano aí? Que a pergunta que eu te fiz foi essa daí, o Luciano é ídolo do São Paulo? Eu acho que ele não é ídolo. Mas a gente tava falando do Luciano, acho que na pizzaria segunda-feira. Dados interessantes isso aí. Número do ídolo, colocou aí. Do ídolo, acho não, que... é que isso aí eu peguei, viu? Eu peguei acho que ele não é ídolo, não. Mas a gente tava falando da pizzaria segunda-feira, acabei no... Pedro que fez. A gente acabou não desenvolvendo muito isso aí. Na hora que a gente falou, Elia Júnior até mandou uma mensagem para ele, falou: vocês estão malucos, Elia Júnior, né? Porque é o... inventou todas as opiniões do planeta. Vocês são malucos, vocês são malucos. O Luciano é o cara mais importante do São Paulo nos últimos 10 anos. Aí eu falei, deixa eu parar pra pensar, né, o que ele ia estar falando pra mim. Eu acho que 10 anos é muito, né, até porque o Lucas foi bem importante na Copa do Brasil, né. Foi o cara mais decisivo da Copa do Brasil. Lucas saiu Mas se você pensar em 2015 pra cá, realmente, cara, tem poucos caras que fizeram tantos bons números no São Paulo quanto o Luciano. 100 gols não é fácil hoje. Não é fácil, ele tá entre os 10 maiores artilheiros, né? É fácil de fazer 100 gols, cara. Então, acho que ele não é ídolo, não, mas eu acho que ele realmente é muito importante pro São Paulo. Ele dá sangue pelo São Paulo. Ele às vezes é meio maluco, meio irresponsável, como o cartão que ele tomou no último jogo, muito irresponsável aquilo. Tá fora do próximo jogo contra o Vasco, num time que tem tantos desfalques. É uma irresponsabilidade. A cabeça dele às vezes não funciona, mas que ele é muito importante pro São Paulo. E não sei se 10, mas em boa parte desses 10 ele foi um dos caras mais importantes do São Paulo, foi sim. Essa arte foi feita pelo Pedro. E eu acho que uma bela arte. Não, e olha só, ó, o dado ali, apenas 20 jogadores marcaram 100 gols pelo São Paulo e 3 neste século. Eu sou um defensor do Luciano e acho que uma parte da torcida do São Paulo é ingrata com o Luciano. É ingrata. Eu não entendo isso, ingrato. É ingrato, claro que é. Olha, pega os números dele aí. O Luciano nunca foi um cara, o Luciano nunca desrespeitou a camisa do São Paulo. Nunca. Que já é uma grande coisa para um jogador de futebol atualmente. E quantos que desrespeitam aí? Quantos? Pega aí tem um monte aí, a gente vive falando aqui. Quantos do São Paulo atualmente desrespeitaram a camisa do clube? Eles podem ser ruins e incompetentes, mas acho que de desrespeito tivemos o Rames Rodrigues, que não dá nem pra levar a sério, não dá pra considerar um cara. Não foi jogador de São Paulo. Exato, é isso que eu tô querendo dizer. Mas é o resto é ruim e incompetente. Não respeitou. Então, o Luciano é um cara que sempre entrega,
aquilo que ele pode entregar. E pra mim uma entrega... Eu queria o Luciano no meu time. O Luciano, ele acha que ele joga mais do que realmente ele joga. Não, mas ele joga bem, entendeu? cara. Ele é um bom jogador, ponto. Joga bem. Entendeu? Dentro do nível atual do Brasil, ele joga bem, cara. É um bom jogador, João. Um bom jogador, ponto. Eu acho que ele só não é ídolo, eu concordo com a Luciana Reis, que tá aqui no chat com a gente. Ele só não é ídolo porque o São Paulo ganhou muito pouco título nessa época. Se ele tem esses números aí e tem um campeonato brasileiro, uma Libertadores, o cara era ídolo. Tem lógica isso. Ele era ídolo. Tem lógica. Então ele tem uma média de quase um gol por... De um gol, a cada 3 jogos, né? Tô dando uma arredondada. É uma boa média. Pô, 100 gols. Não é todo mundo que faz 100 gols num time, não. Mas acho que pouca gente tem essa marca. E chuta no Ele gol. pegou time ruim no São Paulo também. E chuta no gol. Pegou time pouco, ruim. O São Paulo ganhou pouco título, né? Pouco. O que o São Paulo ganhou com... O Luciano ganhou o quê com o São Paulo? O Paulista é a Copa do Brasil. Ele fez o gol da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no Morumbi. Ele é campeão da Supercopa, que com todo o respeito que me merece aqui, é um título, mas entra como taça, mas não é. E ele era reserva no time do Dorival, campeão da Copa do Brasil. A gente não pode esquecer isso, né? Aí bateu na reserva trave. na Ele campanha. virou reserva. Ele virou reserva quando o Lucas chega. O Elton Rato, Bateu o na Lucas, trave numa Caleri. Libertadores, né? Sendo eliminado pela LDU, não é isso? Sim. Né? Mas vamos lembrar, não é culpa dele, né? São Paulo de 12 até agora venceu um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil só. O São Paulo é muito grande, velho. A verdade é essa aí. Não, Você gigante. considerar, então, e você considerar um jogador do nível do Luciano, que não é um nível supra-sumo, numa prateleira de ídolo do clube... É difícil. João, então. É triste, hein? Hoje, Mas se o São Paulo tivesse conquistado vários títulos, ele era ídolo. Será, Denis? Se tivesse Tem ganhado muito título... jogador que conquistou um monte de coisa em clube e não tem esse... Vou dar um exemplo. O Everton, goleiro do Palmeiras, pra muita gente não tá na prateleira de ídolo. Ingratidão total, né? Você acha ingratidão? Cara, é bom goleiro, eu acho que cara. quais são os critérios pro cara virar ídolo? Além do título... Identificação. Além de, exato. Qual que é a identificação que o goleiro do Palmeiras atual, o Everton, tem com o torcedor, Mas por o exemplo? Luciano tem identificação com o São Paulo. Cara, ele tem com uma parte da torcida, Jogou no né? Corinthians, jogou no Fluminense, jogou no Grêmio. Bom, no então atual pergunta, nível do futebol brasileiro, que você não tem craques, não tem aqueles jogadores fora de Não série. tem. Quando você tem bons jogadores, é isso que precisa ser valorizado, porque não vai ter craque também. também concordo não tem contigo dinheiro sobre para pagar. Então, se você tem bons jogadores, valoriza esses bons jogadores aí e vamos em O frente. Lucas Moura é ídolo? É ídolo. Ídolo, E não Lucas ganhou é. quase nada também. ganhou nada. É engraçado, o Luciano Cristian aqui também no chat O Lucas pergunta. ganhou a Sul-Americana, a Supercopa e ganhou um campeonato... Supercopa? Aquele título lá de janeiro. Não vale? Não vale, mas é igual o Luciano. Ele Ele só tem a Sul-Americana a Copa mais. do Brasil Ele e só a tem a Supercopa. Sul-Americana a mais. A Copa Sul-Americana ele ganha porque ele tem mais participa título. da primeira Meio parte. Ele jogando jogo, muito. E ele foi o cara da competição, tanto que o Rogério Ceni dá o título pra ele levantar, a taça Ele pra ia ele levantar. embora, também tem. Mas ele foi o cara da competição. E ele subiu da base, a torcida amava ele. Ele era o Marcelinho antes. Tinha toda uma verdade, história aí. Marcelinho. Mas o Luciano, o Christian perguntou: quem é mais ídolo, Luciano ou Luiz Fabiano? Engraçado, Luiz Fabiano ganhou tão pouco ou menos. Ganhou nada. Quase nada. Só que ele é um baita ídolo da torcida. Muito ídolo da torcida. E foram É muito duas louco, passagens. né? Identificação, né? Duas passagens, né? Sabe o que é? Eu vou te muito falar, louco isso. Uma vez eu conversei com o Luiz Lucas Fabiano. Moura é ídolo, hein? O Luiz Fabiano, É ídolo? O Luiz Fabiano acho que Lógico não que é vale. Eu acho que o Luiz Fabiano. não, desculpa, não falei com o Luiz Fabiano, falei com o Lugano. Uma vez a gente tava Nossa, conversando. parecidos, né? Não, é que tava falando do Luiz Fabiano, aí eu falei errado aqui. O Lugano. Muito ídolo. Teve uma época que os São Paulinos eram chamados de Bambi, né? Bambi pra lá, Bambi pra cá, e hoje em dia você não pode justamente usar esse tipo de coisa, porque a gente tá num novo mundo e o mundo evoluiu e a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. E aí o Lugano mesmo falou que dava umas chegadas mais duras com o estilo que ele sempre teve. O Luiz Fabiano também era um cara mais de pancadaria lá na frente, pra poder quebrar um pouco esse negócio que os jogadores de São Paulo não tinham sangue, que eram jogadores mais não me toquem, entendeu? Então eu acho que esse momento em que a torcida de São Paulo ficava muito brava com os rivais que o chamavam de Bambi o tempo inteiro, esses caras eram o símbolo da quebra desse apelido, que tinham esse estilo de bater pra mostrar, a gente não é Bambi, olha lá, estamos batendo na frente, estamos batendo atrás, Coisa entendeu? preconceituosa de que não... Exato, entendeu? Só tô querendo dizer o que me falou lá atrás, entendeu? Muito bem, 7h57. Onde estaria Lucas Bueno com as informações do Flamengo? Cadê Lucas Bueno, Pedro Cohen? Tá chegando, Capri. Chegando. Foi Tá jantar? aqui já.
Acho que foi comer alguma coisa. Ele dá a informação que ele chegou no estádio errado. O Grilo hoje está participando mais que qualquer coisa. Ô, Capri, ele foi pro estádio errado. Falou que era Rio de Janeiro, ele foi pro estádio do Independiente. Aliás, tinha um personagem chamado Grilo Falante, né? Tem, claro que tem, o Grilo Falante. É do Gepeto, não é? Do Pinóquio. Mandar um abraço ao Maurício de Souza, que essa semana fez 90 anos de idade. Que espetáculo, né? Grande Maurício de Souza, um dos grandes nomes da cultura brasileira e que formou as nossas gerações aí através da história em quadrinhos. Eu comecei a ler, minhas primeiras leituras foram gibis. Somos dois. Eu também. Turma da Mônica. Eu era assinante. Eu recebia todo mês a revistinha de cada um. Isso. Esperava ansiosamente. E eu adorava o Chico Bento. Eu tinha uma tia que ela tinha uma banca de jornais. Além do que hoje eles produzem muita maçãzinha, muito boa. Ela passava em casa, ela ia fazer a compra dos jornais e passava em casa lá pra ver minha mãe, não sei o quê. E eu lia, pegava tudo, todos os gibis que ela trazia, eu ficava com eles. O rolo, não, ali é o Biteco, né? É Biteco o nome? Não, Pitoco. Piteco. Piteco, do lado o homem da caverna, né? Franjinha, o Piteco, aqui embaixo é o Chico Bento, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali tá ali, o Bidu. Essa aqui quem que Magali. Bidu é o cachorro. Não, é Magali, não. Magali tá lá, ó, atrás do Maurício. É a mulher do Chico Bento, essa aí. A Rosinha. A Rosinha. Cadê a Mônica? A Mônica tá escondida? Ali é o Bidu, o cachorrinho azul. Tá atrás do Maurício. E do lado do Piteco é a Tina, não é a Tina? Acho que é Tina, né? Tina, exatamente, que é a namoradinha do Franjinha, não é? E tinha o Rolo também, né? Lembra do Rolo? Tem o Horácio, o dinossaurinho, né? Maurício de Souza é ídolo, né? Coelhinho chama claro que é. Sansão, Maurício de Souza é ídolo, né? Ó, a turma, o Jotalhão, o elefante, o anjinho. O Jotalhão é uma marca de tomate, não é? Isso. Depois virou o Sica. Ali o Horácio que tu falou. É o anjinho. Olha lá o Rolo, ó. O Rolo é a Tina. Aquela é a Tina, não é? Aquela outra não era a Tina, não. Horácio. O gato é o mingau? O cientista aqui. Eu acho que é o sim. É o mingau branco, né? O cientista. Franjinha. Isso. Franjinha. O astronauta. Quem que é o índio? O astronauta. O índio é o Papa Capim. Papa Capim, boa. Nossa, ele parece o do Contra. E aquela coelhinha ali, ó. Coelhinha não sei o que é, não. Eu não lembro. E um cachorro ali, não é? Do lado da coelhinha. Esse aí eu não lembro. É o Bidu. O Bidu sim, mas em cima do Bidu ali, ó. Agora, se o Ulisses fosse um desses personagens, qual ele seria? Seria o extrato de tomate. Para, João! Para. Um abraço pro Maurício de Souza, grande Maurício de Souza, patrimônio nacional. E ele fez o Pelezinho depois, que tinha o Cana Brava, o Frangão e o Teófilo, que era a turma do Pelezinho. Sim, grande Pelezinho. Maurício de Souza é ídolo, né? O Zé Carioca. O Zé Carioca não tá. Não, o Zé Carioca é Disney. Da Disney, é verdade. O Zé Carioca é outra firma. É outra firma. Outro centro de curso. Outro centro de curso. Ô, Capelanes. Oi. Capriote. Olha que legal. Capriote legal essa foto. Capri muito legal essa daí. Essa do Maurício, olha que legal, cara. Isso é muito legal. Gênio, hein? Gênio. Ali é a Marina lá em cima, a gente não falou. Olha quantos personagens ele criou, hein? Olha é um só a gênio, quantidade de personagens. Monstro, né? E você viu, eu estava lendo uma entrevista dele essa semana e o primeiro emprego que ele foi pedir, o cara falou, você nunca vai ser um desenhista. Eu ouvi isso também quando eu fui começar. Nunca vai ser um desenhista. Nunca vai ser repórter. Eu ouvi de um cara que está até hoje no microfone. Agora é que eu vou ser mesmo. Agora é que eu vou arrebentar, e arrebentou a boca do balão. Muito legal. Grande Maurício de Souza, parabéns aí. Todo o nosso respeito a esse ícone nacional, ícone da Aquele lá, o Dentuço é o Titi, né? 90 anos, hein? Cadê? Tem o Penadinho, ó. O Penadinho. Nossa, Penadinho. Aí tá todo mundo agora. Cranícula ali, ó. Que é a caveira, né? Cranícula. Se for identificar todo mundo aí, vamos até as 9. Agora tá todo mundo. O louco é engraçado. O louco é bom. O louco é ótimo. Que maravilha. Que foto espetacular essa daí, cara. Muito legal. Olha o do Contra ali, ó. Um bom quadro. Todo mundo bonitinho, ele tá lá em cima, ali, do Contra. Exatamente. Cara, gênio. Muito bem, atenção, vamos lá. Daqui a pouquinho mais informações do Flamengo com o Lucas Bueno, que está acabando o seu jantar. Em instantes estará aqui. Vai até 1h também, né? Então deixa ele dar uma abastecida lá, já ele atualiza as informações do Flamengo pra gente. Só uma pergunta. Precisamos, desculpa, borrifada. É que você falou sobre o Luciano Serido, você levantou aqui essa lebre. E eu queria saber quando o Luciano foi decisivo pro São Paulo. Para ele ser ídolo.
Quando o Luciano foi assim, ó, pá, você precisa do cara, pá, ele tá lá pra poder decidir. Mas, ô João, os últimos anos do São Paulo, você não teve ninguém Não teve ninguém decidindo. Não, mas não estamos falando dos outros, estamos falando dele. Então, mas o Luciano é um bom jogador. Não, isso que ele é um bom jogador, eu sei. Eu quero saber quando ele decidiu pro São Paulo. Como ele não é craque, ele não é o cara que vai decidir. Então, mas o ídolo não é o cara que decide? Sim, mas tudo bem, No ano passado ele perdeu gols incríveis contra o Botafogo na eliminação da Libertadores. Esse ano não preciso nem falar o que ele fez contra a LDU. Discussão, assim, se ele é ídolo ou não. Não, peraí. A decisão do Botafogo no passado, quem perdeu o foi Lucas o Caleri, perdeu um pênalti. Isso, o Caleri perdeu um gol e o Luciano, sem goleiro. E o Luciano não faz nada e também perde gol. É muito mais perde um gol. Mas aí é muito mais culpa do Caleri e do Lucas do que do Luciano. Tudo bem. O Luciano, eu vou me apegar aqui às coisas positivas do Luciano, que pra mim, a entrega dele é melhor do que a falta de entrega, ou os momentos em que ele não conseguiu entregar. Isso aí tu tem razão. Então é melhor. Todas as vezes que ele deixou o São Paulo na mão, com o jeitinho pistola, chiliquento dele. Porque ele acha que ele é craque. Então, pois é, isso aí. Ele é um bom jogador. É isso Quando aí. ele pensa que ele é craque, aí ele tem essa desvirtuação, dá pra dizer. O Pato ele acaba se atrapalhando. O Pato é ídolo claro do que São Paulo? Não, a torcida gosta dele. Então, pois é. Não, mas não é ídolo. Mas não é do São ídolo. Paulo. Ídolo não. é A torcida gosta O dele. Luiz Fabiani. Luiz Fabiano é nosso. Fabiani não, o Luiz Fabiano. Ele ia falar nome Luiz, de rua também. Ele ia falar Luiz Fabiano, ele falou Luiz Fabiano que ele viu o Fabiani entrando no estúdio. Abriu a porta, ele falou, Luiz Fabiano abriu a porta, Luiz Fabiani. Mas Luiz Fabiano é ídolo. É ídolo. França é ídolo. Nossa, mas Françoaldo, muito ídolo. monstro. França Muito é ídolo. Foi, Dodô. Dodô é ídolo. Dodô é ídolo. Os caras ganharam E títulos. o Dodô né? jogou no Palmeiras e no Santos. Sim. Só não Esses jogou no caras ganharam Corinthians. títulos, né? Títulos relevantes. O que ele jogou Não, títulos o Dodô ganhou em 98, foi? E o que o Dodô jogou, no Botafogo e no Fluminense tá de sacanagem. Dodô jogou muita Dodô bola. jogou muita bola. Senhora. E no Botafogo acho que ele foi o melhor. Acho que em 2007 que ele tava lá. Ele fazia gol de tudo quanto é Ele e o jeito. Michael Swell, lembra? Nossa Começaram a fazer Senhora. gol de tudo. De quando foi? Quantos centroavantes o São Paulo teve nesses últimos 30 anos aí espetaculares? Hein? Espetaculares. Nossa, só boleiro bom. Serginho, o reserva do Serginho, o Milton Cruz era reserva do Serginho Chulapa. E o Assis, que jogou no Inter Eles são como 40 centroavante. O Assis, 40. Tu lembra? O Assis era do São Paulo. O Assis era reserva do Serginho Chulapa. Ele Assis vai do- pro Inter do Casal 20. Depois Casal ele 20 vira do Fluminense. meia no Atlético Paranaense com o Washington. Olha só que legal isso aí, cara. Espetáculo isso aí. Ó, o Luciano não está entre Maiores os... ídolos de Vamos lá. todos. Olha que coisa maravilhosa. Não, De onde muito legal isso aí. onde é que o Ale tirou isso aí, Pedro? Espetacular isso aí, Legal. cara. Mas só Parabéns. uma coisa, o Luciano ele não está entre os 20 maiores atacantes da história do São Paulo. Cara, coisa espetacular isso. Não, Olha, tá. olha só, Friedenreich, Então, isso o que temos aí pra tem hoje? dito. Ó, Mauro, Mauro Friedenreich, Zete, Canhoteiro, Canhoteiro, Roberto Dias, Nossa. Maurinho, Pedro Rocha, Raí, Rogério Ceni, Alfredo Ramos, Dino Sani, Dario Pereira, Chicão, Noronha, Dessordi, Bauer e... sei lá, Poi, José Poi. Depois abaixados. Denilson. Vamos botar um SIC aqui no Denilson. Careca. Quem que é aqui? Rui. Gino, Teixeirinha, Cafu, Miller, Pita, Leônidas, Espetáculo. Leonardo, Oscar, Toninho Guerreiro, Forlan, Zizinho, Sastre, eu acho que tá Gerson e correto. Serginho. Tá correta a galeria. Legal. Acho que tá correta a galeria, sim. Eu não sei se o Leonardo tá aí na Leonardo. relação de galeria. O Denilson tem o peso Não, pra mas estar aí, faltou- pessoal? Leonardo foi campeão do mundo. Hein, o Faltou- Denilson Sick. Faltou um cara Você pode botar extraordinário um SIC pra no mim Denilson aí. aqui. Faltou Por um cara quê? extraordinário aí. Zé Sérgio? Não, Palinha. Palinha? Cadê o Palinha aí, velho? Palinha não Então, tá. pra mim, Palinha tinha que pra mim, o Palinha é muito mais ídolo que o Denilson. Ô, Palinha é monstro, meu velho. Palinha. Monstro. Muito mais ídolo. Monstro. Palinha foi Verdade. campeão da América e do mundo. Palinha jogava de Verdade. bola. Vem cá, Toninho sacanagem. Cerezo Toninho não Cerezo, eu ia entraria? falar agora, Cerezo Toninho poderia ter Cerezo. entrado aí. Poderia ter entrado. Cerezo Cerezo podia não estar aí. tem? Não, Toninho não tá. Cerezo não tá aqui. Mas tem a linha Rui Bauer e Noronha, que é do time de Não de, tá o de Getúlio aqui, 57. gente. GG da cara grande. Lateral direito. Cada jogador que o São Paulo teve, legal, nossa senhora. E vem cá, o Gerson não tá aí? Tá. Onde tá o Gerson? lá no final. Quem penúltimo poderia sentado. estar aí? Lugano. Poderia. Olha, o Lugano. Lugano poderia É, estar. o Lugano pode faltou ser, também. pode é. ser. Valdir Pérez não tá, né? Não. Não, errado Valdir também. também Era não só tá. o Poi, né? Zete, Errado Poi também. e Rogério. É verdade. Valdir podia estar. Valdir, aí, professor Valdir foi Valdir Pérez monstro. deveria estar Podia estar também. Mas que legal isso aí, cara. Roberto Dias, o pessoal tá falando aqui, mas não, pessoal. Monstro, Roberto Dias. Canhoteiro Gênio, era né? considerado Garrincha, Só uma observação. Garrincha com a perna esquerda. Roberto Dias era o cara que melhor marcava O Mineiro Pelé. tá aí? exatamente. O Mineiro Não, tá aí? também não. os caras de 2005 não estão. Então isso deve ser antes de Pode 2005. ser. Pode é. ser.
Pode ser. 2020? 2020 não, então já era pra Então, estar. eu não sei de quem que é essa arte aí, bonita arte, mas Mas o Roberto o Dias. Mineiro tem que estar aí. Mas o meu time de Roberto todos os Dias não tempos, tá aí? viu? É pegando. Mas o Roberto Dias tá aí. O Roberto ouvinte. Dias tá aqui, ó. Olha aqui, Então, ó. é que Roberto o Dias tá aí. ouvinte falou que não tava, mas aí eu ouvi, por isso que eu parei. Ele tá aqui sim, pessoal. O meu Aqui, ó, time. aqui o Roberto Dias, aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Esse aqui do. Vem cá, e o bigodinho. Daniel Alves? Não. Tô brincando. Eu acho que dá pra fazer o time de todos os tempos brilhante, hein? Rogério Ceni, Cafu, aí Oscar, Dario Pereira ou Roberto Dias Roberto Dias. e Leonardo. Aí tinha o Noronha que jogou muito numa outra época, né? Bauer e Noronha, Que era exatamente o trio. Aí o meio de Deixa campo. o Pedro Rocha fora? Não, Pedro Rocha é meia. Né? Sim, Tá mas falando você vai do deixar trio. fora? Não, Não, ele não chegou lá ainda. tá. Gerson, Raí, Pedro Rocha, Tá. Miller, Careca e Canhoteiro. Cê é louco. Nossa senhora. Putz, Canhoteiro? Aí deixei fora o Zizinho e o Leônidas da Silva. Leônidas da Leônidas Não, Silva. então. Não Leônidas entra, mas o Careca jogou muito no São mas Paulo. o Leônidas entra no lugar do Canhoteiro. Faltou É, o mas nosso dá pra você gigante. fazer Faltou o nosso Dá pra você fazer gigante 40. Careca. a seleção sabe o quê? da década de 30. Faltou ao Careca ganhar uma Copa do Mundo, porque o Careca... Jogou muito. Tem gente que não vai concordar, é a minha opinião. Pra mim, o Careca é nível... Jogou muito. Miller ou Careca? Não. O Careca é nível Miller foi próximo gênio, de... É próximo Os dois, de... né? Um completa o outro. Próximo de Romário e Ronaldo, Mas o quem Careca. jogou mais, Miller ou Careca? Eu acho que o Miller jogou mais que o Careca, na minha opinião. São posições diferentes. os diferentes. dois- Sim, posições mas- diferentes. Claro que sim, mas... Pra Não, mim, eu sou apaixonado pelo Miller, mas Pra mim, o Pra Miller. mim, Careca. Pra mim, o Miller jogou mais. é mais, Careca foi é um mais dos ídolo maiores pra mim. centroavantes do Brasil. Vamos lá, o Miller era melhor fora da área e o Careca melhor dentro da área, vai. Pra poder eles se elogiar os dois. completam. Pra Não, poder não, elogiar os dois. o Careca era Só bom pra fora poder da área, elogiar os dentro, dois, em eu qualquer sei, lugar. pessoal. O Romário também era bom fora da área, as então. pessoas... Então, tudo Não, bem. porque só... Gente, a maior bobagem é falar que o Romário só fazia gol dentro da área. Se você As pegar o pessoas não Romário da Romário, Holanda... Ronaldo ou Romário- Miller e Careca? Na bola... Opa, Claro. Bola... É que o Romário. É que o Miller Ro- e Careca. É que o Romário, Na pra mim, é o bola. maior atacante que eu vi jogar na minha vida. Não, pra mim também. O Romário, pra mim, é o maior O atacante que eu vi Romário, jogar na minha Pra mim, vida. Pra mim é o Ronaldo. Pra mim é o Ronaldo. Pra mim é o Romário. Pra mim, o Romário. Dois monstros. Acho que o Careca tá bem pertinho. Pra mim é o baixo. O Amoroso não tá aí no negócio de... Não, São Paulo? tá. mas Tão Amoroso, citando ele Amoroso aqui. é ídolo, mas não pra todos os tempos. citando né? ele aqui. Luizão, cara. Não, Jogaram Luizão. muito pouco Luizão no jogou São muita Paulo. bola. Não, Luizão. Ah, pô, 2005 Mas jogou bola. jogaram Não, pouco no São pouco. Paulo. O- Gente que tá pedindo pintado. Tem um jornalista amigo meu. Pela carreira. Você falou do São Careca, não ganhou a Copa do Mundo, né? E tem um jornalista amigo meu, o Fernando Calazans, trabalhava no Jornal O Globo do Rio de Janeiro. E... Fala Miller e Careca, ó. Espetáculo, Ale. Espetáculo. É rápido, hein, Ale? Tem monstro. Espetáculo. E aí ele é o rubro-negro doente, né? E sempre falava assim, pô, mas o Zico não ganhou a Copa do Mundo. Aí ele ficava irritado com aquilo. Ele falou assim, meu irmão, o Zico não ganhou a Copa do Mundo? Azar da Copa do Mundo, meu amigo. Careca não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Eu acho uma frase bonita, mas eu que valorizo muito quem ganhou uma... A frase Não, é sim. legal, ela é inteligente. É que o pessoal usava isso aí pra esculhambar o Zico, né? Artilheiro do problema Maracanã, da Copa não que- ganhou é, Copa. exato, Você tá Ó, louco, o Tocha cara. tá falando sobre o Kaká, que o Kaká ganhou o quê no São Paulo pra ser ídolo? Ele ganhou Mas é 2001, ídolo, né? O Kaká não tava aqui. Não tá. Pensando Nem só no São nessa Paulo. relação. Ganhou Mas ele o- aparece. Mas ele é ídolo. É. Mas ele é ídolo. Claro. Mas foi chutado do São Paulo. Ah, mas Mas torcida, torcida- Kaká- Porque ele torcida saiu jogava chutava no ele. torcida dos Pipoca, o time dos Pipoca, né? 2002. Na realidade, tá ele nessa foi lista aí? vendido. O Kaká Kaká não. não. Tá. Ele foi vendido porque ele ia sair de graça. De graça. Aí o Milan pagou 8 milhões de euros. Nada, porque senão né? ele ia sair livre. Joel da Atena está lembrando do ídolo dele aqui, o Júnior Baiano. Jogou muito também, Joel. Agora uma Cara, E o pergunta, Val, ele lembrou do Valber também. Valber Esse jogou jogou muito. bola demais. Jogou muito. Esse uma era pergunta craque. para Valber era Capriotti, craque. Denis e Quesada. Tu sabe essa. Em que time gaúcho jogou o Careca? Ah, Isso é a menor já falamos ideia. sobre isso. Peguei, hein? Nem tu sabe, Pedro. Nessa eu peguei. Peguei vocês. É um quiz, vocês não sabem? Não. Fim Não de vai carreira. precisar. Fim de carreira. Qual o time do Rio Grande do Sul que o Careca jogou? Chutar o Grêmio, mas... Não é a dupla Grenal. Ah, não? Juventude, não. Tá chique. São José de Porto Alegre. Falar Zequinha. Zequinha. 9 Eu ia chutar o partidas. Zequinha. Eu fiz jogo Inter e São José com o Careca em campo em 1999. Entrevistei Último ele. ano dele. Entrevistei ele. Ele tinha 38 anos. É teu time, né? Zequinha é meu time. O Careca foi Inclusive, eu tenho cara. faixa e sou sócio do Zequinha. Mudaram o gramado lá, né? Finalmente. Agora sim, bem melhor. Né? Finalmente. Tá igual do é na Botafogo. Zona Leste de Porto Alegre, Zona Pretzel? Norte. Zona E Norte? aí tem uma churrascaria lá, chamada Churrascaria Zequinha. Ainda Ah, tem existe, né, mesmo. Pedro? É verdade. Churrascaria existe. Que o Careca jogou no Guarani, o que ele jogou no São Paulo e depois o que ele fez no Napoli. Não. E o Careca fez
2 grandes Copas do Mundo, cara. 86 ele fez uma Copa magistral. Jogou no Santos também o Careca, lembra? Final de carreira. 82, se o Careca estivesse no time, Poderia ter sido... provavelmente nós teríamos sido campeões. Provavelmente. Nada contra o Serginho, mas é que aquele time com o Careca, ele era o time perfeito. Com o Careca era o time perfeito. O Serginho era uma característica um pouquinho diferente ali, mas aquele time com o Careca, dificilmente não teria sido campeão. Dificilmente. O Careca naquele time... E a gente fala muito de 82, mas 86... Era um timaço. 2 monstruosidades. 86 não era o time era um timaço. Era bom time. 2 monstruosidades. Sócrates Júnior no meio campo. Cara, o de 90 não era ruim. Júlio César, baita zagueiro. Júlio César na zaga. O time que estreou contra a Espanha era Carlos Edson, Júlio César, Edinho e Branco. Aí o meio de campo era Elzo, Alemão, Sócrates e Júnior. Júnior no meio. Careca e Casagrande. Depois que entra o Miller e sai o Casagrande. Cara, a seleção de 90. Josimar ganha do Edson. A seleção de 90 que não fez grandes coisas. Não fez porque era uma bagunça. Que era uma bagunça. Era uma seleção fantástica. Hoje eu me arrisco a dizer que 9 jogadores do time de 90 jogariam. Os 11. Pode colocar os 11. Ele tem jogado quem? Será? De 90? 11. Vamos lá, vai. De 1 a 11. De 1 a 11. Tafarel ou Alisson? Tafarel seria titular. Tafarel ou Alisson? Tafarel. Jorginho e Branco seriam titulares das alas. Sim. Fácil. Sim, não. Fácil. O Mazinho também. Mazinho tava em 90. 3 zagueiros. Ricardo e o Mauro Galvão. E o Aldair tava no banco. Aldair no banco e André Cruz no banco. Moser machucado. Mauro Silva no meio campo. Alemão e Dunga. O Mauro não tava 90? Não, era Alemão, Não, Dunga e Valdo. o Mauro foi Dunga, depois. Alemão e Valdo. Copa América de 91. Valdo, Miller e Careca. E no banco, Renato Gaúcho, Romário, Bebeto. Não, talvez o Casemiro, vai. Não, no lugar de quem? Do alemão? Não ganha do alemão e do... Desculpa, talvez, do Dunga nunca, cara. Talvez no lugar do alemão. Todos eles jogariam hoje. Talvez o Casemiro no lugar do alemão. Acho que dá uma comparação. Casemiro e alemão, talvez. Quem do ataque da seleção hoje é melhor que Miller e Vou falar pra você, se pegar o banco, talvez o banco jogaria praticamente todo mundo. Jogou muito o Silas foi um monstro de jogador. Silas foi 86. Muito, é. Não tá. Cadê o Silas, Vou te fazer uma pergunta. O Neymar no auge jogaria em todas as seleções da história do Brasil? Não. Na de 70 Olha talvez de 90. Olha o elenco de 90. Que elenco é esse? Espetacular o elenco, só que estavam brigados. Brigados com o patrocinador. Tinha 2 enxertos Mauro aí. Galvão. O Bismarck e o Tita. O Bismarck e o Tita, que o Lazzaroni... O Tita era... Mas o Moser foi cortado. Foi, tá machucado. Machucado, o Moser foi Tita era amigo do Lazzaroni, já estava com 34 anos, certo? E o Bismarck foi invenção. Todo treinador tem o seu, né? O Ricardo Rocha é o maior zagueiro que eu ouvi jogar. Esse jogou muito também. O Valdo, cara. Mais que o Adair? O Valdo jogava demais, sim, pessoal. Ele que jogava, jogou mais que o Ricardo Rocha. Mas... Também pode ser, mas é que o Ricardo, acho que... Jogou muito. O Aldair teve a camisa aposentada na Roma, nem o Falcão teve. Isso daí, o Aldair teve. A gente vê esse elenco e o Lazzaroni, com todo o respeito, o Neto tem razão, viu? Fraco. Quem é o balão japonês? Ele podia estar na vaga do Tita, eu do Bismarck, né, o Neto. Mas olha ele. Aliás, quem deveria ter sido o técnico da podia seleção estar João Paulo, a gente fala que o Lazzaroni foi mal. Muito era do Bari. O Tele vinha de 2 Copas do Mundo, não dá. Mas o Tele era o maior, mas ele tava meio Tite. Depois de 2 Copas queimado. É que o título do Vasco da Gama ali do brasileiro e tal, isso impulsionou o Campeonato Carioca. O Carlos Alberto Silva tinha assumido a seleção olímpica, ou a seleção em alguns amistosos. Ele tava bem, o Carlos Alberto Silva, né? Tava bem. Ele tinha sido campeão pelo São Paulo em 89. Era o técnico de São Paulo em 89 na derrota pro Vasco da Gama. Exatamente. Pessoal, o Mazinho já jogava muito já. O Mazinho tava também, já jogava demais. Olha que elenco, cara. Assim como em 78... E o Valdo era craque, Caprê. O Valdo era craque. O Cláudio Coutinho era muito questionado em 78, principalmente aqui em São Paulo, né? 78, pra mim, Rubens Minelli tinha que ter sido o técnico da seleção. Maior mágoa dele. 78 era a seleção. Quando o Oswaldo Brandão saiu da seleção em 76. 7. 77. Chegou aí a 7, Comecinho de 77. Chegou aí a 7. Comecinho de 77. Quando ele saiu da seleção, o lugar era do Rubens Minelli. A vaga por merecimento era do Rubens Minelli, que comandava aquele time espetacular do Internacional. Agora você perguntou de 90 e aí é o seguinte, você vê quantos técnicos nós tivemos e você tinha ali, se fosse o Rubens Minelli, podia ser qualquer outro também ali, tinha muita gente de qualidade, inclusive o Cláudio Coutinho, que era bom treinador. Hoje
se sai o... Foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 80 depois. o Coutinho. Você perguntou de 90, né, Capri? Só não foi o Tele. Porque o Tele já tinha a marca de ter perdido a Copa de 82 e de 86. Mas o Tele, mesmo que não tivesse naquele momento na grande fase, porque a grande fase viria depois com tudo que ele ganhou pelo São Paulo, que foi um negócio maravilhoso. Até quem não era São Paulino aplaudia, porque era um negócio do nosso futebol brasileiro de aplaudir. Mas poderia ter sido o Tele Santana em 90. Mas vamos contextualizar, né? O Tele Santana era muito cornetado depois da derrota de 86. Ele apanhou demais. Muito. Todos a imprensa, de uma forma geral, trata ele como o pior cara do mundo. Tanto quando ele começa a ganhar pelo São Paulo, pra ele é como um alívio. Ele era chamado de pé frio. Pé frio, cara. Ele passou uma década e só... A história reconduziu o nome dele e imortalizou o nome dele, mas o que ele, só para fechar, ele apanhou, ele apanhou. O Carlos Alberto Silva não era o técnico do Ricardo Teixeira. Aí o Ricardo Teixeira assume a CBF e põe o Lazzaroni. O Carlos Alberto Silva tinha ido para a Olimpíada, né? Isso. Que foi Jair Serra e depois na sequência. Mas depois, quando o Ricardo Teixeira assume, que ele põe o Lazzaroni. O trabalho que o Tele fez no Palmeiras em 79... É isso que o conduziu depois para a Copa. Agora, o Capri, você falou de técnico que merecia, né? Acho que historicamente um dia a gente vai reconhecer o Muricy Ramalho. Mas o Muricy não quis, né? Só não fez porque não quis. Sim, não tô falando de 14 não. 14 não, 2010, tá. 2010. Não, mas 10 era ele. 10 era ele. Tricampeão brasileiro. Ter sido penta. Lembra? Ter sido penta, porque teve... Ele foi 4 anos, só que em 9 ele perde com o Palmeiras. Pô, esse cara era o técnico da seleção. Depois ele não foi... Cilinho? Ele não foi pra seleção e foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Cilinho, muito bom treinador. Cilinho, muito bom treinador. Muito bom. Foi o responsável pelos menudos do... Outro que poderia... Era outro que poderia também. Andrade não foi pra seleção. Enio Andrade eu contei do Gilberto Costa e repito, né? Que o Gilberto Costa jogou no Inter e me contou o seguinte, que o Enio Andrade pegava a folha no intervalo. Nós temos que jogar por aqui, por aqui, por aqui. Se nós fizer isso, a gente ganha o jogo. Se a gente não fizer aqui, a gente vai perder aqui. E acontecia. O Gilberto Costa falando isso pra mim, que era absurdo. A leitura dele no jogo, cara... E foi jogador. Jogou no Palmeiras e jogou no Inter. Bom, e jogou no Renner também. Tem recado importante de João Paulo Capelanes aqui pra toda a nossa audiência. Vamos lá. Bom, e como prometido, daqui a pouquinho o Capelante vai ler as mensagens dos internautas no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Porque agora tem um recado muito importante pra você que ouve a Bandeirantes e assiste nosso programa também. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Você sabia que o estresse, a má alimentação e o sono ruim podem destruir a sua imunidade? Gente, atenção, muitos homens vivem doentes, estão cansados pra caramba e nem desconfiam que o corpo tá pedindo arrego, tá pedindo ajuda. Ô Felipão, como é que o alfa grego pode contribuir nesse ponto para fortalecer o organismo e devolver aquela energia com esse suplemento maravilhoso, Felipão? Um abraço, boa noite! Ô, meu querido Capelanes, boa noite. Boa noite a todos também que estão aqui acompanhando a programação pelo YouTube, você que está ligadinho aqui na Rádio Bandeirantes. De fato, quando a gente entra nesse looping de má alimentação, a gente não consegue dormir bem, aí níveis de cortisol, que vai só aumentando, e aí vai aumentando níveis de estresse, interfere na produção de testosterona. Ó, preste muita atenção. Quando o corpo está com baixos níveis de testosterona, você acorda mais cansado, você acorda com desânimo e aí, infelizmente, compromete a sua performance tanto no momento de intimidade, mas também a sua energia no dia a dia. Por isso que o alfa grego ele tem esta fórmula concentrada. Preste atenção que você está acompanhando aqui a programação e quer um aditivo poderoso, uma fórmula concentrada que não tem contraindicação. Qual que é o diferencial do alfa grego? Primeiro que ele contém o fenogrego, que ajuda na produção de testosterona de uma forma natural, principalmente para quem já passa dos 40 anos, que é uma fase que o corpo já começa a ter dificuldade de produzir de uma forma natural. Então ele é um aditivo que ele vai dar aquele empurrão, aquele gás. Fenogrego, juntamente com a arginina, faz com que o alfa-grego seja um poderoso vasodilatador, tanto nas extremidades, no corpo todo, protege saúde cardiovascular, então é muito importante você ter este suplemento para dar energia, estimulando a produção de melatonina para você dormir melhor, você acorda com mais disposição, com mais vigor e também aumenta aí principalmente a energia e a vitalidade, porque ele é um combo da saúde para devolver a testosterona de uma forma natural. Felipe, como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó, liga agora 0800 000 5179. Ó, você que está acompanhando pela Rádio Bandeirantes, alô, 0800
0005179. A gente sabe que este período aí do mês é complicado financeiramente para muitos. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma exceção. Os 20 primeiros que ligarem pode usar, testar e pagar depois. Você vai pagar no boleto, no carnezinho, é isso mesmo, no fio do bigode. Você vai ligar, fala que aqui está acompanhando da Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, porque é uma promoção exclusiva para você, tá certo? Então você pode pagar no boleto e libero 70% de desconto. Gente, é menos da metade, ó, é preço de laboratório para você ter o seu kit do Alfa Grego, paga no boleto e ainda mando um barbeador elétrico de última geração. Ligou? Não é sorteio não, liga, é presente. Para quem ligar agora, Capelani? Só ligar agora. Eu gostei desse negócio, porque tem muita gente que não conhece o produto. E isso que é importante, né, Fê? A gente poder dar possibilidade para o nosso ouvinte, para o internauta, para que eles possam testar. E aí eu tenho certeza que eles vão aprovar. E aí, consequentemente, eles vão pagar depois e vão dar continuidade. Gente, não é remédio, é suplemento. Então chega de viver no automático. É só você ligar agora no 0800 000 5179. No Pique. Repita então, os 20 primeiros garantem o quê, Felipão? Ó, barbeador elétrico, que é um presente. Claro que o maior presente é a sua saúde, o seu vigor, a sua vitalidade, o apetite, principalmente ali naquele momento de intimidade. Só que é o seguinte, 70% de desconto, gente, e pode pagar no boleto. No carnezinho, começa a pagar em dezembro. Por quê? Você vai primeiro usar, testar e pagar depois. Então não perde tempo não, que é só para os 20. Tá, ó, já registramos algumas ligações. 0800 000 5179, valendo a promoção para todos aqui. Um abraço! Valeu, Felipão, um abraço para você. É Alfa Grego, para você ficar ligeiro. 0800 000 5179. Alfa Grego, o reforço natural para sua saúde e para sua energia, Capri. 24, sobe o hino do Flamengo aí. Vamos lá, Mengão! O Brasil é Mengão hoje, quer dizer, quase todo o Brasil é Mengão hoje. Vai ter secador. Racing e Mengão, Racing e Flamengo, 9h30 da noite. Pedro Martelli transmite na Bandeirantes com os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. E as reportagens do Lucas Bueno, que está aqui com os detalhes, quase na hora da escalação, hein, Lucas Bueno? O que é que você me conta aí do Flamengo? Fala aí, Lucas, boa noite. Fala, Capri, boa noite a você e todos do Esporte Debate. As escalações já estão na mão, Capri, os times já revelaram as escalações, o Flamengo com uma surpresa. Saul, que era esperado ser titular no jogo de hoje, está no banco de reservas. Opa. O Flamengo vem com Rossi, número 1 no gol, Varela 2, Léo Ortiz 3, Léo Pereira 4, Alexandro 26, formando a zaga. No meio-campo, Eric Pulgar com a 5, Jorginho 21 e Arrascaeta com a 10. No ataque, Luiz Araújo com a 7, Carrascal com a 15, Gonzalo Plata com a número 50. Flamengo vindo sem nenhum centroavante para a partida de hoje, Capri. Pedro está machucado e não joga no jogo de hoje, não foi nem relacionado no banco. Mas o Bruno Henrique está no banco. O Bruno Henrique está no banco, além do outro centroavante, o Jonatas, os dois no banco, porém nenhum centroavante titular. Olha o time titular. Vamos lá pro banco do Flamengo. Presta atenção no banco aí pra vocês. O 25, Matheus Cunha, 22, Emerson Royal, 13, Danilo, 61, João Vitor, 6, Ayrton Lucas, 52, Everton Araújo, 8, Saul, 18, De La Cruz, 30, Michael, 16, Samuel Lino, 27, Bruno Henrique e o 23, Juninho. Tá de sacanagem, né? É covardia, né? Sacanagem. Sacanagem. É brincadeira. O banco de reservas do Flamengo joga na Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, mas vem cá. Fácil. Tava no G4. Felipe Luiz, nada contra o Luiz Araújo. Acho que o Luiz Araújo no primeiro semestre foi o melhor jogador do Flamengo do ano, ao lado do Arrascaeta, jogando muita bola. Perdeu espaço aí pro banco, mas ele abrindo mão do Saul no meio campo, colocando o Luiz Araújo, ele abre o time do Flamengo, hein, velho? Não abre? Vai pra cima. Abriu um pouquinho. Que isso, velho? Esse jogo vai ser da hora. Vai ser, esse jogo vai ser demais. Vou mesmo. torcer para o Flamengo hoje. Boa. E quem apita o jogo, Lucas? No árbitro, hoje, totalmente chileno. Piero Maza apita com os assistentes Cláudio Rita e José Ratamal e no VAR Juan Lara, todos chilenos. Boa, é aquele ambiente, né, do El Cilindro que o Flamengo vai ter que suportar.
Mas é um time cascudo, né? Só jogador experiente, só boleiro rodado. Mas não vai ser fácil, não. Não, claro que não. Não vai ser fácil. Ali o negócio é pegadíssimo. Um dos pegadíssimo. Piores estádios para você encarar o adversário é lá o campo do Racing. Já esteve no cilindro? Não. Nunca. Capri já não? Não, nos tempos de repórter? Não, Quesadinha nunca esteve no cilindro? Já fiz jogos. El Cilindro. Já fiz jogos no estádio denominado El Cilindro, estádio do Racing. Xandão, tenho certeza que já esteve lá, né, Xandão? No cilindro? Não que esteve lá? Mas tem vontade de conhecer. Não. Para, João. Isso aqui é um programa de debate. A quinta série não passa aqui. E o Racing? Só ganhou um título em 67, é isso? Academia. Contra o Nacional. Goleiro Serras, zagueiro Perfumo, jogou no Cruzeiro. Perfumo. Serras jogou no Santos e no Grêmio. Baita goleiro, hein? Tinha o Maschio, meia. E Serras tinha um jogador chamado Alfio Basile, que foi técnico da Argentina. Treinador da 94. Onde esteve há pouco, irmão? Só pra saber. Fui pegar um café e um salgado. Entendi. E a sua banana, onde anda? Não, a banana eu mostro outra hora. Daqui, ó. Vou mostrar a banana. Que aqui, falta de educação. Eu perguntei respeitosamente da banana que o senhor traz todas as noites aqui pro seu lanche. Que o senhor trocou aí, não é mais. Como é que é o lanche dele aí, ô João Paulo Capelanes? Tudo aqui, Sabe que eu ainda aqui, ó. Agora tu vai... Mas é verdade, isso é coisa de criança que eu carrego até hoje. Eu pego café com leite gelado, certo? 2 colheres de açúcar, eu mexo. Mostrei eu outra pego hora. bolachas de maisena e misturo no café com leite gelado. Deixa eu mostrar pro Caprito. E eu como se fosse com colher. Fica muito bom, cara. Aí vira uma gororoba, uma pasta. Fica né? bom, fica bom. Não, eu não espero esfarelar, sabe? Mas ela fica molhada com café com leite, perfeito? E aí eu como com uma colher. Né? Então mostra essa banana aí agora. Mostra aí a banana aí. As duas que eu comi antes de entrar no estúdio. Mas você não joga fora a casca, não? Claro, eu jogo, mas eu jogo no lixo. Lixo orgânico. Então quer que eu ponha no lixo normal aqui, né, Gênio? Deu só as bolachas recheadas e um café com leite gelado. Isso aí é passado. Qual é o seu lanche preferido, Pretzel? Ele é meio budum, viu? Mas eu vou. Vai lá, é um café com leite gelado com bolachas recheadas, né? Agora eu tô sabendo, tem uma informação aqui que acabaram de me passar aqui, Pretzel. As bananas vão ser taxadas também pelo IPTU. Quem come muita banana vai pagar 10% a mais de IPTU. Nossa, que loucura então, isso. O senhor faz favor de rever aí esse monte de banana que o senhor traz todo dia pra cá. Todo dia tem uma penca de bananas aqui. Banana é uma bela fruta, cara. Impressionante a banana. Qual banana que você gosta, assim? A prata, ouro? Tu conhece Tu conhece, né? Conhece quem? Tu, Caprito, conhece o nome das bananas? Né? Eu conheço. Tem as variedades, né? Caturra, prata, né? Eu acho que a prata é a média. A da terra é a maior. Não, a da terra é a menor. A da terra é a maior. É a menor. Você tem certeza? Absoluta. Eu sei que a nanica é grande. Daqui a pouco tem o euro 17. 8,5 já, hein? A nanica é grande, viu? A nanica é maior. É. E a ouro é pequenininha. Aqui, ó, Walter Vieira. Ouro, prata, nanica e terra. E caturra. Caturra é a maior. É a terra. Olha lá, ó. Terra é a caturra. Capriote. Tipos de banana. Vamos pro intervalo. Cara, são 8h30 já. Vamos pro intervalo, meu. Acho que eu vou embora que não vai dar pra falar mais nada hoje. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Enquanto isso, dentro da cabeça... E o trânsito parou, é agora que ela fica com raiva. Ih, estresse, acho que não, hein? Ela ligou o rádio e tá cantando, ó. Mas agora ela explode, ó. Mal chegou e o chefe já pediu uma pilha de relatório. Mas ela respirou fundo e contou até 10. O que será que aconteceu? É que ela conheceu o Nervocalme, que tem ativos de origem 100% natural, que cuida da ansiedade, da insônia e ajuda a ter um dia bem mais tranquilo. E estresse, tá indo pra onde? Ah, já que ela não fica comigo, tô saindo de férias. Tchau. Nervocalme, você zen 24 horas.
Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Inicia o MDB. Nos dias 4 e 5 de novembro, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais, brinquedos e chocolates da Suécia, edredons e panelas da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2025. Terça, dia 4, das 11 às 22 horas e quarta, dia 5, das 10 às 20 horas ou até o término dos estoques. Somente no Esporte Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente. Eles são bárbaros. Apoio Instituto Bandeirantes. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo, no Disney Plus. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Lando Norris revelou que uma conversa com a McLaren após o Grande Prêmio de Singapura foi fundamental para ele recuperar a forma e voltar a vencer na Fórmula 1. O inglês disse aos engenheiros que não queria o carro da forma como estava. Ele era veloz, mas muito difícil de pilotar. Os engenheiros aceitaram a sugestão e, com pequenas alterações, Norris passou a se sentir mais à vontade no carro. Se deu certo, depois disso, ele completou o GP dos Estados Unidos em segundo e venceu no México com a maior vantagem do ano sobre o segundo colocado. Mais do que isso, Norris reassumiu a liderança do campeonato, um pontinho à frente do companheiro de equipe Oscar Piastri. Faltam 4 etapas para o fim da temporada, além de 2 sprints. Com isso, 116 pontos estão em jogo até o fim do Mundial. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. Precisando marcar pelo menos 3 gols no jogo decisivo da semifinal da Libertadores contra a LDU, o Palmeiras tem um alento. O Verdão tem o melhor ataque da atual edição com 26 gols marcados, mas a média de 2,3 gols por jogo ainda fica abaixo do que o time precisa. Até aqui no torneio, em 11 jogos, o Palmeiras venceu 2 partidas por 3 ou mais gols de diferença, na goleada por 6-0 contra o Sporting Cristal e no jogo de ida das oitavas de final contra o Universitário, placar de 4-0. Em outros 3 jogos, a equipe chegou a marcar 3 gols, mas
mas a defesa acabou vazada. Outro fator positivo está em Flaco Lopes, que tem 7 gols marcados até aqui. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Um seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com o seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Delícia é o MDB. Nos dias 4 e 5 de novembro, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais, brinquedos e chocolates da Suécia, edredons e panelas da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2025. Terça, dia 4, das 11 às 22 horas e quarta, dia 5, das 10 às 20 horas ou até o término dos estoques. Somente no Esporte Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente. Eles são bárbaros. Apoio Instituto Bandeirantes. Tá na cabeça e no seu dia a dia. O governo de São Paulo tá do lado do Trump e dos bilionários. Olha aí o pedágio mais caro do país. O direito de ir e vir ficou mais difícil. E as privatizações? Na Sapesp, a conta aumentou e chega em dia. Já a água, nem sempre. Enquanto isso, o governo do Brasil trabalha para zerar o imposto de renda de quem ganha menos, faz obras estruturantes e negocia com o mundo para proteger empregos. Essa é a diferença. PT, em defesa do povo de São Paulo. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Olá, sou Alex Manente. Enquanto alguns gritam em dividir um país, o nosso foco no cidadania é no que realmente importa. Como deputado federal, ajudei a construir o Hospital de Urgência em São Bernardo. Trouxemos várias obras, como as vias de acesso à Anchieta, além da recuperação de muitas vias e estradas. Fui reconhecido como o melhor deputado federal do Brasil pelo ranking dos políticos. O nosso partido acredita que a política só vale a pena se for para cuidar das pessoas. Vem pro Cidadania, um partido independente com responsabilidades. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h40. Faltam 20 minutos para as 9. Faltam 50 minutos para a bola rolar no El Cilindro. Para Racing e Flamengo. Vamos conhecer hoje o primeiro finalista da Libertadores da América. Decisão no dia 29 de novembro, lá em Lima, no Peru. E vai ser lá mesmo, né? Mesmo com os problemas aí que a cidade vem enfrentando, que o país vem enfrentando, Lima será a sede da finalíssima da Libertadores da América. E a Sula lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, hein? É isso aí, no quintal da Comebol. É isso aí. Vamos ao recado de Leandro Quesada e Alexandre Pretzel.
Começa agora o desafio Euro 17. Tudo bem, Kessá? Tudo bem, Pretzel? Tudo bem, Marcelão, tudo bom. Será que tem alguém na linha aí? Alô? Alô? Quem fala? O Bruno. Oi, Bruno. Você faz o quê, Bruno? Eu sou motorista de aplicativo. Oh, que legal, cara. Entende bastante futebol? Ah, acredito que sim. Ô, Bruno, tá muito fácil aqui, tá? Vai com tranquilidade. Vocês estão caprichando as perguntas, viu? Vocês dois. Tá querendo dar o dinheiro mesmo. Você falou que tem que ser fácil, a gente tá na facilidade aqui. Bruno, vamos começar. Quem foi o campeão brasileiro de 2015? Corinthians ou Cruzeiro? Corinthians. Resposta: Corinthians, tá certo. Quantos títulos da Sul-Americana os times brasileiros têm? 3 ou 5? Cinco. Caramba, o cara sabe tudo. Resposta: 5. Qual desses jogadores foi convocado para a Copa de 2010? Kaká ou Ganso? Kaká. Resposta: Kaká. O cara vai gabaritar aqui, meu. O Ganso era pra ir, né? O Dunga não chamou. É verdade. Quando começou a ser disputado o Campeonato Brasileiro? 1937 ou 1915? Em 1937. Resposta: 1937. Qual é o maior artilheiro brasileiro das Libertadores, com mais de 30 gols juntando todas as suas participações? Gabigol ou Adriano Imperador? O Gabigol. Resposta: Gabigol. Puta, o cara acertou todas, meu. Ó, que time você torce? Eu sou São Paulino. Ó, nosso time tá uma draga, hein? Vou te falar, hein? Sei lá o que vai ser, viu? Mirassol. Não tem o que fazer. Brunão, abraço, aproveita bem o prêmio aí, viu? Tá bom, obrigado. Desafio Euro 17 no Esporte em Debate da Bandeirantes. 8h45 vai marcar o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Faltam 45 minutos para começar o jogo no El Cilindro. Ou não, né, Lucas Bueno? O que tá acontecendo aí? Por enquanto não, o Flamengo atrasou para chegar no El Cilindro, mas não foi nenhum problema grave, foi apenas o trânsito da Argentina. E com o protocolo da Conmebol não podem começar o jogo, então o jogo vai atrasar em 20 minutos e começará às 9h50, Capri. Nada que a gente não esteja acostumado, né, com os jogos às 9h45, né? Mas é um absurdo, né? Porque... Vai tomar punição, vai sentir no bolso o Flamengo, com certeza. Você sabe que o trânsito lá em Claro, lógico. Você tem que sair mais cedo. Todo mundo sabe que o trânsito lá em Buenos Aires é ruim. Não anda mesmo, é igual São Paulo. 20 minutos de atraso. Se fosse o Memphis, vocês iam estar cornetando. Sabe o horário que tem que vir? Isso hoje, e outra, vocês já viram que tem que entrar? Acontecer isso na Liga dos Campeões da Europa? O jogo atrasado 20 minutos atrasou, porque um time não chegou porque no estádio? Teve uma confusão entre os torcedores, mas de atraso de time não. Não, porque o time não chegou no estádio. Só uma informação a respeito do Memphis, tá? De novo, Lelé? Não sei se a turma do Memphis plantou essa história que ele não veio por causa da operação lá, mega operação lá no Rio de Janeiro. Nada a ver. Ele não veio por causa do mau tempo aqui em São Paulo, tá? Sim. Então ele tentou... Ele estava de helicóptero, né? Ele ia pegar um helicóptero e ia pousar aqui. Foi por isso, logo de manhã começou essa conversa, porque a mega operação é depois do almoço. Então tem nada a ver com o evento triste que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi realmente uma falta de responsabilidade da parte do seu Memphis Depay, o holandês voador, que dessa vez, ironicamente, não conseguiu voar do Rio para São Paulo. Isso aí. Vamos para o intervalo, já voltamos aqui com o Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Futebol sul-americano, na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br.
Precisando marcar pelo menos 3 gols no jogo decisivo da semifinal da Libertadores contra a LDU, o Palmeiras tem um alento. O Verdão tem o melhor ataque da atual edição com 26 gols marcados, mas a média de 2,3 gols por jogo ainda fica abaixo do que o time precisa. Até aqui no torneio, em 11 jogos, o Palmeiras venceu 2 partidas por 3 ou mais gols de diferença, na goleada por 6-0 contra o Sporting Cristal e no jogo de ida das oitavas de final contra o Universitário, placar de 4-0. Em outros 3 jogos, a equipe chegou a marcar 3 gols, mas a defesa acabou vazada. Outro fator positivo está em Flaco Lopes, que tem 7 gols marcados até aqui. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom, com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom, com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança, é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Delícia o MDB. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço. A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora? Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress. Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não? Que nada. Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega. Ah, é? Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil, o custo-benefício é imbatível. Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né? Pois é, dona Romilda, a Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3 mil caminhões e tem até aviões de carga. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos.
Olá, eu sou o Denis Mota aqui do Unidos pelo Pequeno e no Minuto do Empreendedor dessa semana a gente vai receber o Mason. O Mason tem a Second Skin, uma envelopadora automotiva. Vamos saber dele tudo que a gente tem de curiosidade agora. Quem é o Mason? Cara, eu sou mecatrônico, também técnico e mecânico, trabalhei 10 anos em área de qualidade. Mecatrônico? Mecatrônico. Você tipo sabe construir robozinho? Um dia eu soube, né? Hoje em dia eu não sei mais. E trabalhei 10 anos em área de qualidade, desses 10 anos, 6 foi na área de petróleo. Petróleo? Então eu sou meio chato com essa coisa. Você sabia controlar aqueles robozinhos da Petrobras? Não, eu era já na área da qualidade, né? E eu era responsável pela área da qualidade numa indústria de usinagem. O principal cliente era a Petrobras. Né? Certo. Aí só que chega um dia que você tá trabalhando pros outros, gerando dinheiro pros outros, daquele sangue de empreendedor querendo fazer negócio. Falei, meu... Desde moleque você gostava de ter negócio, fazer negócio? Você vendia pipa pro moleque na rua? Não, mas eu arrumava freio de bicicleta pros outros. Ah, é? Os moleques queriam regular o freio. É difícil. Não sabia. É difícil regular cabo de freio de bicicleta. E o câmbio, né? E câmbio também. Lembra aqueles câmbios da Shimano antigos? Sim. Ainda tem até hoje. Não tem até hoje. É que deve ter mudado o sistema, mas ainda tem os Shimano aí. Que agora tem 21 marchas, 25, não sei o quê. E você regulava isso pra molecada na rua e comprava uma graninha. Opa. Então, quer dizer, o negócio na sua veia de ganhar um dinheiro por conta própria sempre teve. Sempre teve. Só que aí você foi formado no mecatrônica e foi trabalhar em empresa e isso aí meio que ficou adormecido. Só que chega uma hora que, ainda mais na área de petróleo, que gera muito dinheiro, você vê faturamento de milhões e milhões da empresa, eu ganhava bem e tal, mas era nada perto do que a empresa gerava. Eu falei, vou trabalhar pra mim. Minuto do Empreendedor. Rede Bandeirantes de Rádio. Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Milícia é o MDB. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? A Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Olá, sou Alex Manente. Enquanto alguns gritam em dividir um país, o nosso foco no cidadania é no que realmente importa. Como deputado federal, ajudei a construir o Hospital de Urgência em São Bernardo. Trouxemos várias obras, como as vias de acesso à Anchieta, além da recuperação de muitas vias de estradas. Fui reconhecido como o melhor deputado federal do Brasil pelo ranking dos políticos. O nosso partido acredita que a política só vale a pena se for para cuidar das pessoas. Vem pro Cidadania, um partido independente com responsabilidades. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre.
Vereadora Sandra Santana. Algumas novelas parece que nunca terminam. Discussões que tiram o foco do que o Brasil precisa. Vereadora Eli Teruel. Com mais mulheres na política, o MDB faz a diferença. Regina Nunes. Aqui defendemos o cuidado com os nossos pets. São Paulo é pioneira em atendimento clínico e cirúrgico por meio de hospitais veterinários públicos. Mais o programa de castração sem nenhum custo para a população cuidar dos seus bichinhos. Por isso, você, mulher, faça a diferença. Deputado Federal Baleia Rossi. Milícia o MDB. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Uma vez 8h56, estava chegando a hora. Quer dizer, tá chegando a hora ainda, não é? Mas é que teve um atraso. Como já informou aqui o Lucas Bueno, mas confirmar agora. Jogo, então, mudado para as 9h50, é isso, Lucas? Isso mesmo, Capri. O ônibus do Flamengo era para ter chego no El Cilindro às 7h45 da noite, mas acabou chegando às 8h17. Devido a protocolo da Conmebol, o jogo foi atrasado em 20 minutos, começará às 9h50. Então é isso aí, ó. Já escalado o Flamengo, confirma de novo aí o Mengão. Torcedor do Flamengo tá chegando agora com a gente aí. Tudo bem, ele chegou 8h17? Isso, 8h17. 1h20 antes do jogo. Dá tempo, tranquilo. Claro, pelo amor, que frescura. É que é o protocolo ridículo da Conmebol. Tem que ser 1h45 antes. Vamos dormir. Sabe o que é? O boleiro hoje, ele passa perfume, ele bota o brinco. Sobrancelha. Arruma a sobrancelha. Arruma a playlist. Tira selfie no vestiário. Dancinha de TikTok. Selfie no vestiário. Então não dá tempo. 1h15 é pouco tempo pra se arrumar pra um jogo de futebol. Mas isso é ruim pro Lembra na Várzea, a gente chegava lá com a chuteira debaixo do braço e em 5 minutos estava todo mundo pronto. Tinha que ir do banheiro, não tinha papel higiênico, então dava um cambal, o bagulho é louco. Eu fui jogar uma vez lá no Jardim da Abril, lá em Osasco, os caras roubaram minha chuteira. Eu deixei a chuteira pendurada na trave porque o banheiro tava muito sujo, né? Eu falei, eu vou deixar a chuteira aqui, senão vai ser um problema. E aí eu deixei a chuteira ali 2 minutos. A hora que eu voltei, cadê a chuteira? Desapareceu. Você encontrou 2 pares, né? Aí um cara falou assim, ó, os caras pegaram e deixaram no mato ali pra ir buscar depois. E tava lá mesmo. É mesmo? Tava lá mesmo. Sabe o que eu fazia no vestiário quando batia uma bola na várzea? Roubava a toalha dos camaradas, velho. Levava embora a toalha dos camaradas. Nunca apanhou no vestiário? De vez em quando, né? Mas eu tirava. Eu apanhava com toalha molhada. Com toalha molhada, enrolava e batia, né? Aí sabe o que eu fazia também? Pegava o shampoo dos caras quando eles estavam tomando banho e ficava jogando na cabeça. Aí o cara pegava, tirava. Aí depois jogava mais um pouco e, pô, ainda tá? Nunca fizeram isso, rapaziada? O que você fazia no vestiário? Eu? Resenha, né? Tomava banho e ia embora. Ah, é? Ué. Não tinha resenha? Eu colocava tinta na caixa d'água da escola. Tinha resenha. Agora ficar roubando toalha dos outros, não, pegando roubar a toalha é muito da hora, velho. Você pega a toalha e vai embora do vestiário e o cara, pô, vamos secar. Aí o cara sai todo mundo. Isso é uma baita sacanagem. Isso é bom, quinta série pura. Mas é bom, né? É bom. É João Paulo Capelani, né? Vamos lá, confirmando o Flamengo. Vai, Lucas Bueno. Vamos lá, Capri. Flamengo com Rossi, número 1 no gol, 2 Varela, 3 Léo Ortiz, 4 Léo Pereira, 26 Alexandro, 5 Eric Pulgar, 21 Jorginho, 10 Arrascaeta, 7 Luiz Araújo, 15 Carrascal, número 50 Plata. Esse o Mengão, definido e escalado pelo Felipe Luiz. E amanhã nós estaremos de volta com o Esporte em Debate. Palpite, vamos lá, rapidinho. Vai, João. 1-1. Pra você, Quesada. É um belo placar, 1-1, Flamengo classificado. Vai, Pretzel. 1-0 Flamengo. Fala, Lucas Bueno. 2-0 Racing. Pedro Coin. 1-1. Vai ser 2-1 Racing e nos pênaltis passa o Racing. Olha só. Isso é mais um desejo ou é um palpite, verdadeiro? Não, um palpite. É um palpitômetro aqui. Vamos ver. E a final? Racing, Palmeiras. Nem tu acredita. Nem ele acredita nisso que ele falou. Nós te conhecemos há tantos anos que nem tu acredita. Mais uma chance, vai. Mais uma chance. Quem faz a final, Ricardo Capriotti? Precisamos ter os brasileiros lá em Lima, no Peru. Amanhã estaremos juntos aqui, de volta com o Esporte em Debate. É pré-jogo de Palmeiras e LDU, hein? Bom jogo a todos vocês. Bom trabalho aí, rapaziada. Valeu, Gabriel. E até amanhã. Tchau, gente. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora é jogo de volta da Libertadores da América. Vale vaga na final. Racing e Flamengo vão jogar no El Cilindro na Argentina. É o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. Quem passar é o primeiro finalista. Não há mais para onde correr. Um capítulo de 2 páginas, 180 minutos, 2 jogos. Uma já foi. Semana passada no Maracanã, o Flamengo venceu o jogo por 1-0. Vantagem mínima no jogo desta noite. O Argentinos com vantagem. Jogam em casa, mas a desvantagem no placar. Futebol que a Bandeirantes transmite daqui a pouco no tradicional dial de São Paulo, na Fibra 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Promessa de um grande jogo. Racing passou pelo Peñarol, superou o Vélez, enfrenta um Flamengo que superou inclusive um dos seus principais, quiçá o principal rival. Passou pelo Internacional, passou sim pelo Estudiantes. Times se encontram. É o segundo jogo, vale vaga na final. O futebol da Bandeirantes transmite. Seria a partir das 9h30, viu? Mas
Um atraso na chegada do Flamengo faz com que o jogo, a bola role a partir das 9h50. 20 minutinhos de diferença. Já batem bola no gramado. Racing e Flamengo vale vaga na final da Libertadores. Quero os primeiros destaques dos times. Começando com o time argentino, começando com Racing. A informação do time da academia. Boa noite a você, tudo bem? Fala, Lucas Bueno. Boa noite, Bueno. Boa noite, Martelli, e todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Como você falou, o jogo será atrasado em 20 minutos devido a um atraso no ônibus do Flamengo, que deveria chegar às 7h45 no El Cilindro, mas acabou chegando às 8h17. O Racing vem com alguns desfalques para a partida. Santiago Sousa, Franco Pardo, Alan Forneres e Elias Torres lesionados. E pendurados, Adriano Martínez, Gabriel Rojas, Mantineri e Franco Pardo estão pendurados para esta partida de hoje. Futebol da Bandeirantes transmite daqui a pouco para você Racing e Flamengo, Flamengo e Racing. Encontro de dois times que sabem o que é vencer uma Libertadores, sabem o que é vencer o Mundial de Clubes. Na Bandeirantes, o destaque do Flamengo, Mengão em campo, a disputa pela final da Liberta. A informação do Flamengo, Bueno. O Flamengo chegou na Argentina na segunda-feira. Junto dele, 4.000 flamenguistas desembarcaram para acompanhar o seu time do coração. E o Mengão não vem com Everton Cebolinha com uma lesão no quadril e Pedro, que se machucou no último jogo contra o Racing com uma fratura no antebraço. Varela, lateral direito, está pendurado para a partida, Martelli. Daqui a pouco rola a bola para Racing e Flamengo, Flamengo e Racing vale vaga na final. Amanhã tem o Verdão em campo. Palmeiras vai em busca também ao segundo jogo. LDU e Palmeiras, semana de Libertadores da América. Análise de microfone Bandeirantes especial hoje. Leitura do jogo em dose dupla. Alexandre Pretzel, Leandro Quezada, expectativa para o jogo. Boa noite a dupla de mestres. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Quezada. Boa noite, Martelli, Quezada, toda a nossa equipe técnica. Bom, chegamos às semifinais, promessa de um grande jogo. Semana passada, acho que o Flamengo poderia ter vencido por mais diferenças. Jogou mais diferenças, isso que eu queria dizer, jogou mais que o Racing, mas só ficou no 1-0. Perdeu oportunidades impressionantes e parou no goleiro Cambeses, que é um bom goleiro, um goleiro jovem, 28 anos, e um bom goleiro, a grande surpresa. Desbancou o Arias, que é titular, era titular há anos da equipe do Racing. Então, acho que quando você tem uma vantagem, Quezada, de 1-0 na frente, se tratando de Flamengo com esse time, com esse elenco, eu acho particularmente que é uma vantagem considerável. Então, por isso, independentemente de escalações, de nomes e de fator local, eu ainda vejo o Flamengo com 66%, pronto para chegar a mais uma final de Libertadores, você sabe? Boa noite, Pretzel, boa noite, Martelli. Eu ainda acho também que o Flamengo tem boas possibilidades de alcançar essa vaga para a grande final, mais uma, né? Será a quarta final em pouco tempo aí do Flamengo na Libertadores da América. Muitos torcedores talvez desconsiderem que 1-0 seja um bom placar. Eu sou daquele time que acha que é sempre bom vencer, independentemente, né, da diferença de placar. Poderia ter sido 2, sim. Poderia também ter sido 1-1, né? Aquele gol polêmico marcado pelo Racing, né? O gol do Sousa, que inclusive está fora hoje. Mas o Flamengo tem capacidade, tem condição, tem um bom treinador, tem bons valores. Agora vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogaço. E aí o Martelli vai contar tudo pra gente aqui nas ondas do rádio. Se o Racing faz um gol no primeiro tempo, aí ele pode de repente mudar essa história. Mas o Flamengo é um time cascudo, é um campeoníssimo da Libertadores. É verdade, não vem fazendo uma boa campanha contra argentinos nessa Libertadores, né? Se você for analisar, perdeu pro nada conhecido e nada forte Central Córdoba no Maracanã, depois empatou com esse mesmo time na Argentina, venceu uma do Estudiantes e perdeu outra, venceu agora o Racing e também não seria surpresa, mesmo achando que o Flamengo vai se classificar, que ele de repente, né, seja derrotado nesta noite pelo Racing e a decisão vá para os pênaltis. Mas enfim, Flamengo firme e forte nesse propósito de fazer mais uma final de Libertadores e, Martelli, mais uma final em Lima, onde tudo começou sob o comando de Jesus em 2019, quando venceu um outro argentino, o tradicional River Plate, naquela grande decisão, Martelli. Agora, pergunta a você, Lima, na situação em que se encontra a cidade, caso tenhamos uma final brasileira, será que a Conmebol não apronta uma mudança de local? É bom você fazer essa pergunta, porque na quinta-feira já é possível pensar nisso, né? Amanhã a gente já sabe quem que vai estar na final.
Lima tem problemas seríssimos, né? Já falaram em Asunción, já falaram em Santiago do Chile. A propósito, era Santiago do Chile em 19, lembra? Né? Teve problemas sociais lá e foi para Lima. E o Distrito Federal está entrando forte. A gente já comentou isso com o Pretzel no Esporte em Debate, o Martelli. Distrito Federal fortíssimo para, de repente, receber essa final. Eu arrisco a dizer que se for um Flamengo e Palmeiras, a gente pode ter uma decisão de Libertadores em território nacional. O palmeirense e o rubro-negro não vão reclamar. Porque você pega um carro em São Paulo e vai até Brasília, você pega um carro no Rio de Janeiro e vai até em Brasília, e você, torcedor do Palmeiras e do Flamengo em qualquer lugar do Brasil, não precisa nem pegar avião para fazer uma viagem para ver essa grande final. Vamos esperar, enfim, porque essa final é o que todo mundo quer, né? Um Palmeiras e Flamengo, um tira-teima desses dois grandes vencedores de Libertadores nos últimos tempos, Martelli. Ô, Quesada, você falou sobre Lima em 2019, pegando essa vaga aí que era para ser no Chile, e o contrário pode acontecer. A Sul-Americana vai ser dia 22 e vai ser sim no Defensores del Chaco, vai ser no Uruguai, ou melhor, vai ser no Paraguai, não tem como, vai ser lá em Assunción. É uma das possibilidades. Agora, acho que a Conmebol só pensa isso a partir de amanhã, né? Porque se aproveita a estrutura, mas só vamos saber isso a partir de amanhã. Você tá chegando agora, o jogo não é 9h30, hein? Pequeno atraso, 20 minutos, vamos até 9h50. 9h50, rola a bola pra final. Vale vaga na final, o melhor segundo jogo da semifinal. Racing e Flamengo se enfrentam na Bandeirantes. Já escalações, times confirmados e definidos. A promessa de um grande clássico, a promessa de um grande ambiente no El Cilindro, Estádio Presidente Perón. Vamos gerar nossa equipe de reportagens de todos os clubes de São Paulo, trazendo o destaque do tricolor, falando do São Paulo. Chega mais Paulo do Vale, fala do Vale. Oi, Martelli. Em nota publicada nos stories do Instagram, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se justificou pelo fato do São Paulo não atuar mais no Morumbi em 2025 por conta de uma série de shows a partir já de sexta-feira, que vai perdurar o mês de novembro. Segundo o presidente do São Paulo, o Morumbi não estará mais à disposição por conta da mudança do calendário brasileiro. A previsão, que era do brasileiro durar até o final de dezembro, antecipado para o início do último mês do ano, afetou diretamente dois mandos do tricolor. Informação e destaque do Peixe, falando do Santos, Everton Ramos. Fala, Martelli, abração para você e para o ouvinte ligado em mais uma jornada esportiva. O diário espanhol AS revelou nesta quarta-feira que já há um acordo verbal entre Neymar e Santos para uma renovação do contrato do atleta, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano. O único fator que impediria esta renovação seria a não permanência do Santos na elite do futebol brasileiro. E se o Santos cair? Essa é a pergunta. Um jornal espanhol falando da situação contratual de um time brasileiro aqui, mas aí o Santos cai, enfim. Destaque do Timão, falando do Corinthians, Luiz Fabiani. Oi, Martelli, um abraço para você e para todo mundo ligado na jornada esportiva Bandeirantes. No treinamento do Corinthians nesta quarta-feira, Memphis Depay foi a principal novidade após ser ausência na atividade do dia anterior por complicações no retorno do Rio de Janeiro a São Paulo. Além dele, o goleiro Hugo Souza realizou os primeiros trabalhos de transição e pode ser novidade no duelo contra o Grêmio neste domingo. Informação e destaque do Verdão, falando do Palmeiras. Amanhã tem Verdão, amanhã tem Palmeiras. LDU e Palmeiras, Palmeiras e LDU em casa. Será que vira? A informação, Maciel. Fala, Martelli, um abraço para você e para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Com a chegada da CIMED como patrocinadora nas omoplatas, o Palmeiras atingiu 168 milhões anuais em receitas físicas com o uniforme, superando a meta de 150 milhões definida no fim de 2024. A previsão orçamentária de 130 milhões já havia sido alcançada em março, e o valor pode crescer ainda mais, já que o clube negocia com 3 novos patrocinadores para o uniforme e 2 para plataformas digitais. Quero destaque a informação do jornalismo, o time de jornalismo da Bandeirantes. Fala, Guilherme Oliveira. Fala, Martelli, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciaram hoje a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado. Esse núcleo será organizado pelo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Vitor Santos.
O anúncio acontece após a maior operação da história contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Operação que aconteceu no complexo do Alemão e da Penha e que terminou com 119 mortos, incluindo 4 oficiais das forças de segurança. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG de Esportes. Boa noite a você, Xará. Chega mais, Pedro Cohen. Fala, Martelli, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes nessa quarta-feira. Vamos lá, esse é o único jogo de Libertadores que temos nessa noite. O outro jogo fica por conta de amanhã, quinta-feira. Às 9h30, tem Palmeiras e LDU no Allianz Parque com transmissão da Rádio Bandeirantes. Mas tivemos jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora há pouco, em jogo que começou às 7 horas, o Fluminense venceu o Ceará por 1-0, gol do lateral esquerdo, René. Também tivemos jogos na Europa, Martelli. Na Inglaterra, o Arsenal venceu o Brighton por 2-0. O Liverpool perdeu por 3-0 para o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa. O Manchester City venceu o Swansea City. O Chelsea venceu o Wolverhampton e o Newcastle venceu o Tottenham. Tivemos time grande ficando pelo caminho. Tottenham e Liverpool foram eliminados. Na Itália tivemos a Juventus vencendo a Udinese por 3-1, a Roma vencendo o Parma pelo placar de 2-1 e a Internazionale de Milão vencendo a Fiorentina por 3-0. Mas hoje não foi só dia de jogo, Martelli, foi dia de decisão importante na CBF. A CBF divulgou as datas das semifinais e horários das semifinais da Copa do Brasil de 2025. No jogo do Corinthians e Cruzeiro, a ida será na quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 9h30 da noite, lá no Mineirão. E a volta no domingo da mesma semana, no domingo posterior, na verdade, dia 14 de dezembro, às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, como preferir, Corinthians e Cruzeiro jogam na Neoquímica Arena. Na outra semifinal, Vasco e Fluminense, a ida será na quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 8 horas. Vasco e Fluminense jogam os 2 jogos no Maracanã. A volta também no Maracanã é no domingo, mesmo dia de Corinthians e Cruzeiro, 14 de dezembro, às 8h30 da noite, também no Maracanã. E é importante frisar que amanhã tem o segundo jogo também da Sul-Americana, Martelli. O Lanús recebe a Universidade de Chile, Laú, pelo segundo jogo. O primeiro jogo foi 2-2, o Lanús chegou a abrir 2-0 e a Laú empatou. E quem passar desse jogo enfrenta o Atlético Mineiro, que se classificou ontem depois de vencer o Independiente del Valle. E esse jogo será no Defensores del Chaco, estádio histórico do Paraguai, que fica lá na capital paraguaia, em Assunção. Então quem passar enfrenta o Atlético Mineiro no Defensores del Chaco, Martelli. Timaço da Bandeirante está pronto para o jogo de daqui a pouco, 9h50, atraso de 20 minutos, 9h50, rola a bola. Na mesa de som de Michel Lopes, na central de Roberto Dias e Rafael Palmeira. No switcher de Alexandre Marques, do digital do incansável Alessandro Awad. Timaço da Bandeirante está pronto para o jogo. Temos tempo, hein? Temos tempo. Pretzel Quesada, o ônibus atrasa do Flamengo, aí atrasa-se o jogo. Acho que... Imagino eu, né, que a locomoção até o estádio deve ser de responsabilidade da organização, até por isso se atrasa. O Lucas Bueno informou que o Flamengo chegou às 8h17 no estádio. É 1h13. Aí tu entra no vestiário, vamos supor que 1h13 antes. Vamos supor que tu entra no vestiário 8h30, certo? Tu tem 1 hora, cara. Geralmente ele chega 1h30, 1h45 sim, mas ainda assim, isso aí pra mim, é um grande preciosismo. Não sei se tem algum protocolo da Conmebol. Minutos, viu? Atrasar 20 já é demais, eu acho. Quer atrasar? Atrasa 5 minutos, 10 minutos. Agora 20 eu exagero. Realmente exagero. Eu acho desnecessário. Você chega faltando meia hora, aí tudo bem, mas... Que hora chegou? 1h13 antes. 1h13 antes. Chegou às 8h17, O protocolo era né? pra chegar às 7h45, chegou às 8h17. Mas é protocolo da Conmebol, 1h45 antes. É muito preciosismo. Muito preciosismo. Sabe, mas aí seguinte, quem que errou nesse protocolo, entendeu, Quesada? É isso que eu quero entender. Então, mas aí é que tá. Você atrapalha o Racing tá lá o quê? Fazendo o quê? Tu tem razão, agora tu falou bem, por quê? Atrapalha o Racing, claro. Se o time atrasa, o problema é do time que atrasou. Sim. O organizador, ele já definiu, tu tem que estar no estádio tal hora. Exato. Se não tiver, problema é teu. Pode receber uma multa, mas isso não vai significar nada. Agora também, não dá pra cancelar o jogo. Eu vivi a situação Inter e Boca Juniors, tá? Semifinal da Sul-Americana de 2004, certo? Depois o presidente Fernando Carvalho me contou. O que aconteceu? O Inter saiu 2h30 antes do estádio, do hotel. Certo? 2 horas antes. E o hotel não era muito longe do bairro Inter Boca. Semifinal da Sul-Americana de 4. La Bombonera. Tá, eu tava no estádio. Aí eu tô
esperando na chegada do Inter, por onde o Inter vai entrar, certo? Pra tentar fazer a chegada. E não chegava nunca, cara. E nunca. Sabe que hora chegou? 40 minutos antes. E por quê? E o que o ônibus fez? O ônibus entrou no local que não era da onde a gente estava esperando. E o Fernando Carvalho, presidente, me falou depois. Entrou e quando os jogadores desceram, tinha água no tornozelo. Água no tornozelo, dentro do estádio da Bombonera. E depois ele me contou que os policiais erravam o caminho. Opa, desculpa. Ou não, né? Ou não, certo? Não, erravam o caminho, tinha que dar ré, fazer. Chegaram 40 minutos antes. E o jogo começou no horário marcado. O Inter não teve nem tempo de respirar. Uniforme, aquecimento e campo. É legal essa história do Pretzel. Agora sim, o protocolo ele tem que. O protocolo, Martelli, ele tem que respeitar o seguinte: o ônibus foi apedrejado. Pô, aí é coisa até de repente o jogo não acontecer, né? Agora, um atrasa o outro, vai chegar 1h13 antes. Pô, 1h13, todo mundo já jogou bola aqui. Você chega rapidinho no vestiário. E outros, o jogador de futebol, ele quer jogar bola. Ele não quer ficar lá dentro do vestiário. Não, minha dúvida é essa. Quem aguenta mais ouvir palestra do Felipe Luiz? Ele quer que a bola role. Quem que atrasou? É assim, a locomoção era responsabilidade da Comebol com a segurança local? Não. E aí foi um erro deles? Não me parece o caso. A locomoção é de responsabilidade do clube com a polícia local te dando segurança aos batedores. O que acontece é que quantas vezes a gente não está vindo aqui ao Grupo Bandeirantes e você fica atrás dos batedores, tem ônibus indo ao Morumbi. Tem toda a razão. Normal. Na chegada também. Na chegada fecham, só passa ali depois que o Agora, o Racing chegou, dependente do que aconteceu, se foi alguma coisa absurda, então é o que falou, poxa, furou um pneu, aí é o bom senso. Bate um telefone lá pro presida do Racing e fala, furou o pneu, vamos atrasar, vamos ok. Se não, o Racing tá a 25 minutos no vestiário parado, meia hora. O que eles estão fazendo? Você também prejudica a preparação do Racing. Eu não sei se vai pintar uma multa ou algo assim pela frente, mas eu gostaria de ver daqui pra frente o que vem aí. A gente precisa apurar direitinho qual era a programação. Geralmente a Comebol se enfia nessa história, né? Se a Comebol falar, pode sair 1h30 porque vocês estão pertinho aqui do estádio, porque em 15 minutos vocês estão lá. Agora, se dá problema no trânsito, se o batedor não está trabalhando direito, é o que o Pretzel falou, o policial ou o batedor erra a entrada, aí que culpa que tem o Flamengo também, né? Quesada, só para passar a informação, o Flamengo não se hospedou perto do estádio por medo de foguetório à noite. O Flamengo fez o mesmo protocolo que fez com Estudiantes. Se programou, pegou um resort que é mais afastado para não ter nem torcedores do Flamengo, nem torcedores do Racing por perto, para evitar qualquer tipo de desconcentração para os atletas. Mas a informação que a gente tem que foi apenas trânsito mesmo, não foi culpa de batedor nenhum, nem de programação, foi apenas trânsito. Que o Estudiantes em La Plata é na Grande Buenos Aires. Fica Sim. 1h30 do centro de Buenos Aires. Mas eles se hospedaram no mesmo... Sim, se tu demora para sair, tu vai ver o que é trânsito para chegar em La Plata em horário de pico, né? Sim. Que não é fácil lá. Aí, se for esse caso mesmo que o Bueno tá falando, é o caso de uma multa, né? Aí é o caso de uma multa. Você pega, você sai atrasado, você chega atrasado, o protocolo pede pra você chegar 1h45 antes, você chega 1h17, é multa, ponto. Multa, atrasa. Agora, eu não sei se é o caso, pra mim seria uma multa, e aí você delimita igual você falou, Pretzel, bom senso. Pô, mas vocês chegaram 1h13 antes, gente. Não precisa atrasar. Atrasar 5 minutos. Isso. 5 horas, já tá bom, já. Entendeu? Os caras estão aquecendo, ó. Tá acabando o aquecimento. São 9h24, é isso. Eles vão voltar pro vestiário agora às 9h30. Aí ficar mais 10 minutos escutando o lero-lero, um blá blá blá, mas é jogo importante, né? Então você tem que ter a preleção. E aí toca o barco a partir das 9h50. Lembrando a você, jogo de ida 1x0, hein? Placar de 1x0 para a equipe do Flamengo. Flamengo que não tem Pedro para este jogo desta noite. Flamengo que vai com uma formação alternativa. O estádio tá tomado, hein? Quesada diz que já esteve por lá. A pressão, promessa de pressão desde o minuto 0, hein? O Racing vai pra cima do Flamengo. Tô vendo aqui os jogadores fazendo o trabalho de aquecimento. Flamengo e Racing se aquecendo. Sem não, hein? Se os dois times jogarem a mesma bola, estávamos juntos. Na semana passada, o mesmo futebol que Quesada e Pretzel, mas igualzinho. Não muda nada. Quem que passa hoje? Ganha o Flamengo de novo. O mesmo futebol? O mesmo futebol, ganha o Flamengo de novo. Na casa do Racing. Você acha que o Racing não tem condições? Jogando a mesma bola. Tu me perguntou. Não, jogando a mesma bola. Repetindo as atuações do primeiro jogo, o que acontece? Pra mim, o Flamengo ganha de novo.
Se repetir as atuações. O Racing tem que jogar bem mais, eu acho, para eliminar o Flamengo. E o gol anulado, hein? No máximo empate, hein? O do Flamengo? Não, lembra do gol do Racing? Do Sousa. Do Sousa, eu não anularia. Eu também não anularia. Seria outro jogo, hein? Seria, eu não anularia. Eu também não. Eu acho que vai dar um empate hoje, é meu palpite, né? Claro que futebol foge, às vezes pode ser que o Racing meta 3 no Flamengo, ou o Flamengo chegue aí e defina no primeiro tempo a vitória, né? Então não dá pra gente pensar muito. Esse estádio é muito curioso, porque ali ao lado tem as mini quadras, né? Então o pau tá cantando lá dentro e a molecada tá jogando bola. Isso é muito curioso, né, cara? Isso é legal. Hoje o que a gente vê é isso aqui, né? Tela. Geralmente o garotinho que não tá muito interessado no jogo, ele tá na tela aqui. Tá vendo É tão apaixonado por jogar bola que joga a qualquer momento. A chance de bater na bola, de chutar uma bola, a gente já foi criança e tinha esse sentimento, né? Isso é muito legal. Você tá... Já pensou, porque você tá lá, chuta no gol, coincide com o gol do seu time. Acontece, e a torcida tá aconteceu, vibrando, né? entendeu? É isso que é importante. Você joga, Marcão? Teremos a Copa CESP aí pela frente, né? Mas que time tu vai jogar? Na rádio ou na TV? Band de rádios. A propósito, eu sou o técnico. Tô sabendo que eu tenho um novo comandante. Respeita aí, hein? Tô aquecendo aqui, viu, Messi? Tô aquecendo. Estamos precisando de mais um integrante da comissão técnica. Não, eu tô agindo nos bastidores. É dirigente? Pra derrubar todo mundo. Eurico Miranda Pretzel. Vai trabalhar como... Meu assistente é o Ulisses Costa. Você tem uma... então, eu não descobri muito bem quem era o técnico e quem era o assistente. Técnico. Você é o técnico, lógico. Ulisses Costa assistente. Ulisses quem é que vai me escalar como titular? É o Bonachão, ele que vai pagar depois pra gente no Joacas lá com o bicho, entendeu? É isso daí. Vai ter uma injeção tipo futebol árabe com o Ulisses Costa. O que você tá me olhando, Bueno? Mais uma. Vamos lá então, mais uma do Racing. O Racing só perdeu um jogo dos últimos 10 que jogou contra brasileiros em casa, que foi pro São Paulo, perdeu pelo placar de 3-1 em 2023. Tirando isso, nos últimos 10 confrontos, 9 vitórias do Racing, Martelli. Tava vendo ali, né? Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Botafogo. Desculpa, Cruzeiro não, Botafogo e... Botafogo foi a Recopa esse ano. Foi Fortaleza na fase de grupos, Botafogo. O Racing ganhou os 2 jogos. O Racing ganhou os 2 jogos, 2-0 lá e 2-0 aqui. Contra a Brasileira, hein? Olha o retrospecto do Racing contra a Brasileiro. O flamenguista diria o seguinte, tá na hora deles perderem pro brasileiro. O flamenguista diria isso, o otimista flamenguista. Vocês estão muito céticos em relação ao Flamengo. Eu acho que é o seguinte, é jogo aberto hoje, Pretzel. 9h50, rola a bola para Racing. Racing e Flamengo vão jogar futebol da Bandeirantes, vai transmitir. Thiago Ferreira manda mensagem aqui, ó. Quer jogar no time, esse aqui tem que estar no time, viu, Quesada? É ele mais 6. Thiago Ferreira tem que estar no time. Você que é o técnico, ele escolhe a posição dele. Segunda-feira. Escolhe a camisa, é ele mais 6. Arruma patrocínio pro time. Entendeu? Pra quem não tá sabendo, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes formaram um time aqui e a gente vai disputar a Copa CESP, né? A Copa Imprensa, né? Copa Imprensa. Do estado e aí de São Paulo. seguinte, segunda-feira nós temos o último amistoso. Sim. Que é contra a Gazeta, comandada por Osmar Garrafa. Então é o momento da gente acertar. O time da Gazeta é um time forte fisicamente. Chega junto, time que chega junto. Mas olha, não é porque... informação isso? Informação. Informação. Ok. Mas o nosso eu faço time... parte das observações do scout. O nosso time, mas o nosso time é muito forte. Pretzel. O nosso time ele é muito forte. E eu garanto para vocês que a gente vai chegar ao menos à semifinal. Vai ter preleção? Vai ter ter concentração? Não, o meu time, o nosso time, ele é um time que não precisa disso. Vai ter slides no vestiário? Slides, mensagem da família? Não, você não precisa, é tudo bobagem. Nosso time joga por música. Então, ó, segunda-feira, Thiago Ferreira, tá aí, ó, pode escolher sua camisa, escolhe a posição, é você mais 5. Abraço, Thiago Ferreira, corintiano bom, gente boa da Rádio Bandeirantes. Já vai rolar a bola, 9h50, são 20 minutos ainda, 9h30, hein? 9h30. Era pra estar começando, mas não tá começando não, atrasou o Flamengo, atrasou o jogo. Já tem Racing e Flamengo na Bandeirantes, você sabe, o futebol é com a Bandeirantes, vale vaga na final, já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O mascote da Sil explica. Ligadinho, pra que servem as bitolas de cabos? As bitolas também são conhecidas como seção nominal. Servem para determinar a quantidade de corrente elétrica que o cabo pode conduzir com segurança. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar.
Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo no Disney Plus. Futebol é com a Bandeirantes. Pedro Martelli. Vai rolar a bola para você ligado no microfone da Bandeirantes já já. Racing e Flamengo é o jogo de volta da semifinal da Libertadores da América. Vale vaga na final. Jogo atrasado, hein? Só 9h50 rola a bola. Racing e Flamengo no El Cilindro. Quem foi o presidente Peron, hein? Vocês sabem?
Quem? Tem certeza que tu vai fazer essas coisas? Presidente Peron, Pretzel. Presidente da Argentina. Ah, boa. E a história dos gatos? Quem foi Evita? No El Cilindro. Evita, Quem foi quem Evita? foi? Foi um grande goleiro. Olha aí. Evita foi um grande goleiro. Eguita. Foi. É que vocês não estão com a dicção muito boa. Quem foi Evita Peron? Faço ideia, Quem foi Evita Peron? Deve ter sido um parente do Peron aí. Mulher do Peron. Mulher que mandava na Argentina. Olha, acertei. A música Não Chores por Mim. Não chores por mim, Argentina. Não Chores por Mim, Argentina, que é um clássico. Não Chores por Mim, Argentina. Mas que é uma música triste Canta pela trechinho aí, situação da época. na Bandeirantes. O Michel pode colocar aí daqui a pouco. Aí tu vai ver como é bonita a música. O Pretzel, eu conheço essa música. Cantada pela Evita. Conta uma coisa pra mim. E a história dos gatos, você sabe? Não sabe dos gatos? E eu não vou responder porque nós temos 2 quintas séries aqui. Exatamente. Né? Pro Martelli e pro João Paulo Capelanes eu não respondo nada. Da década de 60? O Racing era chamado de Academia em 1967. La Academia. Que jogava... Campeão mundial. Campeão mundial em 67. E tinha o goleiro Agostinho Mário Serras, que foi goleiro do Santos, do Pelé depois, e goleiro do Grêmio em 75 e 76. E aí tinha o zagueiro Perfumo, que é um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro e da Argentina, Roberto Perfumo, já falecido. Trabalhou na imprensa depois. Tinha o Alfio Basile, que era o jogador, acho que ele era volante ou zagueiro, foi técnico da Argentina na Copa de 94. E tinha um meia chamado Maschio, que era o craque do time. Eram os 4 principais jogadores do Racing, La Academia. Tinha a Academia Brasileira aqui do Palmeiras e tinha a Academia Argentina, que era o Racing. Então o Racing ficou muito tempo sem ganhar títulos. Muito tempo. Então esse Gustavo Costas, né, Cassada? Ele é considerado um herói no time, porque ele levou o Racing à conquista da Copa Sul-Americana e está próximo de levar a final da Libertadores se eliminar o Flamengo. Tem uma foto do técnico do Racing que a TIC, Torneio e Competências, né, televisão lá da Argentina, publicou nas redes sociais, do Gustavo com 3, 4 aninhos no colo do pai. Olha que coisa legal, né? Então, quer dizer, o cara tem toda uma história também ligada aí ao futebol do Racing. E se ele conseguir levar o Racing para essa final, realmente será um negócio histórico. Quer que eu conte a dos gatos, ô Pretzel? Rapidinho, Serras... Para te ensinar um pouquinho? Dá uma segurada, viu? Posso Serras, passar um conteúdo? Tá faltando. Serras, Dias, Martim, Perfumo e Mori. Perfumo. Basile, Alfio Basile, era jogador de meio. Cardoso e Rulli. Cárdenas, Maschio e Rafo. Rafo era bom também. O time da Academia de 67. Esse Cardoso é brasileiro, João Cardoso, que passou pelo Palmeiras e depois jogou também no Náutico. E o time do Nacional era um timaço. Tinha Espárrago, Ubinha, tinha Morales, Mujica. Lembra do Mujica? Foi o Morales que levou a cotovelada do Pelé, não foi? Sim, na Copa de 70. E a dos gatos você não sabe ainda. Mas isso não interessa. Não, uma aula de história aqui. Uma aula de história para você. Conta dos gatos. Década de 60, Racing dominava, como você bem mesmo disse. Rivais do Independente chamaram, inclusive liderados por um bruxo. Sabe o bruxo, figura mago, figura mística, figura da entre aspas, mandinga? Foram no estádio do Racing, enterraram 7 gatos. 6 embaixo de um gol e um gato num local misterioso. Curiosamente, a partir desse título intercontinental, até porque o Independente não ganhava e o Racing dominava desde a década de 20, o Racing começou a ter uma decaída. Até que caiu em 83, cai para a segunda divisão. O Independente já tinha ganho 7 títulos. Exato, o Independente começa a ganhar isso. Um tempo depois, aí não vou me lembrar quem liderou o movimento, mas torcedores do Racing, isso começando a década de 90. Pegaram e fizeram uma marcha para Nossa Senhora de Lujan. Eu não sei qual é o termo religioso, mas meio que para, não é desmistificar, mas para limpar, sabe? Para tirar a mandinga. Demorou um tempinho, mas aí o Racing começou a voltar a disputar os títulos. Então, mais um conteúdo de Pedro Martelli para Alexandre Pretzel. Muito bom. Mais uma informação, mais um dia em que o discípulo supera o mestre. Futebol da Bandeirantes. Tá na Wikipédia isso aí, não, mano? você pode procurar, cara. Vai atrás aí, depois você procura, que é um pouco de história importante. Tem um embasamento para segurar no ar. Mas você tá nota 10 nesta noite. Eu sei que você gosta de tênis, viu, Pretzel? Por isso eu vou passar no plantão esportivo, destacando ele agora. Top 30 no mundo. Já a bola rola. 9h50 rola a bola no segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. Racing e Flamengo. Flamengo venceu primeiro por 1-0. O João Fonseca, o destaque do João Fonseca.
O que aconteceu com o João Fonseca, hein, Pedro Cohen? Pois é, Martelli, João Fonseca foi eliminado hoje do torneio Masters 1000 de Paris que ele estava jogando, foi eliminado por Karen Khachanov, perdeu por 2-1, com parciais de 6-1 para o russo no primeiro set, aí o João Fonseca consegue se recuperar e vence por 6-3 no segundo set, mas perde o terceiro por 6-3, mesmo placar do segundo set, o qual ele venceu. Então João Fonseca, que foi campeão recentemente do torneio ATP 500 da Basileia no último final de semana, é eliminado do Masters 1000 na fase de 32 restantes, depois de passar ontem, inclusive ele jogou com o Denis Shapovalov, que foi um dos concorrentes dele no ATP 500 da Basileia, mas hoje ele enfrentou o Karen Khachanov, tenista russo, e foi eliminado do torneio, Martelli. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco vai transmitir para você Racing e Flamengo, Flamengo e Racing. 9 minutos para a bola rolar no Futebol da Bandeirantes, no tradicional Daio de São Paulo, na fibra 90.9, na faixa estendida em 86.3. Você ligado no microfone da Bandeirantes, já vai começar o jogo. Palpite. Vai passar quem, Pretzel? Racing ou Flamengo? Flamengo, acho que com vitória. Nada de penalidades nesta noite, o Leandro Quesada. Eu acho que passa o Flamengo com empate nele cilindro na Argentina. Empate e o Flamengo se classifica para a grande final. Empate com gols? 1-1, acho que é um placar legal. 1-1 é um placar que pode rolar. 9 minutos para a bola rolar no cilindro, uma festa bacana, uma festa bonita do torcedor do Racing. Aí eu lhe pergunto, lá pode fogos de artifício, lá pode bandeira, lá pode instrumento, lá pode sinalizador, por que lá pode e aqui não pode, Pretzel e Quesada? Acho que é uma pergunta muito boa, uma questão de segurança aqui, né? Aqui não pode bandeira, aqui não pode. São Paulo, aliás, é uma chatice o ambiente do futebol, né? Porque é uma torcida só, não pode um monte de coisa. Mas na realidade, Martelli, esse negócio de poder ou não poder, eles vão ser multados, né? Tu pode fazer uma festa espetacular, tu paga a multa depois. Mas o Racing preferiu tomar a multa só para poder fazer a festa. Mas aí eu vou te falar, de quanto é essa multa? Eu vou te falar, desculpa, eu falei isso há um tempo. Não mais hoje, tá? Mas o racismo era um negócio para Conmebol. Porque era melhor você ficar cobrando multa e deixar os caras serem racistas, colocar dinheiro no bolso, do que você ter medida, e esse ano parece que eles começaram. Isso é a mesma coisa, Quesada. Os caras preferem acabar com a festa para falar não pode, é uma festa impressionante, fogos de artifício vindo de todos os cantos das arquibancadas, se unindo por sobre o estádio tomado pela fumaça com toda a segurança do mundo, e a Conmebol prefere proibir isso que está sendo feito de forma organizada, porque aí é mais fácil, você arrecada. Então, é isso que é complicado, né, Quesada? E é uma festa linda, né? Eu imagino os europeus, né, olham para isso e falam, caramba, que coisa diferente que é essa Libertadores, né? E a gente teria condições com as torcidas brasileiras de fazer uma festa tão bonita quanto essa. A gente viu recentemente o River fazer uma festa linda, né? Eu sou totalmente favorável a esse tipo de coisa. Agora, de forma organizada, né? De forma organizada, obviamente. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver o basquete da Sérvia. Vocês já viram? Sim. Os caras soltam isso daí dentro do ginásio. Aí é uma fumaceira, demora meia hora pra fumaça. Da Grécia também, Panathinaikos. Cara, é uma coisa louca, velho. Quem joga na Sérvia, Euroliga, né? Quem joga na Sérvia é o Iago. Sim. Que está crescendo nesse ambiente. O armador, aquele baixinho que era do Paulistão. Monstro, Iago. Inclusive, o basquete da Sérvia é um basquete incrível. O Fábio Bola, que é uma grande figura, que sabe, um abraço para ele, ele está dizendo que a multa é de $50 mil. Essa multa aí, abraço, Fábio. Para nossa escuta. E $1.000 por minuto de atraso, por causa do jogo. Bicharia. Aí essa fumaceira aí, ó, tu vai atrasar o início. O Flamengo vai pagar a multa? Quem paga é o Flamengo, né? Então, claro. $20 mil. Não. Dos 20 minutos de atraso? Não, atraso para começar o jogo. Quem paga é o Racing, por causa dos sinalizadores. Claro. Alô, faz o Pix. Sim, mas veja só, tem atraso por chegar atrasado também? Será que o Flamengo vai ser punido? Eu acredito que não. Será? Acredito que não. Bom, então assim, ó, $50 mil, ó, até sair essa fumaça que a gente tá vendo, certo? Na emissora que tá transmitindo o jogo, são $50 mil pela festa e mais $1.000 por atraso do jogo. Perfeito.
Vamos escalar os times no microfone da Bandeirantes, começando com o Racing que começa a partida em desvantagem, mas joga em casa na Bandeirantes a escalação dele. O Racing campeão mundial, campeão de Libertadores, 18 títulos argentinos na Bandeirantes. Vem a escalação do Racing. Os 11 escolhidos por Gustavo Costas: 25 Cambenses, 34 Mura, 23 Colombo, 6 Marcos Rojo, 27 Rojas, 36 Ucolini, 5 Nardoni, 32 Almendra, 28 Solari, 17 Conete e 9 Martínez. E o banco de Gustavo Costas Bueno. Vamos lá, com 21 Arias, 15 Martirena, 3 de César e 2 Garcia Bassi, 18 Bardo, 16 Barrios, 35 Quiros, 26 Sanches, 11 Zaratio, 77 Balboa, 7 Vergara e 10 Lucas Vieto. Tá aí a escalação do Racing, tá aí a escalação de La Academia, a escalação da equipe argentina. Lota o seu estádio, lota o cilindro, um show de fogos de artifícios que não param, hein? Protocolo oficial, jogadores em campo, não para de soltar fogos, o torcedor, uma fumaça branca, encobrindo praticamente todos os cantos do estádio. Na Bandeirantes vamos escalar neste clima, vem o Flamengo, vem o Mengão, vem o torcedor do Flamengo na Bandeirantes, vai ter que superar a pressão, o resultado é positivo, 1-0 na ida, mas vai ter que segurar, vem Flamengo, campeão mundial, tricampeão de Libertadores, 5 Copas do Brasil na Bandeirantes, você confere a escalação do Flamengo. Uma vez Flamengo. O Flamengo vem a campo com Rossi, número 1 no gol, 2 Varela, 3 Léo Ortiz, 4 Léo Pereira, 26 Alexandro, 5 Eric Pulgar, 21 Jorginho, 10 Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo com a 7, Carrascal com a 15 e Gonzalo Plata com a número 50. São esses os escolhidos pelo técnico Felipe Luiz. Repeteco do Flamengo. Vamos lá, com Rossi 1 no gol, Varela 2, Léo Ortiz 3, Léo Pereira 4, Alexandro 26, 5 Eric Pulgar, 21 Jorginho, 10 Arrascaeta, 7 Luiz Araújo, 15 Carrascal e os 50 Gonzalo Plata. E o banco de Felipe Luiz Bueno. O banco do time carioca vem com 25 Matheus Cunha, 22 Emerson Royal, 13 Danilo, 61 João Vitor, 6 Ayrton Lucas, 52 Everton Araújo, 8 Saúl de la Cruz com a 18, Michael com a 30, Samuel Lino com a 16, Bruno Henrique com a 27 e Juninho com a 23. Tá aí a escalação do Flamengo, tá aí a formação. Vai Flamengo, microfone da Bandeirantes transmite para você Racing e Flamengo. Arrascaeta de um lado, Zuculini do outro, os capitães ali no centro do gramado. Pro sorteio com eles, questão de preto e laranja, quero saber na Bandeirantes. Quem apita o jogo? Uma arbitragem completamente chilena. O árbitro principal, Piero Maza, com seus assistentes Cláudio Rita e José Retamal. E na cabine do VAR, Juan Lara, todos chilenos, Martelli. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes, vai rolar a bola para Racing e Flamengo, Flamengo e Racing. Racing não tem Sosa. Balboa começa no banco. Sosa não joga até o final do ano, a contusão no Maraca. Flamengo não tem Pedro. Flamengo não tem Cebolinha. O que viram das escalações, Quesada e Pretzel? Eu gostei da escalação do Flamengo. Eu achei até que ele poderia começar com o Saúl no lugar do Luiz Araújo. Jogaria só com Plata e com Carrascal na frente. Mas não é isso que ele faz, ó. Carrascal vai jogar aberto, jogou muito na partida de ida, foi o melhor em campo. Então gostei da escalação. E tem um banco de reservas forte também. A novidade é o De La Cruz, que nem foi relacionado no jogo contra o Fortaleza. Então interessante. Não tem o Pedro, né? Não tem o Pedro, fumaceiro agora, hein? Não tem o Pedro, que é uma grande referência. Agora aquela história, né? Martelli, Pretzel, Bueno e ouvintes. Você não tem um 9-9-9 de ofício, mas você pode ter nesse trio da frente com Luiz Araújo, Carrascal, Plata, um time que possa desenvolver e numa dinâmica se mexer bastante para confundir a marcação do Racing. Não vamos esquecer que no primeiro jogo, no Maracanã, o Sosa atrapalhou bastante o desenvolvimento do jogo a partir do meio-campo do Flamengo. Sosa que hoje, como vocês já destacaram, está fora. Agora, eu achei um time bem aberto, um time bem arrojado para jogar contra o Racing. Outros treinadores fariam o quê? Colocariam 3 volantes, inventariam 3 zagueiros, deixaria só um cara lá na frente. Então, pelo menos isso a gente vai aplaudir, né, o Felipe Luiz, que foi um grande marcador, foi um grande lateral, tem esse DNA defensivo, mas como treinador tem colocado esse time do Flamengo para frente e com muita capacidade para fazer um grande jogo hoje. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes, tem fogo de artifício até agora, hein? Um solitário
Um solitário ali e fumaça. Muita fumaça em campo. Neste momento, os jogadores vão ali para o círculo central. Lembra do papel picado no Beira-Rio entre Inter e Flamengo? Aquilo ali também foi terrível também. Mas aí cola, né? Aí atrasou 20 minutos e o Inter pegou a multa de $100 mil aí. Grudava na chuteira, né? Você não tinha como. No início tudo bem, mas depois deram uma limpada lá, ainda continuou a... Nossa, aquilo lá... Sim, foi ruim. Vai começar o jogo, tá tudo pronto para Racing e Flamengo. Flamengo e Racing, ó. Pega a sua carteira aí, viu, Pretzel? Já tira o talão de cheque. Começou, viu? $1.000 por Já minuto tá a partir de agora. Além dos 50 mil pela festa. Isso se não pintar mais uma pro Flamengo de atrasar mas quem paga é o Racing. Das 9h30 às 9h50. Minha gente. Hoje o que a Conmebol tá faturando, viu? Só de atraso, só de festa, só de prorrogação. E segue a fumaça branca. Que daqui a gente tem a câmera corrige, né, Queçada? As câmeras de hoje elas corrigem, né? Mas você vê que tem uma névoa, não dá pra começar o jogo. Aquele bife de chouriço com papas, viu? Aquele bife de chouriço com papas fritas e um delicioso vinho argentino. Já está garantido o jantar depois da partida. Dá pra ser da... A imagem aérea dá pra ver, né? Entende o que eu quero dizer? Mas a imagem do campo, zero. Parece que tem uma neblina. É o que o Martelli falou. E olha que a câmera dá uma corrigida, dá uma melhorada. Parece que o jogo é em Caxias do Sul, viu? 2 graus no inverno. Parece. É verdade. Já foram $1.000, hein? Já passou 1 minuto, então já são 51 mil. Aí, ó. 51 mil na conta. Faz a conversão aí, ó. Mais de 300. Vai dar 300, vai. Com tudo isso. 300 conto na conta da Conmebol. A fumaça tá tentando ir embora, hein? Aí o Rossi conversando com o juiz. Clima amistoso. Isso aí dá uma esfriada, né? De certa forma. Todo aquele clima, toda aquela velocidade da entrada pro Racing. Isso é melhor pro Flamengo. Claro. Isso é melhor pro Flamengo. Você tinha a época, lembra? Não faz muito tempo não, o quê? 10 anos, 8 anos? Quando não tinha esse protocolo oficial, os times entravam de forma separada, aí o visitante, o jogo era importante, dava aquela enrolada, né? Muricy era bom nisso. Falava, pô, o quê? Joga no Pacaembu, é no Allianz, antigo Palestra Itália, na Vila. Espera um pouco pra subir. Espera um pouco. Agora, você que é um grande analista de semblantes, Flamengo tá tranquilo, tá dando risada. Parece um jogo do Campeonato Carioca pelos semblantes, já que me perguntou. E o Racing concentrado, nervoso, né? Mas isso aí é um anticrime, você imagina o presidente da Conmebol com os patrocinadores do lado, né? Aí, isso é proibido, mas o que eu vou fazer e tal? Porque a justificativa para multa é isso, né? Você tem as placas, não dá para ver, e aí até por isso eles multam, né? Mas aí você tem que pensar, né? A festa do futebol, se você pensar só em patrocínio, sem torcida, sem festa, você não vende patrocínio, porque você não tem audiência. Então tem que fazer um equilíbrio. Olha lá, estamos com uma repetição de uma imagem. Tem a festa, não tem a fumaça, e os patrocinadores estão ali, ó, em perfeita visão. Vai começar a bola, vai começar a rolar a bola no estádio El Cilindro. Racing e Flamengo. Flamengo e Racing valendo vaga na final. É o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. Ainda há muita fumaça no estádio Presidente Perón. O jogo era para começar 9h30, 9h53, 3 mil doletas já foi. 3 mil dólares se foram. E agora nós temos sim a união dos jogadores em campo. Círculo central do gramado. Intercalado os jogadores do Racing e do Flamengo. Por que, hein, Bueno? Protocolo de antirracismo, Martelli, que já é praxe em todos os jogos da Libertadores. Isso aí foi uma das medidas que a Conmebol, aí a gente tem que elogiar também, acertadamente implementou. Então todo pré-jogo eles ficam ali intercalados no círculo central, tem uma mensagem vindo do alto-falante, uma mensagem também para quem transmite o jogo, basta de racismo, discriminação e violência. Tem um aviso para o torcedor que fizer gesto, vai ser preso sim, depende do país, né? Tem país que racismo não é crime, mas dependendo do país, aí sim você vai em cana. Jogadores lado a lado no círculo central do gramado. 9h54 da noite, o árbitro no centro do campo. Primeiro jogo no estádio do Maracanã na última semana, 1-0 para a equipe do Flamengo. Gol de Carrascal, que é titular nesta noite. Flamengo não tem Pedro. O placar mínimo joga a partida e a decisão da final, a decisão para ir da final para os pênaltis. O Flamengo depende apenas de um empate ou até mesmo, claro, cenário positivo seria uma vitória. O Racing precisa vencer por um gol a mais. Racing e Flamengo, a Bandeirantes vai transmitir. Foi embora.
A fumaça vai embora del cilindro. Racing e Flamengo vai rolar a bola para você ligado no microfone da Bandeirantes. Está aí o Zuculini. Capitão passando aquela mensagem para os jogadores. Racing de branco e azul ao lado esquerdo do microfone da Bandeirantes. À direita está posicionado o rubro-negro com seus meiões em preto e vermelho, shorts inteiro em preto, camisa em vermelho e preto no centro do gramado autorizado. Tá ali o centroavante artilheiro da equipe do Racing, Martínez. Martínez bate na bola, começa o jogo na Argentina. Curtindo a Libertadores da América, curtindo o futebol da Bandeirantes, é o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América, jogo de volta. Racing e Flamengo 0-0, começa o jogo. Racing tenta descer para o campo de ataque, manda para fora. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo no campo de defesa para a meia esquerda. Vem para a cobrança de lateral, Alexandre de primeira para Eric Pulgar perdeu a bola, ganha o Racing pela ponta direita, tentou dominar Solari, pressionado pela marcação, a bola toca por último no Solari. Na ponta direita a bola vai embora pela linha de fundo, tiro de meta para o Flamengo no primeiro lance do jogo aí, Bueno. O camisa 28, o Solari, já fez pressão para cima do 26, Alexandro, conseguiu roubar a bola, mas escapou dele e é tiro de meta para goleiro Rossi cobrar. Tiro de meta para o Flamengo bater, placar de 0-0, primeiro minuto de bola rolando, o Flamengo sai para o jogo. Rossi não tem pressa nenhuma. Racing vai tentar começar na pressão. Rossi começa o campo de defesa, sai para o jogo Flamengo. Rossi pela meia esquerda para Alexandre. Alexandre tenta o lançamento para o campo de ataque, passa pelo Plata, passa pela marcação, volta inteiro de verde na entrada da grande área. De perna direita, quebra Cambeses para o campo de ataque, toca de cabeça. A marcação do Flamengo tira, recua no campo de defesa. Léo Pereira vem por baixo. De qualquer jeito, tira de perna esquerda, põe para fora. Manuel para o Racing bater no campo de ataque pela meia direita. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Colombo está jogando pelo campo de defesa centralizado. Pela meia direita ele tenta o lançamento à frente na ponta direita. Toca de perna direita, corta de qualquer jeito. Varela tenta a triangulação. Flamengo desce no contragolpe. Plata errou o passe. Plata, ponta direita, campo de defesa, era para Luiz Araújo, manda para fora, passe errado. Manuel para a equipe do Racing bater no campo de defesa pela meia esquerda. Rojas sai jogando para Rujo pela meia direita para Colombo. Se apresenta Mura pela ponta direita, Mura tenta o lançamento, prefere Rujo para o campo de ataque, a marcação é para Martínez. Martínez na entrada da grande área, girou pela ponta esquerda, boa bola para o Konechny, não vale. Não vale a descida do Konechny, marcado. Impedimento no ataque do Racing, Lucas Bueno. Impedimento do camisa número 27, Rojas, após o cabeceio do M. Martínez. Do Maravilla Martínez, estava realmente em posição de impedimento. O lateral Rojas, será cobrado impedimento para o Flamengo, Martelli. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série Já. Está jogando o Flamengo pelo campo de defesa, quebra para o campo de ataque, corta a marcação do Racing, tenta o tapa de perna direita, Almendra pede a falta, o juiz não marca, não teve vantagem. Sem não, hein? Juiz não marca a falta, mandou seguir, mas ele vai parar o jogo. O que ele está marcando a falta aqui atrás? Ah, corrigiu. Corrigiu o juiz. O Almendra realmente sofre a falta do Eric Pulgar. Sofre a falta, o juiz viu que não teve vantagem, corrige e marca a falta, não é isso, Bueno? Isso mesmo, Martelli, na hora que o Almendra vai fazer o lançamento pro ataque, o Pulgar acaba pegando só a perna dele. O juiz tinha marcado a vantagem, porém decidiu voltar atrás com a decisão, primeira falta do jogo. ACT cobrança de falta pela intermediária ofensiva, lado direito, placar de 1-0 no agregado, placar de 1-0 para a equipe do Flamengo, construiu o resultado no Maraca, por enquanto na Argentina 0-0, vale vaga na final da Libertadores. O microfone da Bandeirantes transmite para você no FM 90.9, na faixa estendida 86.3, pegando legal. Falta para a equipe do Racing bater, jogadores de altura vão para o meio da grande área, tome levantamento, ponta esquerda, dentro da grande área, falhou a marcação, dominou, vem cruzamento, explode no Varela, vai-se embora. Vai-se embora pela linha de fundo, escanteio, Racing na ponta esquerda, e Bueno é o primeiro do jogo. Na primeira tentativa de ataque do time do Racing, Martínez consegue jogar a bola para o escanteio. Lá vem o 27, Rojas, para fazer a primeira cobrança de escanteio da partida. Escanteio para a equipe do Racing bater pela ponta esquerda, sobe o volume, o torcedor argentino, Rojas para a bola, partiu, levantou na entrada da grande área, toca de cabeça, conecta por meio da grande área, quarta marcação, afasta o Flamengo, tome contra-golpe, Arrascaeta meteu o bolão pra velocidade, agora à frente do Plata domina aqui da grande área pela ponta direita, Fátio levantou pela meia esquerda, levou na linha de fundo, Carrascal, a bola corre rente, a marca da Cal, não tem ninguém, Carrascal volta naquele da grande área, Plata demorou para soltar a bola, insiste o Flamengo pela ponta esquerda, Carrascal na triangulação, armou, bateu no gol, bateu mal, bateu muito
Paulinho de fundo, Carrascal, mal na finalização. Tiro de meta pro Racing, só isso, Bueno. Após um lançamento de Gonzalo Plata, Carrascal, Alexandre e Jorginho conseguiram fazer uma ótima tabela. Carrascal, o colombiano que fez o gol da última partida, conseguiu abrir para um pequeno espaço para chutar a bola, porém muito longe. Martelli, tiro de meta já cobrado. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Flamengo vem para o campo de ataque, Jorginho domina, tenta o tapa à frente, corta a marcação do Racing. Racing tenta descer no contra-golpe, chega Rossi. Rossi na intermediária ofensiva, tira por dentro para Léo Pereira. Léo Pereira pela meia esquerda para Alexandre. Alexandre por dentro, tenta o passe à frente, chega para Plata. Plata não consegue o domínio, corta a marcação do Racing, volta para Jorginho. Jorginho no campo de defesa, de novo para Léo Pereira. Léo Pereira pela meia esquerda, de primeira para o domínio, vem de trás. Vem sozinho, tá livre de marcação Jorginho. Jorginho amando pela quarta zaga, é para Léo Ortiz. Léo Ortiz pela meia direita, segue o Flamengo com a bola no chão para Varela. Varela tem o domínio da bola aos 5, quase 6 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Flamengo no círculo central com Jorginho. Jorginho pelo campo de defesa pela meia direita. Trabalha para Léo Ortiz. Léo Ortiz para Jorginho. Jorginho pela meia esquerda enxerga. Alexandro passou em liberdade. 3 dedos a bola. Abriu o balão pela ponta esquerda para Carrascal. Carrascal na quina da grande área. Soltou o balão para Arrascaeta. Que fita, escapou. Bateu travado. É liso demais, Arrascaeta escapa da marcação, bate em cima do zagueiro. Volta a bola para a equipe do Flamengo na meia esquerda, próxima à frente de Felipe Luiz. Alexandre para Carrascal, pediu um toque, hein? Pediu um toque, Carrascal cai no chão, juiz não marca. Pediu, juiz não viu, queria que marcasse o braço em que deixou supostamente o jogador do Racing. Segue o jogo, sai jogando o Flamengo empatando em 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. 6:20 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vale vaga na final da Liberta. É lançado Plata. Plata pela meia direita, aposta corrida com Marcos Rujo. Rujo para Rojas. Rojas tranquilo, sai jogando. No campo de defesa pela meia esquerda para Rujo. Rujo na quina da grande área, recua dentro da área para Seguleiro. Cambeses domina, tira pela meia direita. Tenta ser jogando a equipe do Racing. Colombo recebe, volta para Cambeses. Não sobe a marcação do Flamengo. Placar de 0-0. Cambeses pela meia esquerda para Rujo. Rujo volta a jogada para Cambeses. Cambeses inteiro de verde dentro da grande área, chapa a bola pela meia direita, é para Colombo, centralizado, tá pedindo, tá livre de marcação. Nardoni se apresenta, ele gira pela meia esquerda, de novo para Rujo. Rujo agora sim quebrou para a entrada da grande área do Flamengo, levantamento era para Martínez, quarta marcação do Flamengo para o jogo árbitro. Marcado impedimento do Conecni. É isso, Lucas Bueno. É isso mesmo, Martelli. Impedimento no ataque do Racing, impedimento do Conecte, um pouco impedido à frente ali do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Léo Pereira seguiu no último jogo, o Léo Ortiz volta depois de uma lesão no tornozelo, Martelli. Até o momento, esse Bandeira tá na Copa do Mundo do ano que vem, viu, Pretzel? Que a visão dele... Muito boa. Por milímetros. Agora o Flamengo começa o jogo como se estivesse no Maracanã. O Flamengo começa o jogo frio, tocando a bola e botando o Racing na roda, quem sabe. E eu estava comentando aqui, o Martelli com o Pretzel, né? O Racing é um time extremamente nacional, né? Os 11 jogadores que estão em campo são argentinos. Do outro lado está um time mundial, né? Com 6 estrangeiros e ainda sem contar um ítalo brasileiro que é o Jorginho, né? Isso é uma curiosidade também envolvendo a força econômica que permite o Flamengo a trazer jogadores aí internacionais de todos os lugares do mundo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Assim tenta descer para o campo de ataque na ponta direita, lançado, tenta chegar na bola solar e passa por todo mundo. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Flamengo bater. Mais uma tentativa do Racing que vai se embora e Rossi não tem pressa. Rossi não tem pressa para a cobrança do tiro de meta. Aí é o argentino provando do próprio veneno. Vence o jogo no agregado, Flamengo joga com o placar embaixo do braço e Léo Pereira, hein? Olha para o banco de reservas, mais um com problema no braço aí, Bueno. É isso mesmo, Martelli. O Léo Pereira está sentindo o cotovelo direito, leva as mãos ali, fala com o árbitro. Árbitro olha para o relógio, mas já será autorizado a cobrança do tiro de meta do goleiro Rossi. Vai para a cobrança de tiro de meta, Rossi vai ser jogando curtinho para a equipe do Flamengo, chapa a bola pela meia esquerda para Léo Pereira na linha lateral de sua grande área, na canhota. Ele quebra para o campo de ataque, não tem ninguém do Flamengo, Plata tenta chegar, chega antes o zagueiro, só acompanha a saída de bola no canto direito, Colombo, ganha Marumal. Colombo faz a cobrança de lateral, tá dentro da grande área, vem para o domínio Cambeses. Cambeses pela meia esquerda para Rujo, sobe o Forube, o torcedor do Racing, 0-0 placar do jogo, trabalha pela quarta zaga, Colombo pela meia direita, enxerga Mura, Mura por dentro, vem para Nardoni
Nardoni no círculo central do gramado, abre bolão na ponta esquerda, velocidade. Rojas tem espaço, pisa na bola e recua. Volta o jogo no campo de defesa para a equipe do Racing. Flamengo só observa, Racing sai jogando centralizado. Rujo pela meia direita, de novo para Colombo. Colombo tenta descer para o campo de ataque, ele gira para Nardoni. Nardoni pela ponta direita para Mura volta pela quarta zaga. Flamengo acerta a marcação, hein? Fica fácil quando o Racing entra no campo de ataque. O Flamengo acerta a marcação até o momento. Rojas domina pela meia esquerda, recua para Rujo. Rujo por dentro para Nardoni. Nardoni volta a jogada. Trabalha no campo de defesa. O Racing empata em 0-0. Na pressão, Plata pela meia direita. Foi para fora em manual para o Racing bater. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola rolando para você. Libertadores da América, a noite de Liberta, vale vaga na final, segundo jogo da semifinal na Argentina. Nel cilindro, relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Racing 0, Flamengo também 0. Na Bandeirantes, no QG de Esportes, plantão esportivo, chega mais alô, Lucas Bueno. E uma chance de muito perigo da equipe do Flamengo. Luiz Araújo abre para a perna esquerda, dá um chute forte, potente no canto do goleiro Cambenses, mas a bola acaba passando rente à trave. Mais um ataque para o Flamengo, chance criada pelo Gonzalo Plata pela direita. É tiro de meta para a equipe do Racing cobrar. O Flamengo chegou, chute a gol. Agora sim no plantão esportivo, fala Pedro Cohen, fala meu xará, diz aí. Quem passar desse jogo entre Racing e Flamengo enfrenta quem passar amanhã, às 9h30 no Allianz Parque. Palmeiras e LDU de Quito fazem o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Lembrando que o primeiro jogo lá no Equador foi 3-0 para a LDU. Racing chegou, toque de cabeça no gol. Rossi Spalme bota em escanteio. O cruzamento pro Conecte, ele testou. O Rossi espalmou na ponta dos dedos, bota em escanteio, lado direito, lado esquerdo. Do ataque do Racing. Sobe o volume, o torcedor do Racing, escanteio para bola. Rojas levantou na entrada da pequena área, toca de cabeça, a quarta marcação, o jogador do Flamengo sente. Aí quando é choque de cabeça, você tem que parar, viu, seu juiz? Você tem que parar, o Léo Pereira se levanta, segue o jogo, quebra de qualquer jeito, Varela, afasta a marcação do Flamengo, está jogando Racing no campo de defesa, Arrascaeta também cai. Jogadores do Flamengo agora já de pé, manda seguir o árbitro. 0-0 o placar do jogo. Peças para carro, moto, o caminho é na carta. A marca líder em suspensão, pode contar. Assim está jogando pelo campo de defesa, quebra a bola para o campo de ataque. Rujo pela ponta, toca de cabeça para o meio da grande área, vai no alto, Rossi. Tranquila a defesa do goleiro do Flamengo aí, Bueno. Muito tranquila a defesa do goleiro do Flamengo depois de passar por um aperto, com o número 17 fazendo uma bela cabeçada, mas o time do Racing continua apertando, Martelli. Flamengo está jogando pelo campo de defesa, a pressão do Racing não funciona, Léo Pereira domina pela meia esquerda, volta para Rossi. Rossi pressionando pelo Martínez, Rossi quebra para o campo de ataque, quarta marcação do Racing, volta pela meia esquerda, insiste a equipe do Racing, aumenta, domina, gira o jogo pelo campo de defesa, trabalha a bola mais uma vez, é para o domínio de Rojas para Rujo pela meia direita para Colombo quebra para o campo de ataque, leva a bola pela ponta direita, deu certo, é para Mura, corredor aberto, ponta direita, bateu a carteira dele, vem Carrascal. Firme, Carrascal tira, mas tira parcialmente, tira também Eric Varela, volta pelo campo de defesa, opa! O Léo Pereira girou pela meia esquerda para Alexandre, não vai na bola. Manual lateral para a equipe do Racing, e o Gustavo Costas, hein? Quantos anos tem o homem? Que eu vou te falar, de energia deve ter uns 23, viu, Queçada? Não para. É demais. Mas ele não para. Lateral para o Racing bater pela meia direita. Vem levantamento para o meio da grande área. Mura toma muita distância. 0-0. Lateral cobrado. Quicou na entrada da grande área. Voltou no alto. Arrascaeta tira. Arrascaeta quarta também. Na sequência a marcação do Racing. Na entrada da área tem disputa de novo. Sobra o braço em cima do Jorginho, hein? Jorginho sente, o árbitro para o jogo. Marca a falta. E a falta marcada para o Flamengo aí, Bueno. Falta marcada para a equipe do Flamengo no momento em que o Racing vem apertando. O técnico Gustavo Costas, de 62 anos, está muito nervoso na beira do campo. Jorginho segue no chão, mas falta de ataque. Flamengo já se aproxima da cobrança. 0-0 o placar do jogo, 14 minutos jogados deste primeiro tempo. O Racing finalizou uma vez, o Flamengo finalizou uma vez também. O que vê do jogo, Pretzel, o que vê do jogo, Queçada? Olha, o Flamengo, eu falei na primeira participação, botou o Racing na roda. O Racing não tocava na bola. E o Flamengo, com muita autoridade, teve o chute do Luiz Araújo, bem lembrado pelo Bueno, mas a resposta do Racing foi numa grande defesa do Rossi.
no cabeceio do Conec, né? O jogo parelho, jogo nervoso e bem parelho, pessoal. É um jogo bem igual, né? Com muita marcação. O time da casa levou um susto no início porque o Flamengo realmente troca passes, vai muito bem nessa troca de passes. E um jogo de nível de Libertadores da América, né? Um bom jogo, a gente está acompanhando, poucas chances ofensivas, mas um jogo muito concentrado ali na disputa de bola no meio-campo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Flamengo vem para o campo de ataque, Arrascaeta soltou na ponta amarela, vai fazer. Spalma, Cambeses. Se agiganta o goleiro do Racing. Boa a bola, Arrascaeta na esquerda. Ele cruza na entrada da pequena área, passou o Plata. Chega Varela, bate no gol, se atira contra a bola e tome Mengo. Flamengo vem para o campo de ataque de novo. Na ponta direita, para cima da marcação. Arrascaeta cruza, rasteiro. Corta a marcação, volta pela meia direita para Varela. Pressão da equipe do Flamengo. Flamengo não tá pombo no jogo. É melhor, inclusive, do que no Maraca, hein? Jorginho domina pela meia direita. Jorginho para Eric. Eric pela ponta, tenta descer mais uma vez com Léo Ortiz. Léo Ortiz perde a bola. Afasta a marcação do Racing. Racing está jogando pelo campo de defesa, pela meia esquerda, quebra para o campo de ataque de qualquer jeito. Rujas tenta o lançamento, Martínez briga por ela. Chega Alexandro, Alexandro está pressionado, passou por dois, chapelou. Boa jogada de Alexandro. Chapela solta pela ponta esquerda, vem-se embora. Carrascal, Carrascal devolveu para Arrascaeta. Arrascaeta, entrada da grande área, armou, bateu no gol. Para fora, para a linha de fundo. Era o Luiz Araújo na bola, que descida do Flamengo. Ele fintou, bateu, passou esquerda do goleiro Cambeses, quase o gol aí, Bueno. Ele tá querendo o jogo, a segunda chance de Luiz Araújo, novamente cortando para a perna esquerda e finalizando. A primeira foi por baixo, a segunda foi pelo alto. As duas passaram muito perto do gol do goleiro argentino. Muito perto mesmo, mais uma chance do Flamengo, uma chance que começa numa roubada de bola do Alexandro e o Flamengo parece que está jogando no Maracanã, Martelli. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aperte simples em um instante. 0-0 placar do jogo, 16 jogados, Racing não começa bem a partida. Flamengo vem para o campo de ataque, vinha Varela, perde a bola pela meia direita, ganha a equipe do Racing, desce em contra-golpe pela ponta, falta, Giz não deu. É Libertadores, a arbitragem é diferente. Sai com bola e tudo, Jorginho. Conecne, ganha arremesso lateral pela meia esquerda. 17 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Conte com alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se é HG Nakata, pode contar. 17 deste primeiro tempo, Racing sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada pela meia direita, Colombo. Colombo ergue a cabeça, volta um pouquinho mais atrás. É para Rujas. Rujas pela meia esquerda para Rujo. Rujo tenta descer para o campo de ataque. Jogador de seleção argentina. Volta lá atrás. Dentro da grande área. Sai jogando o goleiro. Cambeses sem pressa. Flamengo tá fácil pro Racing. Tá fácil pro Racing essa saída de bola. Mas quando ele cruza o Flamengo, marca bem, viu, Pretzel? Flamengo marca bem, viu, Quesada? Muito bem. E essas duas bolas anteriores, a grande jogada na combinação do Carrascal e do Arrascaeta. Muita qualidade dos dois. E depois o chute do Luiz Araújo. Então o Cambeses evitou o gol do Varela e o Luiz Araújo em 2 arremates quase faz um gol pro Flamengo. O Flamengo com repertório, né? Esses chutes do Luiz e a jogada na troca de passes. Belíssima jogada, inclusive, construída pelo Arrascaeta. O Arrascaeta, em alguns momentos, vira um falso 9, né? Não há um 9 porque o Pedro tá fora, mas o Arrascaeta muito próximo da área do adversário. E o Flamengo fazendo um jogo muito consistente nesses primeiros minutos de jogo. Léo Pereira domina pela quarta zaga do lado esquerdo, se apresenta agora centralizado, Jorginho, Jorginho, lança bolão, ponta esquerda, linha de fundo, Alexandro chegou, cruzou, faltou perna para Alexandre, ele ataca a linha de fundo, mas cruza mal, tiro de meta para o Racing, é isso? O Alexandro consegue dominar a bola depois de um ótimo lançamento do Jorginho, mas foi apenas o domínio que o lateral esquerdo conseguiu. A bola acabou saindo para fora, tiro de meta para a equipe do Racing cobrar e o goleiro Cambeses já está posicionado. Cambeses está jogando no campo de defesa, gira pela meia direita para Colombo. Colombo quebra para o campo de ataque, tenta subir para tocar de cabeça, sobe o zagueiro do Flamengo. Léo Ortiz toca de cabeça para Arrascaeta. Arrascaeta pela meia esquerda para Alexandre, Alexandre para Jorginho, tudo isso no campo de ataque. Do lado esquerdo desce o Flamengo. Bolão, Alexandre lançou nas costas da zaga. Na linha lateral da grande área pela meia esquerda, perde espaço, pisa na bola Plata. Plata para cima da marcação, Plata para Carrascal, Carrascal para Plata, para Carrascal, ponta esquerda, deixou
deixou o zagueiro no chão, cruzou na segunda trave, Varela dominou, devolveu a Arrascaeta, era pra bater no gol. Rasga de qualquer jeito a zaga do Racing. Racing tentava descer o contragolpe. Foi muito bem, mas foi muito bem. Léo Pereira, Eric Pulgar na sequência ganhou para o Flamengo que desce. Arrascaeta finta na entrada da grande área, rasga de qualquer jeito, tira a marcação do Racing. O Flamengo tá bem no jogo, quase 20 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Vale vaga na final, vale vaga na final da Libertadores da América. Futebol da Bandeirantes transmite, é bom jogo do Flamengo, hein? No tradicional Daio de São Paulo, né? Fibra 90.9 na faixa estendida em 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal na Argentina, jogo de volta. No El Cilindro, relógio marca. 20 jogados do primeiro tempo. Vem Flamengo, vinha Flamengo. Jorginho cruza para fora. 20 do primeiro tempo na Bandeirantes, Racing 0, Flamengo 0. Que esse de esportes fala Pedro Cohen. O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, foi eliminado hoje na fase de 32 no Masters 1000 de Paris. Ele que havia passado por Denis Shapovalov na primeira fase, perdeu hoje para o russo Karen Khachanov por 2-1, parciais de 6-1, 6-3 vitória do brasileiro no segundo set, e o russo fechou o jogo com 6-3 no terceiro set. Quantos games você falou que faria no João Fonseca, ou Pretzel? Quantos games? Eu perderia por 6-4, acho. E o segundo set? Tie break? 7-5. E se fosse um Grand Slam? Melhor de 5 sets? Não, então pneu. Quanto? Pneu, 6-0. Pra você? Não, pra ele. Pra ele, ok. Se eu ganhar um game dele, aliás, se eu fizer um ponto no João Fonseca, já tá bom. 28 do mundo. 21 jogados deste primeiro tempo, 0 pro Racing, 0 pro Flamengo. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Racing pro campo de ataque. Conecre. Cruzou em cima do Almendra. Contra-golpe agora pro Flamengo. Arrascaeta bota pra correr na ponta direita. Plata encara a marcação, quina da grande área. Ele Rojo. Aí o duelo pra cima do zagueiro. Encostou mais um. Recomeça a Plata. Plata pela meia direita pra Luiz Araújo. Luiz Araújo pra Jorginho. Vem todo mundo do Flamengo de trás. Jorginho pela meia direita para Varela. Varela passa a bola pela quarta zaga no campo de defesa. Domina Léo Ortiz. Léo Ortiz de primeira para Jorginho. Jorginho para Léo Ortiz. O Flamengo corrige o jogo. Trabalha pela meia esquerda, hein? Alexandro lança, passou no Flacão, pediu a bola. Era para Gonçalo Plata, tira a marcação, vem por baixo. Foi para fora, Marcos Uruco. Manuel para o Flamengo bater no campo de ataque do lado esquerdo. Torcer é bom, torcer na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br. Cadastre-se, entre na torcida, comente. É o seguinte, comente Pretzel sobre a torcida do Racing. O Flamengo acaba de esfriar o ambiente do jogo. A torcida do Racing, a gente vê pelo nosso ambiente, na nossa transmissão, que ela não está fazendo a festa que fez quando os times entraram em campo. Por quê? Porque o Flamengo simplesmente amordaça o Racing e amordaça os torcedores, Quesada. A diferença técnica muito grande. Tá meio xoxa essa torcida, hein? Tá estranho, porque assim, o time não tá acompanhando a vibração inicial da torcida, a gente elogiou aqui. E o Racing tá muito nervoso, né? Você vê se o Konechny tocou a bola em cima do Almendra. Pô, tava ali, tava sozinho, sem marcação, né? Então isso demonstra também que o time não tá antenado com a necessidade de se fazer o resultado e jogar uma partida mais tranquila. E realmente o Flamengo, o Pretzel falou, quando o Flamengo tá numa noite inspirada, é difícil segurar esse time, cara. Martelli, diga. Faltando gol. Camisa número 13, Danilo tá aquecendo após o Léo Pereira sentir ali o ombro. O camisa número 13 foi para aquecimento no momento que o Flamengo cobra sua segunda falta do jogo. Luiz Araújo na bola. Falta pro Flamengo bater na meia esquerda. Araújo com as duas mãos erguidas. Jogadores do Racing fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. Luiz Araújo para cobrança, placar de 0-0. Autoriza o árbitro. Luiz Araújo levantou, segunda trave no alto. Tira a marcação do Racing. Volta pela meia direita, volta para Jorginho. Jorginho tenta o passe à frente para ninguém, manda para fora. Lateral para o Racing bater no campo de defesa do lado esquerdo, isso é isso. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra. Dá tudo certo. Libertadores da América, vale vaga na final por enquanto. 24 jogados da primeira etapa do El Cilindro na Argentina, 0-0. 1-0 jogo de ida no agregado, hein? Tá dando Flamengo na final amanhã.
Palmeiras e LDU se enfrentam no Allianz Parque. Futebol da Bandeirantes transmite o jogo. Será que teremos uma das noites mágicas do Palmeiras? Placar de 3-0 no jogo de ida, hein? Ulisses Costa transmite o jogo. Está jogando Racing pelo campo de defesa. Trabalha a bola Colombo. Recomeça na entrada da grande área. Tenta quebrar para o campo de ataque mais uma vez. Cambeses. Cambeses de novo pela meio direita para Colombo. Colombo para Cambeses. Cambeses pela meio esquerda é para Rojas. Rojas está pressionado. Volta a jogada dentro da grande área para Cambeses. Cambeses não tem ninguém para sair jogando, hein? Vou te falar, não esperava isso não. Não esperava isso não, o Flamengo é muito superior na marcação do jogo, hein? Aquela pressão do Racing, mas o time tá em casa. Não aconteceu nada em 25. Talvez o toque de cabeça ali, mas teve um chute do Flamengo também, uma finalização para cada lado. Almendra agora sim, fintou na ponta esquerda aqui na grande área, desceu, tá sem espaço. Gira para a meia esquerda, para Conecne, levantou na entrada da grande área, corta a marcação, Fura. Fura, vem o chute a gol aí, você tá com uma confiança, hein? O Moura tá com uma confiança, hein? Encheu o pé e mandou pela linha de fundo, Bueno. Numa jogada que começa com o Rojas pela ponta esquerda, consegue fazer o drible, consegue o cruzamento. Logo após isso a bola sobra nos pés de Moura e uma furada de Carrascal, que com a confiança lá em cima tentou o chute e foi pra fora. Vem pro campo de ataque, o Flamengo insiste pela meia esquerda, Plata tentava fazer a frente, a marcação ganha manual pela meia esquerda. Lateral pro Flamengo bater do campo de ataque ao lado esquerdo. Na Bandeirantes, no tradicional Taio de São Paulo, né? Fibra 30.9 na faixa estendida. Pega legal para todos os cantos do Brasil, 86.3. O Flamengo empata em 0-0, vale vaga na final. O agregado tá 1-0 pro Flamengo, venceu o jogo no Maracanã. Gol de Carrascal. Carrascal é quem domina pela meia esquerda, tira pela canhota para Alexandro. Alexandro pressionado, recua para Jorginho. Jorginho pelo círculo central do gramado, trabalha a bola mais uma vez, Eric Pulgar por dentro para Léo Pereira pela meia esquerda, bota na roda o Racing, Léo Pereira tenta o passe à frente, agora errou, tentou descer no contragolpe, Jorginho na cobertura, ele cruza a fronteira, muito bom jogador Jorginho pela meia direita para Luiz Araújo, nada de segurar a bola, Luiz Araújo para cima da marcação pela ponta direita, pedala, balança, volta para Eric Pulgar domina pela meia direita, gira o jogo por dentro para Luiz Araújo para Varela pela meia direita, tenta descer, não tem espaço, volta para Eric no campo de ataque pela ponta direita, o Rasta parado, Flamengo também, Eric entrada da grande área, tenta cruzar, não é um jogo de tanta movimentação não, né? Vocês repararam, os caras meio plantados, viu, Pretzel Quesada? O Racing tá muito cauteloso, porque se tomar um gol, se largar atrás, adeus, sabe que não pode tomar um gol. Então por isso a cautela e não se expõe muito. O time que se movimenta é o Flamengo, né? Aquela história do Sampaoli, amor pelo balão, né? O Flamengo está mais tempo com a bola, agora tem o erro do Rossi, porque isso o Racing faz bem, que é essa pressão na saída de jogo. Olha o Racing aí. Racing tenta descer, lançamento pela ponta esquerda, tentava Domínio Martínez, casa a marcação, mas volta no círculo central para Plata. Plata ganhou, nossa Plata, que grossura. Ele ganhou e de canela erra o passe e volta para Rufo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe. Pode contar. 27-30 jogados deste primeiro tempo na Libertadores da América. Até o momento permanece vivo o Flamengo. Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0. 0-0 na Argentina, garante o Flamengo na final. Amanhã tem pra você na Bandeirantes. Amanhã, futebol da Bandeirantes transmite Palmeiras e LDU. E aí, torcedor do Verdão, vira ou não vira? Vai ter a noite mágica ou não vai ter a noite mágica o Palmeiras? Alexandre pelo círculo central tentava o passe para Arrascaeta, perde a bola, ganha a equipe do Racing, tenta descer pela meia direita, pressionado pela marcação, tentou se virar, conseguiu se virar na Dule, mas aí ele erra o passe, o Costas fica louco da vida com ele. Eric Pulgar solta o passe e fica sentindo o juiz a parar o jogo. E o Eric tá sentindo em campo, hein, Bueno? Eric Pulgar com as mãos na boca, leva as mãos mais precisamente nos dentes após uma jogada com o camisa número 23, Colombo, que passa perto do rosto do atleta, está no chão, já está se levantando, é falta para a equipe do Flamengo, Martelli. É, um lance ali que vai no rosto do Eric, mas os senhores viram alguma coisa ali maldosa? Foi mais no peito, hein? E aí o Eric valorizou. O jogador do Racing, quando ele vê que a bola já saiu dos pés do Eric Pulgar, ele dá uma chegada ali, né? Pode até ter havido a maldade, a sorte é que não pegou, né? Não pegou do jeito que o argentino queria. Mas faz parte, Libertadores é assim. E outra coisa, tem só 3 faltas no jogo. A gente está chegando quase a 30 minutos, Palmeiras e Cruzeiro teve 40 faltas. Racing e Flamengo, semifinal de Libertadores, 3 faltas no jogo. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aperte simples em um instante.
Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirante. João Paulo Capelo, eles assume. Flamengo tenta descer para ataque. Luiz Araújo pela meia direita, é desarmado o Rujo. Grande zagueiro Rujo. Desarma, mete a bola pela meia esquerda. Almendra tenta descer o Racing de novo para Rujo. Para Conecte, que está pedindo. Livre de marcação, ele recebe Martínez na entrada da grande área. Pediu o lançamento. Conecte, lançou para o meio da grande área. Dominou, veio o chute, a gol de longe. Explode na cabeça do Léo Pereira. Insiste o Racing. Volta a bola para a equipe argentina. Na ponta direita. Mura caprichou pro Rossi. Que cai, faz a defesa, mas o Martínez fica sentindo. O Rossi também fica sentindo, não sei não, hein? No cruzamento do muro, o Martínez vai pra cima do Léo Pereira. Tem um encontrão, mas pô, aí até nessa você vai cavar, Martínez? Fala, Bueno. Tem um encontrão entre Léo Ortiz e Martínez. O Martínez fica reclamando de uma cotovelada na cabeça. Já o Rossi, na disputa com o Almendra, cai no chão. Ambos no chão. Mas até o momento a arbitragem não marca nada, Martelli. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Libertadores da América, semifinal, jogo 2, jogo de volta na Argentina. El Cilindro, relógio marca 30 do primeiro tempo. Racing 0, Flamengo também 0, avançando para a final. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Pedro Cunha. Hoje foi dia de rodada atrasada no Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 12ª rodada do campeonato, o Fluminense venceu o Ceará no Maracanã pelo placar de 1-0. Gol de falta do lateral esquerdo, René. Esse é o 5º jogo de Zubeldia no comando do Fluminense no Maracanã e a 5ª vitória. 100% de aproveitamento para o agora 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Ó o Zubeldia em Pretzel. Ó o Zubeldia em Quesada. Rival do Flamengo, hein? Indo muito bem no Flu, né? Se bem que ele levou 2-0 do Vasco semana passada, foi um amasso, lembra? Foi um amasso. Mesmo. E o jogo, hein? 31 jogados, 0-0, agregado, Flamengo passando. Tá muito bom o jogo. O jogo tá muito bom, o Flamengo realmente domina. Quando toca a bola e a passagem do meio campo para frente, o Racing realmente fica muito preocupado. Só vive de bola longa. Falhou a zaga do Flamengo, ganhou o Racing, ponta esquerda, girou, bateu, mandou para fora, pela linha de fundo. Chance espetacular do Racing. Na ponta esquerda, uma bola que foi quebrada lá da defesa da equipe do Racing. Domina ao lado esquerdo, o Almendra. Gira pra meia, pro Solari. Ele bate no gol, passa por cima do gol em linha de fundo. Passe o primeiro gol do jogo aí, Bueno. Em uma ligação direta do camisa número 25, Cambenses, o goleiro dá um ótimo passe pro número 28, Solari, que viu uma bobeada na defesa do Flamengo, abriu pra perna direita, chutou. Seria um chute sem chance para o goleiro Rossi, mas colocou um pouco mais de força nela e ela subiu pra cima do gol. Uma ótima chance do Racing na partida, Martelli. Quase a equipe do Racing faz o primeiro gol. Flamengo toma o susto e tome Flamengo. Arrascaeta na entrada da grande área, não soltou a bola, perdeu. Vem o Racing pro campo de ataque, o Martínez não acha nada. Corta Léo Ortiz, contra-golpe pro Flamengo. Arrascaeta adiantou, passou do primeiro, passou do segundo na grande área. Vai fazer o golaço, bateu no gol. Cambenses! Se agiganta, Cambenses fecha o ângulo. O Arrascaeta passou por 2, saiu na cara do gol, Cambenses de novo. Inacreditável que faz o goleiro. Tá salvando o Racing até o momento aí, Bueno. Mais uma defesa do goleiro Cambenses. Ele, camisa número 25, viu o número 10, Arrascaeta, na sua frente. O Arrascaeta que pega a bola num domínio de bola do Léo Ortiz, passa por um, passa por dois, na dividida no pé de ferro, consegue ganhar, fica cara a cara com o goleiro que defende com o rosto, Martelli. O primeiro escanteio do Flamengo na partida, Arrascaeta já está indo para a bola, Martelli. Ó, o Cambenses tomou a bolada no rosto aí, Quesada, mas está salvando o Racing. Os dois goleiros são os destaques da partida até aqui, né? O Rossi de um lado, o Cambenses do outro. Agora, como é um chutão, hein, Pretz? É um chutão despretensioso. Quase matou a zaga ainda o Varela e por pouco o Solari não faz 1-0 para a equipe do De novo nas costas do Varela, que eu acho que o Varela é lateral, o Emerson Royal é ala atacante. Então,
A escolha pelo Varela eu achei acertada. Mas essa bola longa é uma preocupação para o time do Flamengo, né? Um bom primeiro tempo, bem jogado, com só 3 faltas. A bola rola, o árbitro faz uma arbitragem tranquila. Arrascaeta é demais, né, gente? Eu sou muito fã da Arrascaeta. O Varela tá amarelado. Se tomar amarelo na partida de hoje, não joga final. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Na Bandeirantes transmite João Paulo Capelanes. Lateral para a equipe do Flamengo bater na ponta esquerda. Encontrão, Moura reclama que deixa o braço o jogador do Flamengo. Os jogadores do Racing vão para cima dele. Rapidamente o árbitro lembra que tem VAR. Fecha o tempo e desaba o Moura. Não sei não. Quero ver a repetição. O Moura está reclamando, diz o juiz que viu que não foi nada e pede para o Moura levantar. 35 do primeiro tempo. Tá sentindo o Moura em campo, hein, Bueno? Arbitragem de Piero Mazza pede apenas para o Moura levantar ali numa disputa de bola com o Carrascal. Puxando o outro, o Moura acabou levando a pior, mas a arbitragem já pede para o camisa número 34, argentino, levantar. Zuccolini, capitão da equipe do Racing, reclamando ali com a arbitragem, mas me parece que não vai dar nada, Martelli. Apenas lateral para o Flamengo. Diz que obra o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Quesada e Pretzel viu alguma coisa, nada, manda seguir o juiz. 0. Nada, segue o jogo. Lateral para a equipe do Flamengo pela meia esquerda. Alexandre arremessa a bola para o meio da grande área. Quarta marcação do Racing, tenta descer em contra-golpe. Acelerou pela ponta esquerda, cruzamento. Zuccolini corrige. Insiste o Racing, desce pela ponta esquerda. A equipe argentina está tentando descer mais uma vez para Solari. Solari cruza na entrada da grande área. Só levantamento para a área. Tira a marcação do Flamengo, tira fácil. Arrascaeta no meio de 3. Que tranquilidade a da Arrascaeta. Joga a bola, o uruguaio joga muito. Mete a bola para Carrascal. No ciclo central está pressionado. Sai jogando o Flamengo pela meia direita. Tranquilidade de Varela. Varela quebra para o campo de ataque. A bola sai em lateral, diz o árbitro. Manuel pro Racing bater no campo de ataque ao lado esquerdo. Conte com qualidade, a durabilidade e a confiança que o Nakata oferece. Se é Nakata, você sabe, pode contar. 36,5 deste primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes no FM 90.9. Vem Racing, cruzamento para o meio da grande área, quarta marcação. Minha gente, jogo era para começar, 9h30, começou 9h50, estamos com 36 jogados deste primeiro tempo. Colombo está jogando pelo campo de defesa, gira o jogo, de zagueiro para zagueiro, pela meia esquerda, posicionado Rujo cruza a fronteira, vai-se embora, gira o jogo, dá o passe por dentro para Zuccolini. Zuccolini de primeira volta, jogada para Moura pela meia direita, ele cruza a fronteira, vai-se embora, o lateral direito da equipe do Racing, está pressionado pela marcação, volta pela quarta zaga, é para Colombo gira pela meia esquerda para Rujo, último homem do Racing, Rujo cruza a fronteira, desce, vai curtindo uma de meia. Flamengo se posiciona na defesa, só espera o tempo passar, a bola rolar. 1-0 no Maracanã, 0-0. Flamengo está na final da Libertadores até o momento. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Insiste a equipe do Racing pela ponta direita, Moura tenta o cruzamento, mergulha, vai por baixo, tira Léo Pereira, corta a marcação, mas volta pela meia direita, novo lançamento para a área, passou por todo mundo, chute contra, vai nas mãos do Racing. Estão pedindo recuo, mas aí os torcedores do Racing, viu? Não, é o toque de mão. Pensei, só faltava essa, viu, Bueno? Isso, tô pedindo toque de mão ali na hora que o camisa número 9, Martínez, subiu para cabecear. Fica a reclamação do toque de mão, mas a arbitragem chilena não marcou nada. O jogo já seguiu. É lateral para a equipe do Flamengo, Martelli. Vamos ver a repetição. Mas isso aí no futebol brasileiro. Mas isso aí, o Varela erra o cabeceio. Eu não sei se pega na barriga ou no braço esquerdo dele. Isso aí no futebol brasileiro é mais ombro, né? É mais ombro, peito, né? Ombro e a bola escorrega. No manguito. Aquece o manguito antes de ir pra academia, Quesada? Sempre. Não, segue o jogo. Segue o jogo. Aí é reclamação. E o braço do Gustavo Costas? Eu acho que ele teve algum problema ali, né? O Manguito, sabia que foi um zagueiro do Flamengo na década de 70 e campeão em 80. Rondinelli e Manguito a defesa. Gustavo Costas tinha 3, 4 anos quando ele caiu e se machucou e ficou com esse problema pra toda a vida. Mas ali foi Manguito, viu? Ali foi Manguito, foi nada, não é possível. Se marcar esse pênalti aí para, hein? Nada. O Almendra tá conversando com o Luiz Araújo, os dois se estranhando. Aí não sei, é o quê pra cá, o que pra lá. Vai mandar seguir, né, gente? Não pegou na mão. Vai dar seguir o juiz.
Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. Almendra domina para a equipe do Racing, está jogando no campo de defesa, a equipe argentina quebra para o campo de ataque, Rugo tenta lançamento, mas pô, os caras treinaram só chutão. O Racing é só chutão, gente. E aí eles que se virem lá no meio da área. Léo Pereira mais alto que ele, sobe a marcação, volta para a esquerda, Almendra, bola para a equipe do Racing, na ponta esquerda, Rojas fintou, perna direita, cruzou, toque de cabeça, gol! Passa a esquerda do Racing. Linha de fundo, tiro de meta pro Flamengo e só isso, Bueno. Somente tiro de meta numa chance do do Racing pela ponta direita. Solari cruza ali para Zucolini, ele subiu para o ataque, tentou fazer o cabeceio, bola para fora, tiro de meta para a equipe do Flamengo cobrar e o goleiro Rossi não tem nenhuma pressa para cobrar. Monta peças de qualidade na Cata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em peças. Na Cata pode contar. É impressionante, hein? A demora para a cobrança de tiro de meta do Rossi, mas é o trabalho, né? É o veneno inverso. Rossi quebra de perna direita para o campo de ataque. Aposta a corrida prata, goleirão. Cambeses na meia-lua de perna direita, tira. O jogo dos chutões até o momento, hein? Lateral para a equipe do Flamengo bater no campo de ataque pela meia esquerda. Já vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirante. João Paulo Capellunes assume. O Flamengo por enquanto está na final da Libertadores da América. Flamengo faz a cobrança de lateral para a meia esquerda. Alexandre para Rascaeta, ele errou o passe. Quarta marcação, Rojas tira de qualquer jeito, sobe para tocar de cabeça a marcação. Xinga, Léo Pereira comete a falta. Desmarca a falta Racing, círculo central, toque de mão. É isso, né, Bueno? Na hora que sobe pro cabeceio, o Léo Pereira acaba acertando a bola na mão dele. É falta pro Racing, falta de ataque. Lá vem o camisa número 5, o número 32, Almendra, para fazer a cobrança. Cobrança na área, cobrança perigosa, Martelli. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafra. Acesse torcida.mafra.com.br. Cadastre-se, entre na torcida. Racing desce, cobrança de escanteio, toque pro meio da grande área. Tirou Alexandro, rasga Carrascal. Essa bola aérea perigosa está começando a incomodar o Flamengo. Vem novo levantamento para a segunda. Nossa, não. Juiz tem que dar o cartão amarelo. Deliberadamente o jogador do Racing empurra o jogador do Flamengo na área para atingir o Rossi. Abandona completamente a jogada. Empurra o jogador do Flamengo. O juiz vai ter que marcar a falta. E acho até que cabia o cartão amarelo. Aos 41 do primeiro tempo, hein? O Varela foi atirado dentro da grande área, viu, Lucas Bueno? Na segunda tentativa de cruzamento do Almendra, o goleiro Rossi se adiantou, mas o jogador do Racing não estava nem aí. Consegue subir junto com o Varela, acaba atingindo o lateral direito, cai no chão, marcado apenas falta. Objetos sendo lançados no goleiro Rossi, Martelli. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. 42 minutos jogados, na Bandeirantes, o futebol da Bandeirantes transmite a Libertadores da América. Martínez dominava na entrada da grande área, segundo jogo da semifinal, Flamengo 0, Racing também 0, Flamengo desce, Arrascaeta para a esquerda, para Plata tenta escapar da marcação de calcanhar, inventou, a bola vai-se embora pela linha lateral. Manuel pro Racing bater no campo de defesa do lado direito. Agora no Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. 42,5, lateral para a equipe do Flamengo bater na Bandeirantes no futebol carioca. Por enquanto o Flamengo está indo para a final. Alexandre para a cobrança de lateral no campo de ataque pela meia esquerda, não tem pressa, jogadores reclamam, torcida também. Alexandre arremessou na velocidade para Carrascal pela ponta esquerda, tentou dar um tapinha à frente, Rojo sobe para tocar de cabeça, quarta marcação do Racing no círculo central, domina, está livre de marcação, Conecre, abre a jogada no campo de defesa pela meia esquerda, Rojas quebra para o campo de ataque, Martínez disputa com Léo Ortiz. Não ganha uma, hein? Martínez não ganha uma e tá impedido de novo. Aprende com o Ronaldo, viu, Martínez? Vê os vídeos que não ficava em posição irregular. Já é o quarto impedimento só do Martínez, viu, Bueno? É isso mesmo, o quarto impedimento do camisa 9, ele que é o artilheiro da Libertadores junto do Flaco Lopes do Palmeiras, mas não consegue jogar hoje, sendo muito bem marcado pela dupla Léo Pereira e Léo Ortiz. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. O primeiro tempo é o primeiro tempo Flamengo classificado. Se ficar dessa forma, que é de Pretzel, o segundo tempo é o jogo confortável do Mengão, viu?
Nos últimos 5 minutos achei o jogo pobre tecnicamente. Acho que o Flamengo está errando demais. Deu muito campo para o Racing agora e o Racing vivendo de bola aérea. Um cruzamento na área, um cabeceio, uma tentativa de segunda bola e de confusão, quem sabe. O Flamengo faz ali um jogo seguro defensivamente falando, né? Só uma chegada com perigo ali, que foi aquela defesaça do Rossi. Mas realmente o futebol do Racing é muito pobre, né? O time da casa, que precisa desenvolver mais ofensivamente, não está fazendo uma grande partida. Realmente está devendo o Racing. E para o Flamengo o tempo está passando, né? Já garantiu pelo menos aí um tempo sem tomar gol. E daqui a pouco, na segunda etapa, se continuar desse jeito o Racing, o Flamengo estará classificado para a grande final. É chato, hein, Pretzel? Esse cara é chato. O Muito Zuculini é chato, hein? Zuculini, sobrenome dele. É nome ou sobrenome? Zuculini. Pensei que fosse Martelli o sobrenome. Zuculini Martelli. Aí era bem melhor. Aí tá contando história e te ensinando coisas sobre o Racing. Mais 3, Martelli. A gente gosta muito de Mais 3 o quê? Mais 3 minutos de acréscimo Mais no primeiro 3 minutos. Vamos até 48, falta para a equipe do Racing bater pela meia direita. Jogadores vão para o meio da grande área, levantamento do Almendra. Sobe a marcação do Flamengo, tira. Flamengo tenta descer o contragolpe pela ponta direita. Luiz Araújo mete a bola para a Plata. Quarta marcação do Racing, Rojo. Chega atrasado, Plata para cima do Rojo. Juizão da vantagem. 45, vamos até 48. Já o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vai terminar o primeiro tempo, já vem João Paulo Capelanes. Levantamento para o meio da grande área, passa do zagueiro, não passa de Alexandro. Alexandro tira Eric Pulgar, na sequência tomou pisão. Jogo parado, falta marcada. O que não teve de falta em 43 minutos começou até agora, hein, ô Bueno? Mais uma falta em cima do camisa número 5, Eric Pulgar. Na hora que ele ia começar a jogada do Flamengo, acabou sendo atingido pelo camisa número 17 do Racing. Falta marcada, mais uma falta. No finalzinho do jogo começa a ficar um pouco mais pegado. 9 faltas, 6 cometidas pelo Racing, 3 pelo Flamengo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil, pode confiar. 46,5 jogados deste primeiro tempo. Vem aí o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelo, eles assume. O Flamengo está na final da Libertadores da América. Se mantiver o resultado, 0 para o Racing, 0 para o Flamengo. Jogo de ida, 1-0 para o Flamengo no Maraca. Racing tenta descer para o campo de ataque. Martínez toca de cabeça. Martínez deixou a bola na fogueira, mandou seguir o árbitro. Ficou pedindo falta. Adivinha quem reclamava? Rojas. Juizão não deu. Recomeça o Racing. Boa recuperação. Zuculini pela meia esquerda para Almendra. Tem jogador do Flamengo caído. Almendra da ponta esquerda para a ponta direita. Inverte o lado do campo. É para Moura. Moura pisa na bola. Faz o giro frente à marcação. 47 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa no El Cilindro do Presidente Peru. Por enquanto 0-0 o placar do jogo. Flamengo para o campo de ataque na meia esquerda. Arrascaeta. Inteligente, hein? Cava, falta, jogo parado, meia esquerda, bola para a equipe do Flamengo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor, HG Nakata, pode contar. É bom de bola esse Arrascaeta, hein? Mas é muito bom de bola o Arrascaeta. 47,5. É Gustavo Costas. E o Zuculini tá lá de novo, hein? Que mala, hein? Meu Deus, se fosse o Hulk, hein? Já tinha tomado 2, 3 cartões. Se fosse o Hulk, hein? Léo Pereira para cobrança de falta no campo de defesa pela meia esquerda. Levanta para o campo de ataque, é para Alexandro. Alexandro pela canhota, ele carrega a bola, tenta o passe à frente para Plata. Plata fez o pivô, Plata escapou da marcação. Plata desceu pela ponta esquerda, Irimura chapou a bola rasteirinha para Carrascal. Quarta marcação, vai terminar o primeiro tempo. Relógio marca 48, o Flamengo tentou descer, corta a marcação do Racing. Tira de qualquer jeito, afasta, põe para fora em arremesso manual. Tá lá no centro do campo, árbitro Pierro Massa. Olha para o relógio, aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo no El Cilindro. 0 para o Racing, 0 para o Flamengo. E até o momento o Flamengo está na final da Libertadores da América. Na Bandeirantes, para todo o Brasil, um intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, boa noite. Um abraço pra você, Martela, Martelli. É o Flamengo martelando, buscando a final da Copa Conmebol Libertadores que você curte do microfone da Bandeirantes. Por enquanto, 0-0 goleada. Com este resultado, é o Mengão em mais uma decisão de Libertadores da sua história. E ó, vou falar o seguinte, hein? Acompanhando a transmissão, concordo com vocês.
O Flamengo parece que tá jogando no Maracanã. É ou não é, Lucas Bueno? Um abraço, Bueno! É isso mesmo, Capelanes. Um abraço pra você. Os times já estão saindo de campo. O Felipe Luiz saiu muito rapidamente e 3 jogadores do Racing foram pra cima da arbitragem chilena. Zucolini, o capitão, Marcos Rojo, o zagueiro, e Cambeses, o goleiro. Os 3 em cima da arbitragem para questionar as decisões do árbitro chileno durante a partida. Mas nada a se marcar, nada demais aconteceu neste primeiro tempo que a arbitragem teve que intervir. Flamengo e Racing descendo para os vestiários. Boa, daqui a pouquinho mais do repórter Bandeirantes Lucas Bueno. Agora a dupla de comentaristas, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, 0-0 e ó, Flamengo sem sustos, hein? A festa foi incrível, a Conmebol deve se remoer, se morder, virar de um lado pro outro, porque ela detesta a festa no futebol. E a festa do Racing antes da bola rolar não foi compatível com o desempenho do time da casa no primeiro tempo, não, senhores? Eu acho que sim, acho que o Flamengo dominou o jogo até na primeira participação aos 8 minutos que nós falamos, a gente chegou a dizer, o Flamengo joga um jogo tranquilo, põe o Racing na roda. Depois melhorou o time do Racing, teve um cabeceio para uma defesa espetacular do Rossi, que foi o melhor lance do Racing na primeira etapa, e aí o jogo ficou lá e cá. O Flamengo entrou 2 vezes na área com muito perigo e teve mais 2 chutes do Luiz Araújo também. O Cambeses, né, fez uma defesa do Varela e fez uma defesa do Arrascaeta. 2 em cima dele. Na cara dele. E teve 2 chutes do Luiz Araújo, perigosos. Então são 4 finalizações perigosas contra o Racing. E o Racing teve uma chance, o cabeceio do Konechny e a defesa do Rossi. Então assim, o jogo se centralizou muito no meio de campo. O Flamengo dominou até os 20 minutos, mas depois o Racing ficou mais tempo no campo do Flamengo, deu uma equilibrada. Mas eu acho que o 0-0 é um 0-0 enganoso. Acho que o Flamengo poderia estar na frente, jogou melhor a primeira etapa. E é claro que tem a vantagem do empate, Quesada. E assim, a gente falou da festa aí, né, Pretzel? Foi o início da conversa aqui, comandada pelo João Paulo Capelanes. O time do Racing não se ligou nessa festa, em toda a vibração. Inclusive, com uns 15 minutos já deu uma murchada na torcida, porque já viu que o time não estava empolgado, né? O atraso influenciou em algo, Quesadinha? Eu acho que atrapalha mais o time que está precisando reverter o placar, né? Que fica uma ansiedade ainda maior, né? Eu acho que sim, acho que atrapalha um pouco, mas primeiro tempo todo do Flamengo, teve a grande defesa, vai sentar no microfone, vai machucar aí, teve uma grande defesa do Rossi, né? Aquela defesa do Rossi na cabeçada do Konechny, como definiu aí o Pretzel, realmente foi uma defesaça. Ali o Luiz Araújo já tinha dado um chute, depois o Varela teria uma chance numa jogada do Arrascaeta, outra vez o Luiz Araújo, o Arrascaeta entrando na área e o goleiro Cambeses fazendo uma grande defesa, né, pelo Racing. Em linhas gerais, realmente o Flamengo era merecedor, poderia estar fazendo pelo menos 1-0 nesse primeiro tempo. Se o Racing não mudar a chavinha, esquece a classificação, vai ficar com o Flamengo, porque o Racing ficou devendo vibração nesse primeiro tempo. Não está acompanhando todo o apoio que a torcida e toda a festa que a torcida fez no início do jogo. De 0-10, que nota merece o Flamengo no desempenho na primeira etapa? Eu daria um 6, ô Xandão. 6, acho que... 6 é uma boa nota. Mas uma nota hoje, uma nota que satisfaz e classifica o Flamengo. E o Racing? 5. A arbitragem até aqui sem BO também. Teve um pênalti aí que o Varela poderia ter cometido, mas lá nada a marcar. Tu vem com essas coisas de encostão, qualquer encostão é pênalti. Aqui a todo jogo no rádio hoje tem 200 pênaltis. A bola atravessa a área. Né? Os narradores, qualquer bola que tem confusão na área, eu acho que viu um pênalti lá. Depois tu olha, não aconteceu nada. No lance do Varela, a bola bate no peito dele, o braço já está colado ao corpo e dá uma deslizada no braço. Nada, segue o jogo. E o Léo Pereira estava dentro da área e o jogador do Racing chegou e trombou nele, o Adrian, inclusive o Adrian Martínez. Nada, o jogador está parado. Você está parado, o cara vem no contato, não é nada. Então, o árbitro o Pretzel falou que foi o melhor em campo. Foi ele e os 2 goleiros. O árbitro e os 2 goleiros. Você sabe que é uma constatação, agora sem falar sobre a jornada, né? O jogo, a bola rolando em si. Se prepara. Mas uma das grandes invenções capriotísticas que tivemos no rádio esportivo desse país foi a invenção de 2 comentaristas do mesmo nível de intelecto, de elegância, de qualidade. Alexandre Pretzel e Leandro Quesada atuando juntos na transmissão. Mas eu tenho uma pergunta.
Por que toda vez que o narrador faz uma pergunta na jornada, o Pretzel fala primeiro? O narrador pergunta, porque mas ele não chama, né? Aí você toma sempre à frente. Quando ele te chama primeiro, tu entra primeiro, né? Isso não tem problema nenhum. Assim. E quando ele não chama, por que você fala primeiro? Ué, porque eu entro. Fazer o quê? O que quer que eu faça? Ô Capelanes, tu vai tentar essa quinta série, né, Quesada? A vida toda, mas não vai funcionar. Mas ele é um artista, né, cara? Você tá gostando de 2 comentaristas? Eu tô adorando, velho. Foi uma grande. Mas era melhor, viu? O que tu acha? 2 comentaristas sem apresentador. Aí ficaria melhor. Aí, viu, seria a melhor escala de todos. Mas uma pergunta, Esporte Recife e Araçatuba, precisa de 2 Precisa. Não precisa. Eu quero. Tá bom. Posso tomar uma água? Pode, vai lá. Vocês vão tomar uma aguinha, daqui a pouquinho vocês voltam. 10h50. Uma nota para apresentação. Vamos lá. Agora vamos, Dá aqui, faz a boa, meu professor. Não, para ele não perder o incentivo de continuar melhorando. Eu vou dar uma nota 7. Bom, passa bem de ano. E aí, Xandão? 5. Intervalo inteligente. Bandeirantes volta já com o super placar dele. Pedro Coin vem aí para todo o Brasil na sequência. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo, no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Bora de consórcio, bora conquistar. O caminhão ficou pequeno pro negócio. Ou tá dando gasto sem parar. Não fica aí parado. É hora de mudar. Bora de consórcio, bora conquistar.
confiar. Vem agora, vem com a gente, botar seu sonho pra rodar. Hora de consórcio. Consórcio Volkswagen. Faça já uma simulação em consórciovw.com.br. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Futebol é com a Bandeirantes. 56, estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho, para martelar o Brasil inteiro, ele está de volta. Martela, Martelli, mas antes de segundo tempo, para Racing 0, Flamengo 0. Vamos com o placar, o super placar da Bandeirantes. Alô, Pedro Coin. Não temos muitos jogos aí, mas um joguinho ou outro chama atenção, hein, Coin? É isso aí, Capela. Muito boa noite para você. Não temos muitos jogos hoje, mas tivemos um jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Ceará no Maracanã pelo placar de 1-0, gol do lateral esquerdo René. Mas falando de Libertadores e Sul-Americana, Capela, a rodada acaba amanhã. O Palmeiras recebe a LDU de Quito às 9h30 no Allianz Parque e precisa reverter um placar de 3-0. A LDU venceu no Equador por esse placar e agora o Palmeiras tem a missão de reverter isso, virar isso amanhã às 9h30 com transmissão da Rádio Bandeirantes. Na Copa Sul-Americana, Lanús e Universidade de Chile, a Laú jogam a semifinal. Quem passar enfrenta no Defensores del Chaco em Assunção o time do Atlético Mineiro. Hoje também foi dia de decisão importante na CBF. Capela, a semifinal da Copa do Brasil tem datas definidas. Dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, Corinthians e Cruzeiro jogam no Mineirão às 9h30 e a volta na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro às 6 horas, dia 14 de dezembro. O segundo jogo, Vasco e Fluminense, dia 11 de dezembro, a ida na quinta-feira às 8 horas e a volta às 8h30 no domingo, 14 de dezembro, às 8h30. Os dois jogos são no Maracanã. Também tivemos, Capela, para fechar aqui o giro esportivo, a derrota de João Fonseca hoje no Masters 1000 de Paris. Karen Khachanov venceu por 2-1 e eliminou o brasileiro na segunda fase do torneio, Capela. Maravilha, é uma pena, né? Mas o brasileiro realmente é um verdadeiro fenômeno, tá jogando um tênis de muita qualidade. E ele, se eu não estou equivocado, tem 18 anos só, né, cara? 19 anos, meu Deus, eu com 19 anos vou falar pra você, viu? O que você fazia aos 19 anos de idade, hein, ô Pedro Coin? Eu tava na faculdade, cara. Na faculdade. Não tava fazendo muita coisa, né? Bom, muito bom. Bom, daqui a pouquinho os times voltam para a segunda etapa. Deixa eu perguntar para a dupla de comentaristas, porque o Flamengo que atrasou para chegar ao estádio El Cilindro, aparentemente está atrasado também para retornar à segunda etapa. Já temos mais de 15 minutos de intervalo. Alô, Pretzel, alô, Quesada, vocês mexeriam no time do Mengão ou não? Não, para mim foi um primeiro tempo bem correto, com o Eric Pulgar e o Jorginho conduzindo bem a bola quando o Flamengo tinha posse e marcando bem o meio de campo do time do Racing. Acho que o Carrascal hoje está jogando abaixo do que na semana passada, mas está bem marcado também em determinados momentos. E o Arrascaeta é um jogador que sim, aí sim, carrega a bola do meio para frente. Esse jogador é o cara que é o diferencial no time do Flamengo. E o Racing, quem é que eu posso ver? O Koekne é bom jogador, né? Konechny, bom jogador, um jogador perigoso, em cima do Varela principalmente. Eu não mudaria nada, respondendo a tua pergunta aí, tô com o Xandão nessa daí, João Paulo Capelanes, acho até que foi uma escalação bem arrojada para um time que tem 1-0 a favor no placar, né? Também achei. Pô, ele meteu 3 caras na frente, o Arrascaeta às vezes é também um falso 9, não é?
fez uma jogada de meia, mais uma hora também, como se for um 9. Então, eu acho que não tem que mudar nada no Flamengo. Agora o Racing precisa entrar no jogo, né? Tem que aproveitar esse apoio da torcida aí e fazer jus ao fato de ser mandante nessa partida contra a equipe do Flamengo. Algo que a gente não viu no primeiro tempo. Quem sinal vai marcar 11 horas da noite? Estamos aqui aguardando, em quase 17 minutos de intervalo. Flamengo que obviamente vai sofrendo bolso, o atraso de 20 minutos por início do jogo. Para quem está chegando agora, a bola deveria ter iniciado a rolar 9h30 da noite. Foi começar 9h50 porque o Mengão atrasou, quebrou o protocolo da Conmebol e vai sofrendo bolso. Agora o Flamengo demora barbaridade para retornar ao campo de jogo. Você está ouvindo aí o quinto sinal, ó. 11 da noite. E aí, Lucas Bueno, tira os homens de lá, Bueno. O time do Flamengo, o time reserva já está ali no banco de reservas. Todos estão com muito frio, pelo jeito, cobertos. Já o time do Racing inteiro em campo. Se houver alguma substituição, eu informo por aqui. Mas, por enquanto, nenhuma substituição no momento. Maravilha, nenhuma alteração, nada do Flamengo, só os reservas, como frisou muito bem o Lucas Bueno, estão no banco de reservas, todos devidamente com as suas tocas, todos com seus cobertores, porque realmente faz frio nesse 15 momento. graus. 15 graus é de boa, né, Xandão? Você que fala que não faz frio em São Paulo, né? Eu viveria em 15 graus o ano inteiro. Só nas férias que eu viveria uma temperatura Mas maior. acho curioso que você fala que não faz frio em São Paulo, mas está sempre bem agasalhado aqui, né? Então olha pra cima. É uma Não crítica ao ar-condicionado? É uma crítica ao ar-condicionado. Se eu não botar o casaco aqui, amanhã eu não falo, cara. O que farias com o ar-condicionado, hein, mestre? Nada, porque eu respeito os outros componentes aqui, por isso que eu tô de casaco. Entendi. Porque o Sá tava reclamando também que de manga curta, né? Mas é verdade ou não? Tava frio. Tem um casaco natural, né? Eu tenho uma proteção natural, é do Urso. Vamos pro jogo, vai, meu. Ué, os times não voltam. Você quer que eu faça o quê? Eu vou passar pro narrador e ele vai ficar perdidinho no pagode aí. Ai, meu Deus do céu. Não, enquanto isso, gente, ó, eu tô cronometrando aqui, ó. Você viu a dele? Imita do canhão. Como que é quando sai o gol? Como é que é? Tem o boom? Eu não tô sabendo. Não tem o canhão. Não tem o canhão. Não dá pra juntar Pedro, Martelli e o boom, não? Nossa Mas se eu senhora. pedir, você faz? Boa, Michel Lopes aí. Eu faço. No apito final eu faço, mas durante o intervalo não. Deixa o Michel Lopes aí. Ó, agora sim, ó. 19 minutos de intervalo. Atenção. 19, quase 20 minutos de intervalo nesse momento. O Flamengo volta para o campo de jogo. Tudo isso faz parte do espetáculo. Quer dizer, o argentino não sabe catimbar, o brasileiro também, Lucas Bueno. Capela. Apenas o goleiro Rossi tinha subido, mas agora o time inteiro do Flamengo vai chegando no campo, por enquanto, sem mudanças. Os caras eles vão entrando naquele anticlímax, vão tentando quebrar toda aquela pressão, toda aquela atmosfera favorável ao time da casa no Olho Cilindro, e a bola vai voltar a rolar. Vamos com toda a emoção do mundo, é você no microfone de esportes da Bandeirantes. A partir de agora, você fica conosco e depois do jogo você sabe, afinal, mais tarde, tem apito final e agora tem ele. Martela nação rubro-negra, martela pra mim, martela Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, invertem seus lados, Flamengo voltou, bate na bola, plata, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes, pra você Libertadores, só mais 45, hein? Só mais 45, torcedor do Flamengo. 0-0 no agregado, 1-0 para a equipe do Flamengo. Calculadora de Bueno funcionando e torando aí nas multas do Flamengo nesta noite. Flamengo ataca para a direita, ataca para a esquerda o Racing. Jogo já está parado, a Arrascaeta sofre a falta no campo de defesa para a esquerda. As mudanças aí, Bueno, elas existiram? Não existiram, Martelli. Os times voltaram do mesmo jeito que foram para o intervalo. Primeira falta já marcada, falta em Arrascaeta. Começa o segundo tempo, está jogando a equipe do Flamengo, placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando à frente. Eric Polgar está jogando pelo campo de defesa, centralizado, recua dentro da grande área. Rossi de pé à direita, ele quebra para o campo de ataque, sobe a marcação do Racing. O Racing precisa de um gol, toque de cabeça, sobrou dentro da grande área, chegou na bola, dominou Solari, linha de fundo, escapou da marcação, perde espaço, solta na entrada da grande área, é para Rojo, zagueiro. Rojo, zagueiro bate em cima da marcação, volta para a meia esquerda, insiste Rojas, cruza em cima da marcação de novo.
Varela se atira, escanteio, ponta esquerda pro Racing, primeiro do segundo tempo, aí Bueno. Primeiro escanteio do segundo tempo, terceiro escanteio da equipe do Racing, número 27, Rojas já se enquadra pra bola, vem perigo na área do Flamengo, Martelli. Rojas pra cobrança de escanteio, partiu, levantou, segunda trave, o toque de cabeça no bate, bola presa na marca da Cal, no bate, uma imensidão de jogadores do Flamengo, rasga o zagueiro, corta a marcação, Racing está jogando pelo campo de defesa, 2 minutos jogados deste segundo tempo na Bandeirantes, por enquanto 0-0, é a Libertadores da América, Racing já está no chutão, levantamento para a entrada da grande área, sobe para tocar de cabeça, Varela tira, corta, afasta a marcação, mas afasta parcialmente, Almendra devolve para a entrada da grande área, tenta subir, conecta mais alto que o zagueiro com falta. Cama de gato em cima de Léo Pereira, falta para o Flamengo bater, Bueno. Falta do número 17, Conecte no camisa número 4, Léo Pereira, após uma disputa de bola, Conecte que estava em posição de impedimento, mas a arbitragem preferiu por marcar a falta de ataque, Martelli. E teve uma confusão ali no meio da grande área, mas tudo limpo, né, Pretzel? Tudo limpo, Quesada. Segue o jogo. Tudo certinho, bola sendo disputada, muita gente sentada no gramado, mas, enfim, nada de anormal aí. Agora no Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cirijá. Flamengo tenta descer para o campo de ataque na meia-direita, carregava a bola, Luiz Araújo pede a falta, diz não marca, Rojas vem para a cobrança de lateral. Elógio vai marcar 3 minutos jogados deste segundo tempo no agregado, tá 1-0. Flamengo venceu o primeiro jogo semana passada do Maracanã 0-0. Flamengo na final até o momento da Libertadores da América. Na Bandeirantes vem para o campo de ataque, a equipe do Racing, lançamento à frente, passa da bola, Conecte. Quarta marcação, Léo Pereira pela meia esquerda para Alexandro. Ele não consegue o domínio, gira pela meia direita, insiste. Nardoni, ele, Alexandro, brigaram pela bola, Alexandre vem por baixo, tira, põe pra fora, Manuel pro Racing bater no campo de ataque ao lado direito, diz que abre jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Está jogando Racing pelo campo de defesa, trabalha pela quarta zaga, Rujo, gira centralizado, vem pro domínio, dá um tapinha na bola, tenta erguer pro campo de ataque, Colombo, estava pressionado pela marcação, quarta marcação, tenta ser jogando a equipe do Flamengo, Flamengo sai jogando no campo de retaguarda, um tapinha de primeira, sai pro jogo, Plata para Eric enforca e desce em total condição lá pela meia esquerda, não dava para chegar a bola não, Carrascal, melhor do que ele, vem o zagueiro, tira, recomeça dentro da grande área, sai jogando Cambeses gira pela meia direita, de novo pro domínio de Zucolini volta, jogando para Cambeses ergue a cabeça, busca espaço, o goleiro inteiro de verde, ele quebra pro campo de ataque. O que o Gustavo Costas faz durante a semana, hein? Será que ele pega 2 campos e bota os caras cruzando? Que vem de novo, ó, na meia esquerda, Rojas domina na queira da grande área para Solari ainda mais atrás para Almendra, levantou, segunda trave para Conecte, no alto, Rossi para fazer a defesa, Bueno. O Racing, diferente do Flamengo, teve tempo para treinar. O último jogo do Racing foi exclusivamente contra o Flamengo. O Racing não teve jogo no meio de semana, diferente do Flamengo, que teve que jogar contra o Fortaleza no final de semana. Ó, e o treinamento do Gustavo Costas, hein? Pô, 6 dias para treinar, cara. Só chutão. Que estratégia é essa? Você vai ser meu técnico, hein, Quesada? Ficar treinando chutão, Quesada? Mas é porque o Flamengo marca bem, né? Então o Racing não consegue fazer uma linha de passes, uma troca de passes. Aí é obrigado a dar esse chutão. E a melhor jogada você tem razão. Uma das 2 boas jogadas, num chutão e numa cabeçada. Olha o Racing aí. Vem de trás, Nardoni. Na quina da grande área, pela ponta direita. Volta pela ponta direita, insiste com Mura. Fechadinha a equipe do Flamengo que empata em 0-0. 5 minutos jogados deste segundo tempo. O Racing está perdendo o jogo no agregado. 1-0. O Flamengo venceu no Maracanã. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Está jogando no campo de defesa a equipe do Racing. Rujo domina pela meia esquerda, ele cruza a fronteira, entrega pela meia esquerda para Rojas. Rojas volta, jogada para Marcos Rujo lá atrás. Recua na entrada da grande área em sua meia-lua. Domina o goleiro, livre de marcação, Cambeses pela meia direita para Colombo. Colombo quebra para o campo de ataque, toca de cabeça a marcação. Tentou fazer o domínio no peito, Martínez não consegue o domínio. Volta no círculo central para a equipe do Flamengo. Também insiste com a Arrascaeta perde a bola no carrinho. Vem por baixo, tira mais uma, Nardoni. No carrinho, volta pelo campo de defesa na meia esquerda, Léo Pereira dentro da grande área para Rossi para Léo Pereira pela meia esquerda para Alexandro está pedindo antes dele, vem para fazer o domínio Jorginho, agora sim para Alexandro pela quarta zaga para Léo Pereira, ele levanta para o campo de ataque, o jogo é ruim. Tecnicamente o jogo é ruim, hein? Lateral para a equipe do Racing bater exatamente no centro do gramado, na meia direita.
0 pro Racing, 0 pro Flamengo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Racing tem a bola nos pés, o Rojas pela meia esquerda, ele cruza a fronteira, vai-se embora, adianta o passe à frente, é para Almendra. Chega no corpo, tenta o domínio, Léo Ortiz ganhou Almendra. Almendra pela meia esquerda para Rojas, cruzou Martínez, estava sozinho. Agora o chutão com estratégia. Agora o cruzamento com estratégia, porque o Ortiz estava fora da grande área, viu, Bueno? A bola novamente com o camisa 27, Rojas pela esquerda, faz um ótimo cruzamento pro artilheiro da Libertadores, o camisa 9, o Martínez, tem a chance novamente do cabeceio, não consegue subir na altura da bola, é só lateral para a equipe do Flamengo e um foguetório começa novamente no estádio. Pois é, eu tava vendo uns fogos de artifício saindo ali da arquibancada, hein? Calma, tem jogo ainda pela frente, o Racing está sendo eliminado da Libertadores da América. Carrascal domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação, abandona a ponta, vem por dentro, bola para Plata, Plata escapa do Rugo, Plata devolve pela meia esquerda, tenta o passe de primeira por dentro, era para Luiz Araújo, não consegue a sequência. Plata não consegue a sequência, Manuel tira a marcação. Zucolini vem por baixo, põe para fora. Lateral para o Flamengo bater pela meia esquerda no campo de ataque, 0-0 ao placar do jogo. 7 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no tradicional Dial de São Paulo, na faixa estendida 86.3, na fibra 90.9, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Vem Flamengo, Plata domina de costas pro gol, gira um pouquinho mais atrás para Rascaeta, Rascaeta para Pulgar, Pulgar para Luiz Araújo, toca de cabeça para ninguém, tome contra-ataque agora para a equipe do Racing. Racing desce pela meia esquerda, Rojas acelerou, lançou para a entrada da grande área, vai chegar a bola, Martínez tocou de cabeça, recuou! Mas você tá numa confiança, Léo Pereira. Peixinho na meia-lua, recua, tá nas mãos do Rossi, Bueno. Um cruzamento no meio dos dois zagueiros do Flamengo, o Martínez tenta disputar a bola, Léo Pereira com uma confiança lá em cima, volta de cabeça pro Rossi e o Racing segue atacando, Martelli, mais uma vez o time argentino no ataque. Peças para carro, motocaminhão é na Nakata, a marca líder em suspensão, Nakata pode contar. Mais o levantamento para o meio da grande área, para ninguém, corta a marcação pela meia direita, chega na bola, Luiz Araújo, ele tira, tentava o domínio, Plata perde a bola, volta a bola para a equipe do Racing, o Racing não consegue criar, o Racing tem que cruzar, o Racing sai jogando pelo campo de defesa, no peito, ajeita bonito no círculo central, zagueiro Colombo volta a jogada para Zucolini, capitão pela meia esquerda para Ruco vai-se embora, Ruco cruza a fronteira, trabalha a bola por dentro, chapa a bola curtinho, de primeira para o domínio de Solari finta a marcação, a inversão para a ponta direita, não chegou, inversão errada do Solari, passou pelo Nardoni, não passou pela marcação, Carrascal tenta lançar para a Plata, Zucolini vai no toque de cabeça, corta a marcação do Racing, ataque contra a defesa do Racing, o torcedor em silêncio, o torcedor quietinho, mas o Racing desce pela meia esquerda, Rojo, tomou o tranco, erra o passe, põe para fora. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas do Brasil. Acesse braspress.com. Lateral para o Flamengo bater, 9:30 jogados deste segundo tempo na Bandeirantes, destacando para você a Libertadores da América. Manual cobrado pelo Varela. O Varela cobra o lateral, aí tem sumô, tem luta greco-romana na direita. O Plata cai, pede a falta, o juiz manda seguir. Assim tem o domínio, quebra para o campo de ataque para Varela, toca de cabeça, põe para fora, chuta um de um lado para o outro. Manuel, lateral para Racing bater pela meia esquerda. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho está girando e a bola rodando para você. Libertadores da América, semifinal, jogo de volta, Argentina, no cilindro. Relógio marca, 10 jogados do segundo tempo. Opa, pode parar o giro. O Plata está expulso de campo, estava numa confusão danada com o Zucolini. Sobe o cartão vermelho para o Plata. Ele estava reclamando de uma falta do Zucolini. A imagem pegava a festa do torcedor argentino. Falta para a equipe do Racing, expulso Plata. Minha nossa, hein? Que cenário do Flamengo. Está expulso de campo Plata. Ainda não temos a repetição. O que você viu aí, Bueno? Numa possível falta em cima do Gonzalo Plata, ele e Marcos Rojo acabam caindo. O Plata toma uma espécie de joelhada ali na cabeça e fica no chão. Após reclamação, a equipe inteira do Racing vai para cima da arbitragem argentina. Da arbitragem chilena, que reclama muito com o juiz.
Ali, ó, na hora que o jogador do Racing tenta levantar o Gonzalo Plata, ele acaba dando um empurrão, um puxão. O bandeirinha vai ali tentar apartar a briga no momento em que todos os jogadores do Racing vão pra cima e o cartão vermelho é levantado. Está expulso o Gonzalo Plata. Parece que ele reclama que puxou o cabelo dele e acho que ele agride a coxa do jogador do Racing, é isso? Não sei se vocês chegaram a ver isso. A imagem é ruim, hein? A imagem não tá clara até. Vamos ver com calma. Ele dá um soco. Aonde, Pretzel? Nas partes íntimas do Rojo. É assim mesmo. Foi lá mesmo, hein? Que burrice, Que burrice. Agora a imagem pega agora, ele é bem expulso. Infelizmente. O Rojo é malandro, viu? É muito. O Rojo expulsou o Plata. Ele não chega a puxar o cabelo, mas ele dá aquele cutucão. Ele levanta, dá um cutucão, provoca e o Plata de maneira infantil. Bom jogador, mas nessa caiu na do Rojo. E o Pretzel, essa agressão é agressão. Tem gente que fala, mas foi na coxa. Você dá um soco na coxa e dá um soco na cara, a dor é diferente, é verdade, pra quem recebe. Mas é uma agressão, né, o Quesada? Porque antes dessa agressão do Plata no jogador do Racing, há uma disputa e o jogador do Racing deixa meio que a mão ali na cabeça, no cabelo do Plata, né? A Ilicagem estava até elogiando aqui, né, Pretzel? Pô, não vai marcar nada. E aí, se fosse no Brasileiro, marcaria, né? Agora, foi infantil o Plata, né? Foi o auxiliar que dedurou o Plata pro Piero Massa. E agora o Plata tá fazendo um sinal, um gesto ali para ver no VAR. Isso. Esquece. Tomou o vermelho, tá fora. Não vai ter que mexer no sistema defensivo porque o Plata é um cara de ataque, né? Mas aí o técnico já aproveitou para conversar ali com o Léo Ortiz e também com o Léo Pereira. Não é legal, né? Faltando ainda meia hora para terminar o jogo, ficar com um a menos, né? Esse não é um cenário bacana, né? Mais até, né, o Quesada? Mais, Porque eu vou te falar, ele vai ter que acrescentar alguns minutos aí. Tá bem? Preciosismo meu, né? Vai ser 35, 40. Não, você tem razão. É mais de meia hora. Mais de meia hora. O Rojo foi muito malandro. Ó. E o Plata tá conversando com o auxiliar que dedurou ele. Foi na frente do auxiliar. Não, e o Bandeira também tava do lado, mas assim, ao lado do... O auxiliar, o Bandeira. Então. Tinha o Bandeira, tinha o quarto árbitro, tinha todo mundo. Agora, se fosse pro VAR, vocês concordam comigo que já teria ido? Claro. E o Plata vai pra Copa do Mundo, vai disputar a Copa, tá fora da final se o Flamengo passar e um lance infantil do equatoriano. O Rojo, Copa do Mundo, Seleção Argentina, Manchester United, tá ali conversando. Boca Juniors, chato pra chuchu. Aí ele olha assim e fala, meu rei, opa, o juizão tá com a mão no VAR, hein? O juizão tá com a mão no VAR, mão no ouvido, mão no ouvido. Checagem agora, eu acho que o VAR não tinha as imagens, viu? É por isso que demorou. Pediu pra esperar o juiz. Mandou esperar. Seguir. Vamos ver agora, pera aí. Fez o sinal, chamou dois caras, o Plata olha, mandou seguir. É nada, ó. Mandou seguir, é lateral pra equipe do Racing. E aí, seu juiz, não tá claro, hein? Tá com o braço direito erguido, fazendo sinal para esperar. Qual que é a sinalização, seu juiz? E aí? A não ser que o Flamengo vá mudar, esteja esperando o Plata sair de campo. O Plata já foi embora, Plata desceu o túnel. É isso. Ele tá esperando a mudança, né, ô Bueno? Vamos lá, 2 substituições no Flamengo. Saindo o camisa número 10, Arrascaeta, e o número 15, Carrascal, para a entrada do número 13, Danilo, e do número 27, Bruno Henrique. Olha, não sei o que pensam os dois aí, mas é o seguinte, reforça lá atrás e contragolpe, chutão na velocidade pro Bruno Henrique, né? Que é o cara de velocidade. Vai fazer o que, o Felipe Luiz? Ele tirou 2 meias e deixou o Luiz Araújo com o Bruno Henrique para explorar essa velocidade que tu tá dizendo. Eu não tiraria o Arrascaeta, mas não tiraria mesmo, não nesse momento. Vai jogar o que, Quesada? 3 zagueiros? Eu não tiro o gênio do time. E com essa escalação ele pode puxar o Racing ainda mais, que é o jogo que o Racing quer, né? Fazer nesses minutos finais, nessa meia hora final, 35 minutos finais, essa super pressão. Você viu que uma atitude infantil de um jogador pode prejudicar o time, de repente até custar a classificação do Flamengo para a grande final da Libertadores. E foram 5 minutos parados, tá? Exato, 5 minutos parados desde a expulsão do Gonzalo Plata. O Pedro, será que... tem uma câmera do VAR. Não. Vou te falar. Plata, muito mal Plata. Ele não chega, o Rojo não chega a puxar o cabelo. É malandro o Rojo, hein? Não é lance para expulsão, hein? Agora vendo com mais calma. Você acha que não é? Eu acho que o amarelo... É um soco, o Pretzel. Não, pois é, mas o Rojo foi muito esperto.
Um amarelo para cada um, acho que estava certo. Acho que o árbitro nessa foi muito duro. Mas e se esse soco pega na cara? Mas não é, Martelli. Foi só uma pancadinha. Foi muito... O Rojo foi malandro. Mas aí eu lhe pergunto, o juiz foi e deu vermelho. É um lance de interpretação. Se o VAR chama, a gente não ia estar falando de VAR intervencionista? O VAR concordou com o vermelho. Eu não concordaria. Entendi. O que você está falando acertou a arbitragem, mas se tu fosse o árbitro, você daria o amarelo. A gente não tinha visto essa imagem mais clara, né? Eu daria amarelo para os dois. Né? Tá, o Rojo tentando levantá-lo e pela reação do Plata. E o critério do árbitro quer deixar a bola rolar? Aí deu tiro de meta, O critério do árbitro quer deixar a bola rolar nos lances, nesse daí ele não deixou, entendeu? Nesse ele foi rigoroso. E ainda mais, e eu não estou falando do puxão de cabelo nesse lance. Teve a disputa anterior que ficou um braço ali na cabeça e no cabelo do jogador do E ele não deu nada. Não deu nada. Então Bem lembrado, ele não deu nada, então, é isso daí, entendeu? Tiro de meta para a equipe do Flamengo bater. Relógio marca 17 minutos jogados. O Flamengo tem facilmente aí mais 35 minutos de bola rolando com um jogador a menos. Gonçalo Plata foi expulso, vai sofrer o torcedor do Mengão. O Flamengo, por enquanto, está na final da Libertadores da América. Tá sem o Plata, mas no agregado 1-0. Racing vai para cima, precisa de um gol. E um gol é para pênaltis ainda, hein? Gol é para pênaltis ainda. Fala, Bueno. Vem mudança na equipe do Racing. Logo mais, o camisa 7, Vergara, entrará em campo. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aperte simples em um instante. 17 minutos jogados, Racing desce para o campo de ataque pela ponta esquerda, vem-se embora mais uma vez o Rujo, ele tenta o levantamento, uma linha de 5 jogadores do Flamengo, Varela desarma pela ponta esquerda, ganha Manuel, na ponta esquerda, ataque do Racing, ponta direita, campo de defesa, Manuel para o Flamengo bater, lateral para o Flamengo cobrar placar de 0-0, mas o Flamengo na final, o Plata não é titular, né? Depende. É titular. Independente do Pedro estando ou não. Se o Pedro estivesse em campo, o reserva provavelmente seria o Luiz Araújo. É isso mesmo, É Plata, Pedro e lá no ataque tem sido isso. Mudou. Mudança aí no Racing. Entra o número 7, Vergara, sai o número 17, Conec. Só se sentiu o Conec. Agora o Costas deu uma mão aí, viu? Eu tiraria o cara. Mas eu tiraria alguém do meio campo, colocaria mais um atacante, já que o Flamengo está com tantos defensores agora, né? O Vergara é um ponta já experiente colombiano que jogou inclusive no Rosário aí e tal, né? Mais um cara para atacar o Flamengo nessa reta final. Flamengo vem para o campo de ataque, falha a marcação do Racing, domina na ponta direita Luiz Araújo, Bruno Henrique passou, pediu na entrada da grande área, o passe errado do Luiz Araújo, corta a marcação do Racing, sobe para tocar de cabeça na meio direita, tentava chegar a bola, Eric Pulgar chega nela, Jorginho também passa, vem para contra-golpe o Racing desce pela ponta direita em extrema velocidade, Moura, relógio marca quase 20 minutos jogados deste segundo tempo, torcedor já pega no pé, hein? Torcedor já pega no pé do Racing, que é muito lento, hein? É muito lento, vou te falar, arrisco dizer aqui, hein? Ficar fechado lá atrás. E o Racing sem velocidade é bom negócio pro Flamengo. Vergara vem pela ponta esquerda, leva pra linha de fundo, tenta cruzar, baixou, corta Danilo. Danilo põe pra fora, escanteio, ponta esquerda pro Racing, aí Bueno. Quarto escanteio da equipe do Racing na partida, Vergara na bola. Ele que fez a jogada, ele que vai pro escanteio. Chance de perigo pra equipe do Racing. E a arbitragem vai lá pro meio da área porque segue tendo confusão. Conte com alta performance, a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. Cobrança de escanteio na primeira trave, corta a marcação do Flamengo, volta para Almendra pela ponta esquerda, boa bola na linha de fundo, boa bola para Vergara, ele tentou passe, Varela estica a perna direita, põe para fora. É mais um escanteio na pressão do Racing pela ponta esquerda, Solari na bola, saiu dela, né, Bueno? Mais uma vez escanteio, Rojas na bola, deixa com Solari. Cobrou curtinho, Solari levanta na segunda trave, corta a marcação do Flamengo, vai ter volta, acho que está impedido o Rujo, mandou seguir a arbitragem, não marca impedimento, Rujo na linha de fundo, no duelo de camisas de zagueiros, Rojo em cima do Léo Pereira, escanteio, terceiro consecutivo na ponta direita, Bueno. Mais um escanteio, o sétimo escanteio da equipe do Racing, o quarto na segunda etapa. Lá vem mais uma chance de perigo para o time argentino, o time inteiro na área, Marcos. Colombo, Zucolini, Rojo, Solari, todo mundo lá no meio da grande área.
O Racing tenta o primeiro gol do jogo. Martínez também partiu para o levantamento. Segunda trave. Martínez subiu antes dele. A marcação do Flamengo tira. Sai pela linha lateral. É arremesso manual para mais uma pressão. É mais uma pressão do Racing. Na Bandeirantes, ataque contra a defesa. 21 jogados deste segundo tempo. Solari para fazer a cobrança de lateral na meia esquerda. 0-0. No agregado 1-0. 0-0. 21 jogados do segundo tempo. Flamengo está na final. É o Racing quem desce. Tentou girar pela ponta esquerda. Corta a marcação. Tira mal Luiz Araújo. Tira mal Luiz Araújo, ele põe para fora a lateral lá do outro lado. Próxima bandeira de escanteio na meia direita. Manual para o Racing bater. Felipe Luiz conversa com seus auxiliares. Não sei se vai continuar nesse formato de jogo. Aí não tá dando não pro Flamengo. É muita pressão do Racing. Lateral para o Racing bater. Almendra domina pela meia direita. Tá livre de marcação por dentro. Recebe a bola Nardoni. Nardoni gira pela meia esquerda. Entrega a bola de primeira para Vergara. Vergara abandona a ponta. Vem por dentro. Não tem ninguém. Volta o jogo do campo de defesa. Trabalha mais uma vez para Nardoni. Nardoni tenta descer para o campo de ataque. Ele gira pela canhota. Tem um jogador do Racing no campo de defesa. Com isso, é o mesmo número de jogadores, é fácil para o Flamengo. O Racing sobe inteiro, não adianta. Vem para levantamento pela meia esquerda, levantou Rojas, afastou a marcação do Flamengo, sobrou Solari, girou meia direita, bateu no gol, Almendra espalmou Rossi na entrada da grande área, tirou Eric Pulgar, voltou para Almendra, perde a bola, Almendra perde mais volta, tenta novo levantamento na entrada da grande área, sobra para o Bruno Henrique no meio de dois, opa! Cartão amarelo agora para o jogador Moura, porque o Bruno Henrique ia-se embora. Na ponta esquerda ele sacrifica. Eu acho que o Bruno Henrique ia parar no campo de defesa, eu sei. Tem muito chão, mas ele ia lá para a área, viu, Bueno? O Bruno Henrique consegue o drible para cima da defesa do Racing. O Moura, para impedir um ataque perigoso do Flamengo, faz a falta. O primeiro cartão para a equipe do Racing, Martelli. Eu vou te falar, e essa falta aí, viu, Preto e Quesada? Foi muito maior, nós estávamos debatendo, né, Quesada, do que a falta do Plata. Lance que tá o que também não é para vermelho essa daí também. Também essa não, é pra amarelo, também não, tá então. Mas eu acho que se fosse para escolher dar um vermelho para esse lance no Plata, eu daria vermelho pro jogador do Racing, porque matou uma jogada, inclusive, né? Arbitragem, viu, nessa, só uma mãozinha pro Racing. A gente ficou elogiando, falando, vamos elogiar muito. Né? Mas assim, ó, tirando esse lance, que pode decidir até agora, a arbitragem é quase perfeita. A no Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série A. Quase 25 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Flamengo está empatando em 0-0. No agregado está 1-0. O Flamengo está na final da Libertadores da América. Racing desce com um jogador a mais desde os 10 da primeira etapa. Foi expulso o Prata. Desce o Racing pela meia direita. Trabalha por dentro para Almendra. Almendra ergue a cabeça, gira o jogo pela canhota para o Nardoni. Nardoni devolve a bola na meia direita e tome a zagada. Vai todo mundo lá para ataque. Moura na ponta direita, levanta na segunda trave, passa pelo goleiro. Vergara toca de cabeça, Martínez também toca de cabeça completa. Volta pela meia esquerda, insiste Rojo pela canhota para Vergara. Vergara na entrada da grande área, vem o chute a gol no desvio, vai pela linha de fundo. Não tem muita tática. Não tem muita técnica, é tudo aos trancos e barrancos. Escanteio na ponta esquerda para o Racing já cobrado. Insiste o Racing pela canhota, insiste o Racing pelo cruzamento curtinho. Agora sim Vergara para Almendra. Almendra levantou segunda trave, Racing saiu mal, mas salva na sequência. O Racing saiu no cruzamento na segunda trave inteiro. Martínez, o Rossi sai mal. Testa pro gol e se recupera o Rossi. Rossi, Martínez, escanteio, Racing, ponta direita e Bueno. A bola parou na cabeça do artilheiro da Libertadores. Era ele e Rossi. Desperdiçou a chance. Mais um escanteio para a equipe do Racing, o nono na partida. Almendra na bola para cobrança de escanteio, curtinho por macho, conta a marcação, tira a zaga do Flamengo, põe para fora, arremesso lateral para a equipe do Racing bater, que relógio vai marcar 25 minutos jogados do segundo tempo. Vai mexer o Racing. Mais uma substituição na equipe do Racing, vai saindo o camisa número 5, Nardoni. Vão duas mudanças, o camisa número 11, Zaratio, e o camisa número 15, Martirena. Só repetindo, 11, Zaratio e 15, Martirena vão entrando em campo para as saídas do camisa número 5, Nardoni, e o outro eu já complemento, mais duas substituições. O Moura, número 34, e o 5, Nardoni, saíram para as entradas de 11, Zaratio, e 15, o Martirena. E aí, Quesada, e aí, Pretzel? Martirena, achei estranho ele na reserva, né? Sempre foi titular, é lateral, mas é lateral ofensivo. E o Zaratio é aquele mesmo campeão pelo Galo. Foi base do Racing, foi pro Galo e voltou pro Racing.
Teve muitas lesões e perdeu muito espaço, mas é um bom jogador. O Martirena há muito tempo está no Racing, né? Um bom jogador, um jogador que era dono da posição. Deve ser uma questão física, né? E já o Flamengo vai fazer mais 2 alterações aí. Saul Enfim, Saul e Emerson Royal, né? Isso, Saul e Emerson Royal. O Saul é para tirar o Varela. E o Saul é para tentar segurar essa bola, porque desde a saída do Arrascaeta, o time do Flamengo não segura mais essa bola. Acho que ele vai tirar Luiz Araújo e Varela. Pode ser. Acho. O Varela é alto, né? O Emerson Royal é alto, né? Então os caras estão levantando todas. O Emerson Royal pelo menos tem um vigor, né? Mais forte ali e é mais alto. E o Bruno Henrique está segurando o goleiro. Diz que foi agredido o Bruno Henrique. Mas tem um jogador a menos, ele rapidamente levanta e vai voltar. Volta Bruno Henrique. 26 minutos jogados deste segundo tempo. Desce para o campo de ataque a equipe do Racing pela meia esquerda. Tem um jogador a mais o Racing desde os 10 da primeira etapa. O melhor, desde os 10 da segunda etapa foi expulso o Plata. Vem para o campo de ataque o Racing, empata em 0-0. Resultado importante para a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 no jogo de ida. Racing desce. Zaratio tenta fazer o domínio, pisa na bola, gira frente à marcação, pressionado, recua. Trabalha no campo de defesa, virou campo de ataque na ponta, hein? Vai embora o zagueiro Colombo. Colombo pela ponta direita, Martirena. Boa bola na linha de fundo, até o momento a condição é boa. Vem cruzamento na primeira trave, escanteio! Escanteio pro Racing bater na ponta direita, é mais um aí, Bueno. É o 10º escanteio da equipe do Racing na partida e vai vindo a substituição. Ele tira o número 8, ele coloca o número 8, Saul, e tira o número 7, Saul. E também entra o número 22, Emerson Royal, para a saída do número 2, Varela. Então vamos lá, saiu quem para a entrada do Saul? Saiu o camisa número 7, Luiz Araújo. Perfeito. E aí o Emerson Royal no lugar do Varela. Estava claro as substituições, o Araújo correu muito, estava tendo que marcar o lateral. Fez um segundo tempo de sacrifício e o Varela também cansou, tomou muita bola nas costas. Naturais as substituições. Corrige aí essa coisa de segurar a bola, né? O Saul é um jogador que sabe muito bem o que fazer com a bola. Perdeu a Arrascaeta, não foi fácil, né? E o Royal é um cara na altura ali, porque agora vai ter chuveirinho até o final do jogo, né? Não tenha dúvida disso, e a estatura do Royal pode ajudar a equipe do Flamengo. Escanteio. Escanteio para a equipe do Racing bater pela ponta direita, levantamento aberto na segunda trave. Opa! Sobrou o cotovelo do jogador do Racing, vai ser expulso. Rojo tá expulso de campo. Rojo tá expulso de campo, deixa o braço para cima, me parece, do zagueiro do Flamengo. Mas tá sentindo também o Rojo. O árbitro viu, deixa o braço e aí depois tem um choque de cabeça, mas o juiz prontamente expulsa. Bueno. Na frente da arbitragem, Marcos Rojo e Léo Ortiz sobem para disputar a bola. O juiz na frente do lance expulsa o camisa número 6, Rojo. Ele que causou a expulsão de Gonzalo Plata, agora é expulso pela arbitragem. Não tem cotovelo, Felipe Luiz reclama. O VAR tem que chamar, foi cabeça a cabeça. Vai ser anulado, vai ser anulado a expulsão, ele vai voltar atrás. Porque tem um braço meio já assim vai mesmo. No VAR, vai no VAR. Mas é uma ilusão de ótica, viu, Sem dúvida, é uma ilusão de ótica. Eu vou passar um pano pro juiz nesse lance, porque é uma ilusão de ótica. Ele sobe com o cotovelo, mas bate cabeça a cabeça. Então ele não usa o cotovelo. E por isso, rápido o trabalho do Rolar, hein? Rápido, vai voltar atrás. É uma ilusão de ótica, exatamente isso. Hein, Quesada? Olha lá. Tem uma das imagens, aí você dá vermelho direto. Essa daqui, ela é incrível, né? É uma proteção. É bom dizer que o Léo Ortiz vai também com o cotovelo ali no peito do jogador do Racing e ele também se protege. Eu não teria dado vermelho, não expulsaria o jogador do cartão Racing. E nem amarelo ele vai dar. Não vai, nem amarelo, é choque de cabeça. Mas é que o cotovelo está muito próximo mesmo, ó. Vamos ouvir. Depois da revisão, o jogador golpeia com a cabeça, decisão final, não vermelho. E aí o Rojo até faz sinal ali pro juiz, foi cabeça, mas dava para no lance ali, realmente o cotovelo está muito próximo da cabeça. Isso que eu repito, viu? Não é fácil apitar um jogo hoje, a arbitragem até agora é quase perfeita. Eu não expulsaria o Plata, eu daria amarelo pro Plata e amarelo pro Rojo. E nesse lance ele vai no VAR, o trabalho rápido do Juan Lara, que tem razão, né, que é chileno também no VAR, para resolver essa questão. Mas o pessoal que é contra o VAR, numa dessa aí, a expulsão. Um erro absurdo. Também. Era um erro absurdo, hein, Quesada? Um erro absurdo. Eu sou a favor do VAR, acho que a operação dele tem que ser melhor.
Mas ele corrigiu um erro que é um erro absurdo, né? Não merecia ter sido expulso o jogador do Racing. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal da Libertadores da América. Segundo jogo, jogo de volta na Argentina. Relógio marca 30, agora 31 jogados do segundo tempo. Vem mudança. Racing 0, Flamengo 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala. Pedro Cohen. Hoje foi dia importante na CBF, Martelli. Foram decididas as datas das semifinais da Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 9h30, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. A volta no domingo, dia 14 de dezembro, às 6, lá na Neoquímica Arena. O outro jogo, Vasco e Fluminense, os dois jogos serão disputados no Maracanã. Na quinta-feira, 11 de dezembro, às 8, e na volta no domingo, dia 14, às 8h30. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Já vai mudar onde, ô Bueno? Vai mudar no ataque do Racing. O camisa número 10, Vieto, e o 77, Balboa, vem para campo, Martelli. E vem para o campo de ataque. O Racing domina, relógio marca nesse momento, repito para você, 32 jogados. Por enquanto, Flamengo na final da Libertadores da América. Flamengo na final da Libertadores da América. Se o Racing não fizer um golzinho para levar para as penalidades, o Flamengo está na final da Liberta. Racing domina, vem para o campo de ataque pela ponta direita. Martinelli ergue a cabeça, busca espaço, volta a jogada um pouquinho mais atrás para Almendra. Almendra gira pelo círculo central do gramado, ele perde a bola, recebe. Almendra tenta escapar da marcação do Saul. Ele trabalha a chapa pela ponta direita, mais uma vez insiste a equipe do Racing. Trabalhou Martinina, levantou na segunda trave, passou por todo mundo. Linha de fundo, tiro de meta pro Flamengo e só isso, Bueno. Somente tiro de meta para a equipe do Flamengo. A equipe do Racing tenta e não consegue furar a muralha rubro-negra que tem sido formada na frente da área no momento em que as substituições começam a ser feitas. Novamente, o camisa número 77, Balboa, e o camisa número 10, Vieto, entram para as saídas do 32, Almendra, e 28, Solari. Vieto, que é um carrasco do Flamengo, eliminou o Flamengo no Mundial de Clubes. Vieto com a 10, Balboa com a 77. 4 atacantes agora. Encheu Balboa, o time de atacantes. Balboa, Vieto, Zaratio, Martínez, Ergar, que isso. Vai pro tudo ou nada. E tem que ser esse o caminho, né, Quesada? Porque você perder por 1-0 do Flamengo aqui ou empatar em 0-0, não muda nada. Só que tinha que ter feito isso mais tempo, né? Olha o Rossi saindo da grande área, tentou tocar de cabeça, cortou a marcação, nossa! Caindo todo mundo e cai... Cai o Léo Ortiz. Cai também outro jogador do Flamengo, a disputa do Martini. Tem que tirar o Léo Ortiz, tem que tirar o Léo Ortiz. Porque o Léo Ortiz já é a segunda pancada na cabeça que ele toma. Quem é que tem no banco? Vai no banco. O Danilo já veio. No banco só tem o João Vitor, que é um menino. E aí tu tem o Everton Araújo, volante, que poderia jogar de zagueiro porque ele é alto. E essa foi fogo amigo, viu? Foi um quadril do Rossi na cabeça do Léo Ortiz. Olha, tá grog, cara. Tem que tirar o Léo Ortiz, cara. Agora você lembrou do Vieto do Al-Hilal, né? Vieto. Ele tava pelo Al-Hilal, né? Amassando o Flamengo. Bem lembrado. Bem lembrado pelo Bueno. Lateral para a equipe do Racing bater, vem levantamento para o meio da grande área, quarta marcação, sobra para Rossi. Já vai marcar 35 minutos jogados deste segundo tempo. O Flamengo está com um jogador a menos, Plata foi expulso aos 10 jogados da primeira etapa, está segurando 0-0. Rossi quebra a frente, é para Bruno Henrique, tentou fazer o giro, frente à marcação, recua. Toca de cabeça Martirena, que começa para a equipe do Racing. Torcer é bom, torcer na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br. Cadastre-se e entre na torcida. Vem Racing para o campo de ataque. Tentativa de lançamento pela ponta esquerda. Chega na bola, tenta o domínio Vito. Vito escapa da marcação, erga a cabeça, gira pela meia direita. A bola é boa. Desce o Racing, se fecha o Flamengo. 35. Cruzamento para a área no alto. Toca de cabeça, Léo Ortiz tira. Rebote ainda do Racing pela meia esquerda. Tentou um tapinha de primeira Rojas. Na entrada da grande área. Quarta marcação é sufoco. É sufoco do Flamengo em campo. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. 35 minutos jogados deste segundo tempo. Ataque contra a defesa. Eu só não entendo. Nada contra o Flamengo, tá? Mas por que o Racing tá tão defensivo, gente? Fica 2, 3 jogadores atrás da linha do meio de campo. Pra quê? Ele encheu o time de atacantes. Quem é que vai carregar essa bola? O Tirou Vieto, os meias. Tem o Zaratio também. Vieto e Zaratio, pô. O Vieto tá buscando, mas é atacante.
Rojas pela meia esquerda, domina, gira mais atrás, olha a distância do Rojo pro Rojas. Rojo por dentro, é para Zarate, o Zarate tenta dominar, ele consegue dominar pela meia esquerda, boa bola para Rojas, para Zarate, entrada da grande área, levou para a linha de fundo, brigou no corpo com o Eric Pulgar, ganhou pela meia esquerda para Vieto, para Rojas, cruzamento na primeira trave, o toque é gol, antes dele a marcação tira, volta para Vieto, Vieto tenta o domínio, mais um, se for Léo Ortiz, tira, hein? Léo Pereira dessa vez. Se for, bom, porque se for Léo Ortiz é mais um choque de cabeça e é o Léo Pereira no chão, Bueno. Léo Pereira no chão em uma disputa de bola com camisa número 9, Martínez do Racing, acabou levando a pior o defensor do Flamengo, no chão neste momento, cabeça com cabeça novamente, é perigo na área do Flamengo, lateral para a equipe do Racing. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. Léo Pereira tá de volta, Léo Pereira tá de pé, relógio marca 36 minutos jogados, até quando vai o sufoco do Flamengo. Rojas em cobrança de lateral para a meia esquerda, é tudo para o meio da grande área, levantou, subiu, tocou de cabeça, cortou a marcação do Flamengo, voltou para a meia esquerda, para Rojas, Rojas escapa do Bruno Henrique, tenta levar para a linha de fundo, Emerson Royal vem por baixo e tira. Emerson Royal foi para fora, lateral para a cobrança do Racing pela meia esquerda, Rojas toma distância, vem para a cobrança de lateral, é novo levantamento e lá para a área, arremessou forte na segunda trave, vai sobrar, Vieto girou, bateu no gol, explode no Léo Pereira, toque de cabeça para o meio da grande área, vai de bike, furou, ele fura a bike e sente, ele fura a bike e sente, era o Zarate, hein, Bueno? Começa a chance com o Vieto chutando a bola, pega na defesa do Flamengo, na volta, o Zarate tinha todo o espaço do mundo, estava livre, no lançamento do camisa 15 do Racing de cabeça, ele tenta virar a bicicleta, acaba furando, é apenas tiro de meta, em que o goleiro Rossi vai ter toda a calma do mundo para cobrar. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aberta e simples num instante. 37 minutos jogados deste segundo tempo, é um sufoco do Racing, é um sufoco do Flamengo. Por enquanto o Flamengo está na final da Libertadores da América, na Bandeirantes, a Bandeirantes não é fibra 20.9 na faixa estendida. 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Racing 0, Flamengo também 0. Arremesso lateral para o Flamengo bater pela meia direita, respira. Respira o Flamengo, tem mais uma? Tem, né? Tem mais uma aqui, ó, fez 4. Dá para mexer mais uma vez o Felipe Luiz, caso queira. O Racing já fez só 5. Quem que sobrou no banco aí, hein, o Bueno? Vamos lá, no banco do Flamengo tem Matheus Cunha com a 25, João Vitor com a 61, Ayrton Lucas com a 6, Everton Araújo com a 52, De La Cruz com a 18, Michael com a 30, Samuel Lino com a 16 e Juninho com a camisa 23. Você vai fazer o que com esse banco, né? Sinceramente. Vamos lá. Vai deixar eles no banco. Exato, vai fazer o que com esse banco? Deixá-los no banco, a não ser, enfim, não tem o que fazer, cara, a não ser que alguém sinta algo, sei lá, o Alexandre é mais alto que o Ayrton Lucas, né, e é muita bola na área. Assim domina, vem para o campo de ataque, mais uma vez insiste na velocidade, abre o jogada, Colombo pela meia direita, cruzamento na entrada da grande área, Alexandre tira, Bruno Henrique escapou, sofre a falta. Falta marcada, campo de defesa, Bruno Henrique sente para cartão. Para cartão e vai ser para o Rojo, hein, Bueno? Segunda falta não, a 9ª falta da equipe do Racing em cima da equipe do Flamengo. O Rojo que escapou do vermelho, dessa vez não escapa do amarelo. Segundo amarelo na partida que tem poucos amarelos, mas segundo amarelo para a equipe do Racing. Eu vou te falar, o que foi isso aí, cara? Não, foi falta do Rojo. Foi falta do Rojo? Ele chuta embaixo. Não, mas o jogador do Flamengo se ergue todo. Mas eu achei que o Rojo chuta embaixo. Posso falar, não daria nada, hein? Eu daria falta. Eu daria seguir. Mas como ele está usando o critério de querer segurar esse fim de jogo, é isso agora. Comovente a defesa. O Léo Ortiz não se aguenta mais, cara. Tem que trocar o Léo Ortiz. O Léo Ortiz caiu, cara. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Libertadores da América, semifinal, jogo de volta no El Cilindro. Na Argentina, relógio marca 40 jogados do segundo tempo. Racing 0. Flamengo indo para a final da Libertadores da América, 0 no agregado, 1-0 com gol do Maraca. Na Bandeirantes, QG de Esportes no plantão fala Pedro Cohen.
Hoje foi dia de jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebeu o Ceará no Maracanã e venceu por 1-0. Jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense que ainda não perdeu em casa desde a chegada de Zubeldia. Na verdade, ganhou todas as partidas, tem 100% de aproveitamento como mandante desde que o técnico argentino chegou. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. A Braspress, a sua transportadora de encomendas vai mudar. Sai o camisa número 21, Jorginho, ele que estava caído no chão, já é substituído pelo camisa número 52, Everton Araújo. Troquei as bolas, achei que era o Léo Ortiz. Eu também. Me desculpem, e o Jorginho estava bastante cansado. Fez um jogo de sobrevivência, o Jorginho. Moleque aí da base do Cruzeiro, também do Volta Redonda, né? Chegou ao Flamengo em 2022. Everton Araújo. Ali na meiuca, né? Fique lá, Everton Araújo. Para marcar, para tentar repor a peça de Jorginho. E olha o primeiro toque do Everton Araújo. Sobra a bola pela meia esquerda para a equipe do Flamengo. Everton domina, gira para Bruno Henrique. Bruno Henrique pressionado por 2. Recua, sofre a falta, Giz não marca. Sequência, vantagem, Saul na grande área. Saul perdeu. 41, quase 42 jogados. Desce o Racing para o campo de ataque. É na pressão, é no sufoco. Racing está tentando o golzinho que leva a partida para o penal. Balboa gira pela ponta direita, acelera. Encara a marcação, pedala a balança. Martirena na linha. Nossa. Que é isso, hein? Cê é louco. Vergara. Tiro de meta, Bueno. Vergara tenta um cruzamento, mas pessimamente, não consegue nada. A bola quase sai do estádio, Martelli. É apenas tiro de meta. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. 42,5 tempo vai passando o torcedor do Flamengo. Há poucos instantes de comemorar a fase final. É, poucos não, viu? Porque vai ter um acréscimo gorduroso aí. Mas a final tá logo ali, Flamengo. Desde os 10 da segunda etapa, o Flamengo com um jogador a menos. Lateral para a equipe do Flamengo bater. Saul tá pedindo a bola, vem para a cobrança de lateral. Emerson Royal toma distância. Descobre o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Lateral vem para a bola, Flamengo vai para a cobrança, toma distância, Emerson Royal toma muita distância, arremessa a bola para frente, Bruno Henrique tenta a disputa, ele toca de cabeça, vai levar para a linha de fundo, se ganhar na corrida é perigo, ele ganhou na corrida, mas sofre o empurrão. Bruno Henrique se choca com a placa de publicidade, que já não é mais aquela, mais leve, hein? Flamengo está com 2 jogadores a menos nesse momento. Racing para o campo de ataque, se fecha o Flamengo. Racing desce pela meia direita, insiste para cima da marcação. Zuccolini abre a jogada pela ponta direita. Bruno Henrique não volta. Vem cruzamento do Vergara para o meio da grande área. Toque pro gol. Passa pela direita do Rossi. Era o Balboa, testou pro chão, passa a direita, Rossi, só observa, tiro de meta pro Flamengo e só isso, Bueno. Dessa vez o Vergara acertou o cruzamento, o Balboa subiu mais do que todo mundo, chegou à frente de Danilo, mas não conseguiu a finalização pro gol, apenas tiro de meta e o técnico do Racing está maluco do lado de fora dos gramados, Pedro Martelli. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece, se a Nakata pode contar. Será que eles já sabem quanto de acréscimo o juiz vai dar? É por isso a reclamação? Ó, eu lembro aqui, tá? Foram 5 só para expulsão, do Plata. Aí tivemos mais todas as alterações. Acho que 7, 6 assim. Ah, mas é pouco, Pretzel. Acho que de 8 a 10, hein? Se ele não der 8... Acho difícil ele dar 8. Né? Então, mas aí... A gente tem que defender os dois lados, né? Deixa eu ver a chegada do Racing, o cruzamento, explode na marcação do Flamengo, vai pela linha de fundo. Tudo na direita, explodiu na marcação, escanteio. Na ponta direita, cobrado, Curtinho, vem levantamento, explode na marcação do Bruno Henrique. É mais um escanteio na ponta direita pro Racing na pressão. Cobrou Curtinho, tenta descer mais uma vez Vergara soltou para Vieto para trás, vem o chute pro gol, por cima do Racing. Colombo encheu o pé por cima do Rossi, tiro de meta pro Flamengo aí, Bueno. Numa jogadinha ensaiada de escanteio, a bola sobra pro camisa número 23, Colombo. Ele é zagueiro, mas não estava nem aí, tentou a finalização pro gol, a bola passa por cima do goleiro Rossi e é 6 minutos de acréscimo. Olha, a gente tem que falar, tá? Tem que falar
Eu lembro bem, porque eu tava no giro do plantão do Mas 10. eles não dão muito na Mas Libertadores, Pretzel, máximo 7. Mas Pretzel, vamos lá, Pretzel. Uma coisa é tudo bem. a cultura do torneio, agora a outra ficou parado o jogo. De novo. Mas eu acho bacana ter um brasileiro indo pra final, mas quando a gente reclama o contrário, quando é um brasileiro que se tivesse tentando disputar um empate, poderia estar ganhando o Racing por 2-0 e a situação ser inversa, a gente já está cobrando aqui da mesma forma. Ficou 5 só para expulsar. 2, 3 atendimentos fora 10 alterações, Pretzel. O discurso é bom, mas eu acho que 7 seria o ideal. Mas aí tu tá indo contra o número. Parou o jogo, tem que acrescer, cara. 7 tá bom. Tem que acrescer, parou o jogo, tem que acrescer. Vem pro campo de ataque o Racing na ponta direita. Vem levantamento pro meio da grande área. Toque de cabeça, explodiu na marcação. Vieto pro gol. Rossi no gol. Vieto na pancada. Rossi espalma e Botega, escanteio, Bueno. Ele já foi carrasco do Flamengo, mas hoje não. Luciano Vieto teve a chance da partida. Num voleio, o goleiro Rossi consegue espalmar para fora. É o 13º escanteio da equipe do Racing e tem mais 5 minutos para tentar virar esse jogo. Escanteio para a equipe do Racing, vem cobrança para a entrada da grande área. O Vieto que quase fez o gol, isolou. Ô Vieto, isolou. 46, quase 47, tiro de meta para o Flamengo, Bueno. O Vieto, que tentou uma bela chance na segunda vez, se afobou, foi um pouco rápido demais e acabou isolando a bola, tiro de meta para a equipe do Flamengo. Tá gostando de ver o Rossi no gol, Quesada? Parecia... Olha o lance, cara. A bola desviou ainda no Emerson Royal, né? Realmente incrível, né? Que chance do Vieto, hein? Vieto, que já fez história, como vocês lembraram, pelo Al Hilal contra o Flamengo no Mundial de Clubes. 47 minutos jogados deste segundo tempo. Racing insiste pela ponta direita, tenta descer mais uma vez o Rucco. Rucco domina, Balboa, tá pedindo lá na entrada da grande área. Ele levanta para Balboa. Balboa, linha lateral, cruzou em cima do Léo Pereira. A bola vai-se embora pela linha de fundo. Tiro de meta, não dá o escanteio, bandeira dá tiro de meta aí, Bueno. Apenas tiro de meta, na jogada do 77 Balboa, na hora que ele faz o cruzamento, a bola volta nele e sai apenas para tiro de meta. E os 4.000 flamenguistas que estão na Argentina seguem cantando e vibrando, pois o Flamengo está se classificando para a final da Libertadores. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. 3 minutos da final da Libertadores da América, a equipe do Flamengo, 0-0 placar do jogo. Flamengo desde os 10 da primeira etapa com um jogador a menos. Gonçalo Plata foi expulso, venceu o primeiro jogo para 1-0, levantamento para a entrada da grande área, toque de cabeça, voltou para Bruno Henrique, vinha por baixo para tirar. Vinha por baixo o zagueiro e tira. Quarta marcação. Cambeses quebra para o campo de ataque. Placar de 0-0. O Racing tenta descer, tenta um último suspiro, tenta o gol. Precisa levar para as penalidades para isso. Precisa de um golzinho. Balboa na ponta direita. Vergara, linha de fundo. Chegou, cruzou, caprichou. Levantamento, toque de cabeça, tirou, voltou. Vieto. Vieto domina na meia lua da grande área. Rola, veio o chute a gol. Nossa. Colombo. Cristóvão Colombo. Que isso? Pra fora do gol, Bueno. Mais uma chance da equipe do Racing. A bola sobrou para Colombo. Ele chutou de uma maneira terrível, eu diria, Martelli. A bola que era para ir em direção ao gol foi em direção apenas à lateral. É lateral para a equipe do Flamengo. Olha o que faz o Rossi. O que faz o Rossi no jogo. 49, vamos até 51, 49 meio, nada como ter um goleiro. Lateral para a equipe do Flamengo, bater no campo de defesa pela meia direita. Emerson Royal vai para a cobrança para ninguém. Quarta marcação do Racing, volta no círculo central do gramado. Trabalha, insiste o Racing, vem novo levantamento. Nas costas a zaga, dominou, explodiu na marcação do bate. Rossi foi para fora do gol. Jogadores pedindo o toque de mão do Danilo. Escanteio, Bueno. Ponta esquerda é o último do jogo aí, Bueno. 14º escanteio da partida para o Racing cobrar. O Luciano Vieto teve mais uma chance. A terceira dele na segunda etapa. Fica reclamando de pênalti, mas é apenas escanteio. E ele mesmo, que teve as 3 chances no último segundo tempo. Vieto vai para a bola. É mais uma chance de perigo. E Cambeses está na área para tentar fazer a história para o Racing, Martelli. Escanteio para a equipe do Racing bater pela ponta esquerda, toma distância, vai para a bola Vieto. Vai para a bola Vieto.
Jogadores ficaram pedindo um toque de mão. Juiz espera, manda seguir. Espera ou manda seguir. Vai terminar o jogo. Cambeses na grande área. Cobrança de escanteio curtinha para Vergara. Vergara escapou da marcação. Entrada da grande área. Soltou. Vem levantamento para ninguém. Mal demais o Racing. Mal demais o Racing. E vai pedir a bola o árbitro do jogo. Perdeu a chance o Racing. O Flamengo vai para a final. Vai terminar o jogo na Argentina. O Flamengo com um jogador a menos. 40, agora 41 minutos com jogador a menos. Aponta o centro de campo, árbitro do jogo. O Flamengo está na final da Libertadores da América de 2025. 0-0 na Argentina, 1-0 no Maracanã. Segura. O Flamengo segura uma pressão de 41 minutos com jogador a menos. Da Bandeirantes, para repercussão do Flamengo na final, é mais uma aí, é mais uma do Rubro Negro na final da Libertadores. Alô, alô, apito final é teu. Fala, João Paulo Capelani. Valeu, Martelli, Pedro Martelli, deu Flamengo. Brasil está na final da Copa Libertadores América. Hino do Flamengo, sobe som, é Mengão na decisão. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu Pode comprar, pode garantir a sua passagem para o Peru em Lima. O Flamengo está em mais uma final da Copa Conmebol Libertadores. Para arrepiar, para chorar, para extravasar. Em São Paulo, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro deu Flamengo. Que jogo! Que respiro até o último segundo. Mengão respirando por aparelho, se segurando. E deu no que deu. O Rossi, sem dúvida alguma, o grande destaque do jogo, segurando bem demais o empate 0-0 entre Racing e Flamengo. É festa da nação, é o Flamengo da decisão. Vem aí Lucas Bueno, antes tem aí o craque Bandeirante, já tem um apito final, mas antes eu quero seu destaque. Alô, Lucas Bueno, é o Mengão na decisão, Bueno! É o Mengão na final em Lima, no Peru. Na mesma final em que começa a hegemonia do Flamengo, 2019. Desde então são 4 finais de Libertadores. E o Felipe Luiz, que já jogou uma final como jogador, hoje está comandando o time do Flamengo. O treinador que veio e revolucionou o futebol do Flamengo chega a uma final e merecidamente. Mais uma final da equipe do Flamengo é algo inacreditável que faz o time rubro-negro ali na Argentina. Capelanes. Impressionante, começa agora o apito final, microfone de esportes da Bandeirantes, vamos juntos, alô Lima do Peru, a Bandeirantes estará nessa e o Flamengo também, vem aí o craque Bandeirantes da vitória do Mengão, sim, o 0-0 é suficiente, o empate foi vitória, o craque Bandeirantes no ar. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Cascudo. Esse é o Flamengo de 2025. Casca, porque não é fácil ir por ele cilindro e segurar, sobretudo quando tem um jogador expulso. Mais de 25 minutos segurando uma pressão absurda de um adversário chato, barbaridade. Mas deu Flamengo. Flamengo 0, Racing 0. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. A gente vai com toda a calma do mundo na abertura do apito final projetar, falar um pouquinho mais desse Flamengo, análise do jogo, mas quem foi o craque Bandeirantes desse empate Flamengo e Racing, o suficiente para o Mengão 0-0, senhores? Eu vou de Rossi, cara. Vou de Rossi. Eu acho que o Rossi arrebentou a boca do balão, Xandão. Se não fosse ele aí, umas 2 defesas importantíssimas no final do primeiro tempo. E essa do Vieto, né? Tá louco. Esse era o lance pro Vieto marcar e pros pênaltis, né? E a sorte, de repente, poderia ser pra equipe da casa e não pro Flamengo. Então eu vou votar no Rossi. Muita gente critica o Rossi. Alguns torcedores do Flamengo criticam o Rossi. Mas eu acho o Rossi um baita de um goleiro, viu, Alexandre Pretzel? Concordo plenamente. Goleiraço, era do Boca, veio sem custos. É um goleiro jovem. O Flamengo tem goleiro para 10 anos ainda. O melhor goleiro da Série A do brasileiro para mim também.
Então, Rossi, para mim, o craque da partida de hoje, evitando a derrota do Flamengo. Rossi, o craque Bandeirantes, pegou demais. O verdadeiro muro argentino na Argentina, melhor pro Brasil, que está na final da Copa Libertadores da América. Rossi, o craque Bandeirantes, vem aí o apito final, Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Meia-noite, vai marcar o quinto sinal, microfone da Bandeirantes abrindo os trabalhos no apito final. Sejam todos bem-vindos, o Flamengo. Eu quero o hino do Mengão, o hino do Flamengo, dos hinos mais belos do mundo, Michel Lopes. Sempre Flamengo, Flamengo sempre É bom ser flamenguista, né, velho? Você acordar todo dia, olhar no espelho e falar, velho, torço pro Flamengo, sou flamenguista. Fala a verdade pra mim, velho. Hein, Quesada, Pretzel, Lucas Bueno, Pedro Coin. Deve ser legal você olhar e falar assim, cara, eu tenho história, eu tenho torcida, tenho estrutura, tenho receita, tenho título, tô em mais uma final da Libertadores. Cara, é bom ser flamenguista, não é? E palmeirense também. Hoje quem torce pro Palmeiras ou torce pro Flamengo, pode ser que o Palmeiras não se classifique, mas é muito legal torcer para esses dois times. Porque esses dois times, eles têm dado muitas alegrias aos torcedores do Palmeiras e do Flamengo, e o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos acabaram com esse papinho de que os outros são copeiros e eles não são. Gente, o Flamengo está chegando à quarta final em 7 anos seguidos de Libertadores. Nunca na história do futebol brasileiro um time fez algo parecido. Era considerado inofensivo, lembra? De 81 porque até 19. Porque era. Chegava. O Flamengo caía na fase de oitavas, caía na fase de grupo, não classificava. Só para concluir, ultrapassando o grande São Paulo do Telê, que é bicampeão, 92-93, e chega João Paulo Capelanes à final de 94, quando perde o título pro Vélez do Bianchi. Isso. Então aquela sequência foi maravilhosa. Hoje o Flamengo já supera o São Paulo nesse sentido. Repito, 4 finais nas últimas 7 Libertadores. Lembrando que o Palmeiras nesse período foi 2 vezes campeão, inclusive uma contra a equipe do Flamengo. O Flamengo ganha 2 vezes e tem o vice diante do Palmeiras. Está em busca do 4º título, o time que mais possibilidade de ter mais Libertadores vai na ficar história. isolado aí. É verdade. Se o Palmeiras seria o único tetra caso o Palmeiras, não passe amanhã pela LDU. É bom lembrar isso. Se der Palmeiras na final, teremos um inédito tetracampeão do Brasil na Libertadores e assim sendo o maior vencedor de Libertadores pelo lado do Brasil. Trazer uma curiosidade pra vocês, inclusive. Tá gostando do conteúdo? Tô gostando, tá legal. A gente vai debater bastante sobre isso. O que você fez com o seu cabelo? Seu cabelo tá meio... Não, eu tava de fone aí acompanhando o jogo e aí meu cabelo ficou pra cima. Mas olha, dia 30 de outubro, hoje faz 5 anos que Abel Ferreira chegou ao Brasil. E eu lembro disso, outubro, porque dia 30 de outubro é meu aniversário. Dá uma segurada, meus parabéns. Só pra falar, meu irmão. Meia-noite 2. Obrigado. Não, aniversário é teu, mas quem fala sou eu. Tá bom, legal. Meia-noite 2, meus parabéns. Obrigado, muita irmão. Saúde, muita felicidade. Amém. 30 de outubro é aniversário dele, viu? É isso aí. Eu acho um dia complicado. 30 e 31. Tá longe de cair o salário. São né? dias com sem dinheiro, ninguém tem dinheiro. Certo? Presente Perto do Dia das Bruxas. Presente vem só no dia 10 de novembro. É uma confusão daí.
Então, eu teria antecipado, mas meus parabéns, cara. Muita saúde. Viu? É seu aniversário hoje? Hoje é. Ah, que coisa linda. Legal, né? Bacana. 7 de março, um dia confuso. Lê isso daqui, ó. Lê isso daqui. O que é? Parabéns, João. Depois a gente vai comemorar. Vamos. Notícia que o Quesadinha deu no dia 27. A torcida do Palmeiras me arregaçou. Hoje os caras agradecem. Lê aí. Vamos lá. Leandro Quesada postou no dia 27 de outubro de 2020. Atenção. No Twitter, @Leandro Quesada. Siga aí. O Palmeiras buscou o português Abel Ferreira do PAOK. O time da Grécia pediu 6 milhões de euros de multa de rescisão. O PAOK de Abel eliminou o Benfica de Jesus na prévia da Champions League. Antes, Abel esteve na base do Sporting e no principal do Braga. Depois a coisa se confirmou. Beleza? Você que furou geral? E você sabe que o torcedor... Foi em primeira mão? É, sabe que o torcedor... Não, foi ou não foi? É. Não, peraí, foi ou não foi? Não sei, porque não fica acompanhando o trabalho dos outros. Tô falando que eu dei essa informação. Eu quero dar o crédito pra você, pô. Não, isso daí é bobagem, isso daí é... Não é bobagem, Às vezes irmão, você dá não 10 é ego, nem vaidade. Não. O jornalista vai em busca do furo todo dia. Tudo Já bem. foste atrás do furo alguma vez, Quesada? Então, olha só. Não é isso, cara. Ler os comentários com base desses torcedores, né, me fez rir nesse período, porque assim, naquele momento, você tá de sacanagem. Quem é esse cara? Esse cara trabalhou aonde? Você tá zicando o Palmeiras e não sei o quê. Hoje, cara, qual é o torcedor que não aplaude? Tudo bem, o torcedor do Palmeiras, tem alguns que pegam no pé do Abel, mas vamos concordar, o trabalho que esse cara fez no Palmeiras é um negócio absurdo, né, meu? E 5 anos, fazendo gente. ainda, que tá fazendo ainda. E vai fazer, se ficar mais tempo... Ele pode ser campeão brasileiro, talvez não passe amanhã, mas pode ser campeão brasileiro. Agora, o Flamengo é o campeão brasileiro da Libertadores se o Palmeiras amanhã não confirmar a presença dele na grande decisão. Quesada, calma, Quesadinha. Não, Flamengo ele deu. Jogo único. Flamengo ele deu, esquece. Flamengo campeão. Flamengo se der campeão. Flamengo ele deu. Agora, se der Palmeiras, aí eu até aí entendo que pauleira, segunda-feira né? no Esporte em Debate vocês falaram que a LDU é uma equipe fraca. Né? E eu respeito a opinião e análise de vocês. Time bem comum, fraco. É. Melhor que o Racing. Hoje, o Racing foi muito mal hoje. Foi péssimo hoje. O Racing Jogou foi nada. muito mal. Nada. A raça do Flamengo, tudo, mas o Racing em nenhum momento com um jogador a mais teve assim... Só chuveiro. Teve criatividade. Jogou a bola na área e torceu. E aí teve um lance que quase a bola entra. Mas foi um único lance do Vieto. Verdade. É verdade. Bom, o Rossi realmente foi o craque Bandeirantes e eu quero registrar o seguinte: Pedro Martelli, em mais uma transmissão brilhante, mesmo no 0x0, o narrador detesta 0x0 por quê? O narrador, o ápice é gritar gol. Só que essa defesa não só valeu a classificação para o Flamengo em mais uma decisão, como foi um grito de gol de Pedro Martelli. Martela, Martelli! Pedro Martelli! Vem pro campo de ataque, o Racing na ponta direita. Vem levantamento pro meio da grande área. Toque de cabeça, explodiu na marcação. Vieto pro gol. Rossi no gol! Vieto na pancada. Rossi espalma e Botega, escanteio, bueno! Ele já foi, cara! Fantástica narração. Pedro Martelli com Rossi salvando. Ó, o Pedro Coin me chama a atenção que ele tem uma notícia importante em relação a Libertadores da América em relação às finais. É isso, Pedro Coin? Vamos lá, Pedrão. É isso aí, Capela. Inclusive, essa se tornou a 7ª final seguida consecutiva com brasileiros, né? Mas não só isso, Capela. Se a gente voltar, vou voltar lá pra 2000. Você lembra qual foi a final da Libertadores de 2000? 2000, vamos lá. Boca Juniors e Palmeiras. Isso. Desde 2000, deu quando a Boca. final foi Boca Juniors e Palmeiras, que deu Boca Juniors, os brasileiros só não chegaram nas finais da Libertadores em 2001, 2004, 14, 15, 16 e 18. Em todas as outras finais teve time brasileiro, pelo menos na final. Muitos foram vice, né? Por exemplo, o Palmeiras em 2000 foi vice, o São Caetano foi vice. O Grêmio em 2007 foi vice. O São Paulo foi vice em 2006, por exemplo, mas fica a informação, porque a gente sempre lembra, né, que desde 2019, de 2019 para cá, principalmente os brasileiros começaram a ser campeão, né, desde 2019 todos os campeões da Libertadores são brasileiros, mas esse domínio no continente já vem de muito tempo, né? Porque assim, ó, dos últimos 25 anos, apenas em 6 edições não tivemos brasileiro na final. Caramba, velho. Isso mostra a superioridade do futebol brasileiro. Claríssimo. Mas me chama a atenção, viu, pessoal? Grana. O Atlético Paranaense foi vice 2 vezes também. Pois é, 2005 roubado, né? Faz parte, né? Tudo bem. 2022 pro Flamengo, jogando melhor o primeiro tempo, inclusive até a expulsão juvenil do Pedro Henrique em cima do Ayrton Lucas. Como pode, né, o Atlético ter chegado a uma final de Libertadores recentemente e hoje tá
tá numa posição que eu acho que não é a que combina com o Atlético, né? Vamos ser muito sinceros. Tô falando muito seriamente. O Atlético só vai ganhar uma Libertadores quando eu for o presidente. Isso daqui uns 20 anos. Você imagine você, presidente do Atlético Paranaense, o Xandão do Internacional e eu no Juventus da Moca. Já cara. pensou? Não, um dia eu quero ser presidente. Tá rindo do que aí você? Hein? Eu quero ser presidente do Atlético Paranaense um dia e eu quero ser entrevistado por vocês no Esporte em Debate. Não, você falou que não vai dar entrevista pra gente? Vou pensar no caso. Se o Pretzel estiver de folga ou em férias, eu vou. Cara, se isso acontecesse um dia, a gente ia juntar os teus pedaços depois da primeira entrevista. Você não duraria 5 minutos. E se eu fosse presidente, cara... Eu vou gastar mais do que eu arrecado. Os jogadores do meu time, eles tinham que deixar tudo em campo. Quem não quisesse jogar, tava fora. Então você ia cair em uma semana. Não, eu ia mandar no clube, ia ser o dono do clube, claro. SAF? A SAF, ia ser a SAF. Xandão? Ia ser a SAF. Como que seria uma SAF de Alexandre Pretzel? Qual seria o nome dela? Não interessa, nós temos que falar do jogo aí, irmão. Tá fazendo aniversário, mas tem programa ainda, cara. Quando ele não tem conteúdo pra responder, ele desvirtua a resposta, né? Faz parte. Parabéns pra você nessa data querida. Obrigado, Xandão. Que venham mais... Eu cumprimentei 3 vezes. Não, mas quero mais uma vez. 36, bem distribuídos, viu? Vou te falar, hein? Concentrados aqui no meio. Tá, né? Rodando sem óleo, hein, meu garoto? Ô, Capela, eu entrei aqui e não te dei feliz aniversário. Irmão, tamo junto demais. O Atlético Paranaense será campeão da Libertadores, ok? Vai comemorar 36 anos campeão da Copa CS. Quantos anos? Já pensou? Quantos novamente, anos tá parabéns. 36, bom, Lucão. 36? Obrigado. 36 anos. Você tá destruído. Não, tô bem, irmão. Tô bem. Cara, tô apavorado com a tua destruição. Vem cá. Você tá tem com sido quanto, no Xandão? dia a dia, hein? Tem sido uma destruição dia após dia. Você tá com quantos anos, Xandão? 55. Cara, você tem idade pra ser meu pai. Você gostaria de ser meu pai? Tá louco. Cometeu um suicídio. Claro, eu tô brincando. Um abraço do teu pai lá. Não é fácil não. Mas olha, tá rodando sem óleo o João Paulo Capelanes, porque vou te falar, viu? Tá bem humorado, tá espirituoso. Teu mas pai é uma assim, figura, hein? Qual é o nome dele mesmo? Que ele me deu carona uma vez. A alma é boa. Mas o corpo tá estragado. Tá estragado. Também eu saio daqui, você e o Ulisses me levam pra comer hambúrguer toda madrugada. E vocês sabem, ouvintes, ele é o centroavante do time. O Pretzel tá lembrando o Walter, não tá não? Tá lembrando. É o Elvis. O Elvis foi o craque da Série C da Ponte, velho. E uma vez o Dr. Capelanes me deu carona. Nossa, ele falou, assim, olha, foi a carona mais longa da história. Foi uma coincidência que a gente tava indo pro mesmo lugar, ele mora perto ali. Aí eu peguei carona, fiquei no banco de trás. E o Dr. Capelanes e o João na frente, né? Dr. Capelanes, né? E aí é o seguinte, ó, com 150 metros de trajeto, o pai dele se vira e disse assim pra mim: tu viu só que eu tenho que aguentar? Eu falei. E aí eu cumprimentei, meus parabéns pro senhor. Você é um herói. O senhor é um herói. O senhor é um herói. O senhor é um santo, herói de guerra. Ai, meu Deus, quanta bobagem, gente. Bom, uma coisa é fato. Flamengo está na final da Libertadores América. Bom, é o seguinte. Vamos projetar uma coisa aqui. Enquanto o Felipe Luiz não começa a sua entrevista coletiva, e a tendência é que ele fale primeiro, que geralmente assim, né? O visitante fala primeiro. Capela, só pra quem acha que o Pedro pode não disputar a final da Libertadores, ele pode. A expectativa é que o Pedro volte na data FIFA, aproximadamente ali no dia 15 de novembro. Então, a expectativa é que o Pedro esteja de volta, o Plata que foi expulso não joga a final. Quando é a final? Não, a gente pode confirmar aqui só um segundinho, eu já confirmo pra você. Ah, tá bom. Coloquei nosso repórter na saia justa. Dia 29 de novembro. Boa, garoto. Maravilha. Dia 29 de novembro a decisão. O Pedro volta na data FIFA. 5 da tarde, provavelmente. 5 da tarde. Exatamente. Na data FIFA, o Flamengo joga contra o Sport, o jogo atrasado. Agora, uma rápida, só pra repetir o que eu disse aqui. Se o Palmeiras não chegar à final, o Flamengo tem uma chance absurda de ser tetra. Mas não é jogo único que essa dia não muda um pouco a força, não, claro, o equilíbrio não tem um jogo de ida e volta, não, mas ainda assim, eu acho que tem um favorito nessa final, que é o Flamengo. Perfeito. Né? Mas assim, se a LDU conseguir a façanha de eliminar oficialmente o Palmeiras amanhã, e tem toda a chance de fazer isso, com 3-0 no placar, não vamos desconsiderar, é melhor ter 3-0 no placar do que ter 3-0 contra, né? E na final conseguir vencer o Flamengo, cara, essa vai ser uma das maiores campanhas de um time na Libertadores. Pô. Esses caras eliminaram Botafogo, São Paulo, Palmeiras e terão vencido o Flamengo na final. Não sei agora se o Palmeiras passar, acho que vai ser a maior final da história da Libertadores, acho. Eu acho.
Flamengo e Palmeiras. Pode ser. Pelo nível que eles alcançaram, E até pelo potencial financeiro. Retrospecto recente Exatamente. de uma final de Libertadores. É a maior final da história da Libertadores. É isso aí. Se der Flamengo e Palmeiras. Das últimas finais chegaram a conquistar 4 títulos, né? Cara, Isso não é isso pouco. aí é muito Supera forte. River e Boca de 2018. E que, supera. inclusive, a final teve que ser realizada lá no Bernabéu, Exatamente. né? Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Isso é tão forte que você fala, Pretzel, que eu concordo, que nós temos Libertadores desde 1960, pessoal. Desde 60. 2025 nós estamos tratando de uma possível maior final da história da Libertadores. Quer dizer, nós literalmente poderemos viver a história em caso de uma noite mágica, como disse o Abel Ferreira nessa quinta-feira no Allianz Parque. Eu vou falar a grande verdade pra vocês aqui, tá? Quesada, sim ou não? Não justifica. Sim ou não? Você acredita no milagre do Allianz Parque? Cara, sou fã do Palmeiras do Não, eu Abel. perguntei mas sim ou não, irmão? Não, a resposta é Depois minha. você vai justificar. Mas a resposta é minha. Se você tivesse deixado, Parabéns, já teria Quesadinha. concluído. Feliz aniversário, Quesadinha. Já teria concluído, você não deixa? Eu respeito e admiro muito o trabalho do Palmeiras e do Abel. Então eu perguntei isso. Mas acho que... Então, vou te responder. Tá. Mas acho que... Você está atrapalhando o nosso corte. Perguntei sim ou não. Tá, você tá vendo? Não. Xandão. Você acredita que o Palmeiras classifica? Não, são duas coisas diferentes. Não, perguntei sim ou não, irmão. Ele não a deixa. resposta Não é é, minha. cara. É que vocês têm que falar sim ou não, que vocês vão entender que depois eu vou fazer uma Viu? nova pergunta em cima não disso. Não existe resposta maldosa, existe pergunta mal feita. Entendi. Então, viu? É. Não, Só quero pra te mim dizer não. o Pronto, seguinte. não. Aí quando o entrevistado no Esporte em Debate fala uma resposta que você não quer ouvir, olha lá, Viu? mala. Só Aí, ó, para não deixar agrega claro nada. uma coisa. Sem conteúdo. Acreditar, eu acredito, certo? Tá. Vírgula. Acreditar, acredito. Vírgula. Mas eu acho que não vai dar. Tá. Sim ou não, Lucas Bueno? Você Não. acredita? Não acredita. Não Pedro acredito. Cohen. Sim. Acredita. Acredito. Então tá bom. Capela. Oi. Acho que já temos Felipe Luiz na Temos? coletiva. Eu ia fazer uma nova pergunta aqui, aí eu ia Guarda trazer isso, no guarda contexto. isso que é Agora já até interessante. esqueci o que eu ia perguntar. Vamos lá. Prioridade, Felipe Luiz, ao vivo no apito final da Bandeirantes. O Flamengo tá na decisão e seremos campeões. Por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo tá cheio, tá recheado de jogadores multicampeões. E nós estamos muito felizes de estar nessa final e vamos... Tem muito caminho até lá, mas vamos lutar muito desse momento. Felipe, boa noite. Sereto do Paramount Plus. Queria que você analisasse o jogo. Pelo que a gente viu, o primeiro tempo o Flamengo foi muito superior ao Racing, né? Jogou muita bola. Poderia ter feito o resultado no primeiro tempo. E no segundo tempo, a partir da expulsão do Plata, aos 12 minutos, mudou completamente o roteiro. É onde o técnico tem que pensar rápido. E você fez as alterações que você imaginava. Queria que você explicasse as alterações e essa mudança de roteiro no jogo. Bom, é verdade que nos sentimos mais confortáveis com a bola no primeiro tempo. Os espaços estavam muito claros, muito claros. É um time que pressiona muito bem, que, como vocês bem sabem, é um time que salta e agride muito o portador da bola, no qual isso gera dificuldades para jogadores que jogam entre linhas. Mas o time conseguiu encontrar esses espaços que o time deles deixava. Mas desculpa parar esse barulho aí. Acabou de entrar todo mundo. Ok. Mas eu gostaria de falar que, por exemplo, o Racing é um time com as ideias muito claras.
pode não... O treinador, o torcedor, o telespectador pode gostar mais ou menos de uma forma de jogar, mas quando você vê os jogadores acreditando na ideia do treinador e ter a ideia tão clara de jogo, é muito difícil. O Racing é um time muito difícil de se jogar contra. Pela forma que eles defendem, pela forma que eles atacam, pela clareza que eles têm de como chegar na área do adversário, e isso tudo fazia com que hoje fosse um desafio maiúsculo para nós. E realmente foi uma vitória merecida. Um passe à final, um empate, mas um passe a essa final merecido. No segundo tempo, com a expulsão do Plata, primeiro triste por perder esse jogador tão importante para nós numa final. É um jogador fundamental para a gente. E depois disso, entender que estávamos com a vantagem no placar. Pensamos em povoar bem essa última linha, porque eles colocam 6 jogadores na última linha, por vezes 7, constrói 2-1-7, 3-1-6, e fica muito difícil. Acreditamos que com a linha de 5 seria melhor para defender esses cruzamentos, porque eles é um time que cruza muito e vive muito da bola parada, então as trocas foram pensando nesse ponto, e por sorte deu certo. Mas só ressaltando o mérito dos jogadores que fizeram todo o esforço dentro do campo. Mexer as peças, mas eles foram os responsáveis por colocar o time na final. Aquí, Marcelo Lamberti para Cadena 3 Argentina. Resultó más complicado Racing de lo que pensaba, por ahí a lo mejor imaginaba otro juego. ¿Cómo evalúa el juego aquí en Buenos Aires? Muchas gracias. Bueno, no, para mí tenemos clarísimo que va a ser muy difícil. He visto todos los partidos, he visto contra Peñarol, he visto contra Vélez. Lo vi el partido contra Peñarol esta mañana otra vez y tenía clarísimo que iba a ser un partido duro, complicado. Jugadores, se nota mucho que cogen mucha confianza cuando juegan en casa, estos jugadores de Racing. Tienen jugadores con mucha calidad. Los que entran en el segundo tiempo tienen muchísima calidad también, y con la cual es un equipo muy difícil de jugar, como dije antes, porque tiene las ideas muy claras de cómo quiere llegar al área rival, y eso hace con que si tú vas a presionar con mucha gente, te meten mucha gente en tu última línea y te parten el equipo. Entonces optamos por un plan diferente a lo que veníamos haciendo para intentar pasar, pero sufrir sabíamos que íbamos a sufrir. Felipe, aqui na frente, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Parabéns pela classificação. Felipe, você antes da partida falou que você queria que o seu time merecesse estar na final. E, bom, pelo desempenho do seu time na partida, a gente viu que o Flamengo mereceu essa classificação. E eu queria falar especialmente de um jogador que vem merecendo há muito tempo essa classificação para a final, que é o Rossi. O Rossi que... Rolando agora a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, que vai falando sobre a classificação do Flamengo. Vamos lá de novo com o Felipe Luiz. Um plano diferente do que veníamos fazendo para tentar passar, mas sofrer sabíamos que íbamos a sofrer. Felipe, aqui na frente, boa noite. Em conquistar o título e não ganhar um Bernardo também. É um jogador muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender, e está num grande momento e esperamos que ele siga assim. Felipe, aqui. Boa noite. Você costuma dizer que na sua formação de treinador, você olha muito para 2 escolas que teve como jogador, o Simeone e o Jorge Jesus. A gente pode dizer que hoje você teve um primeiro tempo de Jorge Jesus e um segundo tempo mais de Simeone. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade também para mandar uma mensagem para os torcedores que infelizmente se acidentaram na vinda aqui para a Argentina. Obrigado. Realmente triste o que aconteceu, mas falando da torcida, se escutou muito alto. Fiquei orgulhoso. Nesse estádio que é tão imponente, se escutava muito a torcida do Flamengo. E já aproveito para pedir apoio para o jogo do Sport. Precisamos desse apoio do torcedor no jogo do sábado. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Então preciso muito, se eu posso pedir alguma coisa para eles, que eles apoiem bastante, independente do que aconteça durante o jogo. E sobre a escola, sempre quero jogar propondo, sempre quero, já falei para vocês, pressionar muito o adversário, ter o domínio do jogo, mas o adversário também muitas vezes quer ter volume, quer empurrar, quer pressionar e
e quer ter a bola. E o jogo ele é cheio de circunstâncias, né? Então, durante o primeiro tempo conseguimos fazer e encontrar esses espaços, conseguimos criar muitas chances de gol. No segundo tempo já com essa desvantagem de um jogador, optamos por nos fechar, porque realmente uma eliminatória são 180 minutos e temos que aproveitar essa pequena vantagem que tínhamos no primeiro jogo e assim conseguimos até o final manter e deu certo. Felipe, aqui, sua esquerda, Cidão Marinho da Litoral News. A gente viu durante a semana, depois do jogo no Maracanã, muita gente da mídia, torcedores também, duvidarem da classificação da equipe do Flamengo. Muitos falaram que o Flamengo ia sofrer demais hoje aqui no El Cilindro. Até um jogador chegou a dizer que o Palmeiras teria mais facilidade de passar do que o Flamengo aqui contra o Racing. Isso de alguma maneira motivou o elenco? Como você trabalhou também com isso? Você acredita que é uma resposta que nem era necessária do peso da camisa do Flamengo e que o Flamengo é o favorito para essa Copa Libertadores? Eu acredito que, assim, todo mundo que trabalha no lado de vocês como jornalista ou nesses programas tem o direito de opinar e é totalmente livre para ter a opinião que quiser. Cada um pode ter essa opinião. A sua opinião. Independente se algumas pessoas gostem mais ou menos, se nós gostamos mais ou menos. Mas é livre para opinar. Escutamos muitas coisas durante a semana. Mas eu sempre acredito muito nos meus jogadores. Eu acredito demais nesse grupo. E porque eu estava no meio deles, eu sei o quanto eles querem ser campeões. São jogadores que querem ganhar. Mas eu já falei também que não ganharemos sempre, não jogaremos bem sempre. Mas são jogadores que são ambiciosos. Eu noto no dia a dia, eu noto nos treinamentos, eu noto como eles se cobram. E muitas vezes o que as pessoas falam pode servir de motivação ou não. Eu procuro sempre fazer o time pensar de forma racional, separar a emoção de um jogo desse. O futebol não é guerra, o futebol não é uma guerra. Falaram que seria uma guerra aqui e eu só penso no Cruyff quando falo que o futebol é uma guerra. O futebol é um esporte maravilhoso que gera muitas emoções e dentro do campo passa o melhor, ganha o melhor. Cada um tem armas para poder tentar vencer o jogo, mas é na bola, é quem é melhor na bola. E minha mensagem pro jogo foi essa: para chegar na final tem que merecer, tem que ser melhor que eles. E eles foram guerreiros, demonstramos a todos que é um time que é capaz de se adaptar a qualquer situação e merecidamente estamos na final da Libertadores 2025. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns pela classificação para a final da Libertadores. Um pouco nessa linha, né, a gente escuta já há bastante tempo, falam, o Flamengo escolhe jogos, né, o Flamengo nem sempre coloca a mesma vontade em todos os jogos. Muita gente duvidou também da classificação do Flamengo por conta dessa questão de vontade, de achar qual postura que o time entraria contra o Racing. O Flamengo entrou muito bem, fez um excelente primeiro tempo, inclusive. E eu queria que você falasse sobre isso, porque no meu ponto de vista não é falta de vontade, né? Não é escolher jogos, mas algumas coisas acontecem que o time baixa e não mantém, por exemplo, a pegada desse jogo, né? O que acontece nesses momentos e o que você precisa fazer nesses momentos? Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando passa a impressão para vocês de que o time não quer, é porque taticamente ou porque alguma coisa dentro do campo não está deixando os jogadores confortáveis. Eu sempre falei, quando é sempre mais fácil no futebol destruir que construir. O Flamengo constrói. Então tem adversários que jogam muito fechados, jogam no contra-ataque, e quando o Flamengo força o jogo ou tenta encontrar os jogadores determinantes, porque tem que ter criatividade, para ter criatividade tem que estar frio mentalmente, acaba perdendo bolas e os times adversários acabam contra-atacando. E o contra-ataque sempre parece que o time adversário está correndo mais, porque ele está indo em velocidade contra a tua defesa, e parece que a gente não quer. Essa é uma impressão que vocês têm. Eu analiso muito friamente tudo que acontece nos jogos e nunca, jamais vi que os jogadores escolhem jogos. Muitas vezes perde, já falei para vocês, perdem até por culpa do treinador, da tática ou tudo mais, mas cada time tem as suas armas para poder criar e machucar o Flamengo, como foi o caso do Fortaleza. Passou essa impressão para vocês, mas não, de nenhuma maneira foi assim. Os jogadores tentaram até o último segundo, mas passa a impressão porque o time
mentalmente mais cansado, não tem a mesma criatividade para construir, acaba sofrendo contra-ataques e acaba correndo errado e passa essa impressão. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla, parabéns também pela vitória. A gente estava falando sobre essa questão emocional, né, esse fator emocional dos jogadores, a pressão que houve por parte do próprio treinador do Racing, convocando todo mundo, falando que ia ter essa guerra aqui, que todos juntos iam usar algumas expressões que foram encaradas de maneira forte no Brasil, né? Vamos matá-los, vamos passar por cima, algo assim. E disse que isso chegou aos jogadores. Isso mexeu mesmo com o elenco do Flamengo lá? Se sentiram mais imbuídos, inclusive, de entrar com mais raça? Havia a questão da arbitragem, que também falávamos semana passada, e hoje o árbitro ia muito bem no primeiro tempo e no segundo acabou injustamente expulsando o Plata. Como que os jogadores entraram preparados para encarar tudo isso? Eu penso sempre que você fala demais, você bota gasolina no fogo, né? E incendeia, pode incendiar. Mas, sinceramente, conhecendo meus jogadores e a ambição que eles têm, porque temos jogadores, muitos deles jogaram finais de Champions, muitos deles já foram campeões da Libertadores. No nosso elenco tem vários que já foram campeões da Libertadores e querem fazer história. Então, independente se falam bem, se falam mal, é um time que quer. Agora, o que se influencia é quando esses comentários, a parte da imprensa consegue chegar na torcida e consegue jogar a torcida contra o time. Isso eu digo que influencia, não tenho nenhuma dúvida. Como eu falei, sábado jogaremos contra o Sport e nós precisamos da ajuda da torcida para poder recuperar jogadores. E não é ensinar nenhum torcedor a torcer, é simplesmente ajudar a que esses jogadores caros, bons, com muita qualidade, voltem a recuperar o seu nível. Isso vai ser muito parte do torcedor. Então, como eu falei, cada um fala o que quer, no final das contas a bola é que manda. Felipe, Iván Levato para Rocangol aquí en Argentina, en español, por favor. Hacerle dos consultas. Primero que nada, felicidades por la clasificación a la final. Primero, como entrenador, ¿siente que es el desafío más importante de su carrera ganar la Copa Libertadores con Flamengo? Y la segunda es de público conocimiento de que Agustín Rossi se va a nacionalizar o va a obtener la nacionalidad brasilero. ¿Lo ve con condiciones de ser arquero de la selección de Brasil, Agustín Rossi? Imagina un argentino jugando el Mundial por Brasil. No lo veo. Pero tiene nivel. Pero yo sinceramente no veo nunca un argentino nacimiento vestir la camiseta de la selección. Pero que sí, que tiene todo el derecho del mundo de ganar el pasaporte. La primera pregunta me olvidé. Si es el desafío más importante como entrenador en su carrera, ganar la Copa Libertadores con Flamengo. Sí, sin ninguna duda. Vivo un desafío diario aquí en este club, muchísima presión, muchos desafíos bonitos, disfruto de ese momento, disfruto del privilegio que es estar sentado en esta silla. Y como dije anteriormente, yo creo que antes de venir aquí, yo era hincha de Flamengo desde pequeño. El Flamengo había ido a una final y desde que llegué es la quinta. Entonces estoy, por suerte o por mérito, estoy haciendo parte del mejor momento de la historia del club y tengo que disfruto muchísimo y independiente de mejores momentos, peores momentos, para mí jugar la final de Libertadores, pero dirigirme a mi equipo en la final de la Libertadores es un privilegio y un orgullo muy grande. Felipe, acá, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo, Maxi de Vitaluz para Latinizados Brasil. En un momento donde la selección brasileña vive una reconstrucción importante de cara para el 2026, están los clubes brasileños que siempre dan la nota y llegan a las finales de la Copa Libertadores de América. ¿Por qué crees que pasa eso? Que el fútbol brasileño, los clubes de fútbol brasileño, dan la nota en el Mundial de Clubes, llegan a la final de la Copa Libertadores, son mucho más que el fútbol argentino, que el fútbol uruguayo u otros, o de otros equipos. ¿Por qué crees que pasa eso? Que el fútbol brasileño siempre llega a la final de la Copa Libertadores. Bueno, en los últimos años, desde 2019, ¿no? 2018 no fue, ¿no? Fue Boca River, ¿no? Después, desde 2019, eso es. Sí, verdad. Siempre llega un brasileño. Yo achaco eso al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos. Hoy Brasil hay clubes con un poder económico muy grande a nivel de Europa. En nuestro caso es eso. Tenemos jugadores aquí que
tenía ofertas de más dinero incluso para equipos europeos y Flamengo consigue cubrir esto. Entonces al final mejores jugadores, más posibilidades de ganar, no te garantiza ganar. Luego en el papel todos muy buenos, pero dentro del campo juegan 11 contra 11, pero a la larga yo creo que tiene más posibilidad. Y la selección es diferente, la selección compites contra europeos. Argentina pasó por una reformulación muy grande, mucha crítica de la prensa, los jugadores tuvieron que aguantar mucho, se unieron y al final sacaron adelante un mundial con 2 penaltis, contra Francia en la final y contra Holanda, ¿no? Y sacar adelante, pero la línea es muy fina, si queda eliminado sería una generación fracasada. Entonces pasa algo parecido en Brasil, ¿no? Siempre llega muy cerca contra Croacia en penaltis, son jugadores que son muy exigidos por la prensa, está pasando por un momento difícil, pero tienen que ser fuertes porque al final la camiseta pesa y se cobra mucho a estos jugadores, se exige mucho a estos jugadores y ellos saben de la presión que conlleva vestir la camiseta de la selección. Felipe, ¿cómo estás? Aquí, buenas noches. Matías Osvaldo te saluda para Minuto Deportivo. Primero, felicitaciones por este logro, ¿no?, de volver a jugar con Flamengo una final, en este caso como director técnico. Vos también la jugaste como jugador contra un equipo argentino como contra River. ¿En qué nivel ves a los equipos argentinos? Y te hago otra cortita. Hoy por la noche va a estar jugando Palmeiras frente a Liga de Quito, teniendo en cuenta que Palmeiras está peleando ahí el Brasileirao también con Flamengo. ¿A quién te gustaría enfrentar en la final de la Libertadores? ¿A Palmeiras o a la Liga de Quito? Muchas gracias. Bueno, la verdad que disfrutaré mañana tomando un vino con mi mujer y viendo el partido desde el punto de vista táctico, ¿no? Viendo un partido siguiendo solo la pelota. El desgaste mental de las últimas semanas está siendo muy grande y necesito disfrutar un poco también. Al día siguiente normalmente uso esto para disfrutar. Me olvidé la primera. Ok. Bueno, yo dije luego después del Estudiantes, es muy difícil jugar porque se sacrifica mucho. Y igual, por ejemplo, Estudiantes tiene un equipo, para mí, mismo nivel o incluso mejor que Racing. Central Córdoba fue dificilísimo, pero fue dificilísimo. Yo, analizando el partido luego, viendo los detalles y me generaba impresión de cómo conseguían cubrir tanto campo, cómo se sacrificaban tanto los jugadores sin cuestionar al entrenador. Y esto solo veo en Argentina, la verdad. Es un fútbol muy competitivo. Y a nivel técnico, pues eso, ahora volvió Paredes, volvió Di María, pues sube un poco el nivel de la liga, pero claro, lo que dije antes, no hay el poder económico como para fichar jugadores que potencialicen a lo mismo. Pero como compiten tan bien, consiguen llegar eso a semifinal y por poco no pasan a la final. Boa noite, Felipe. Aqui, parabéns pela classificação. Canal Rafa Melo. Felipe, queria fugir um pouquinho do jogo. Eu sei que a adrenalina está lá em cima ainda. Você terá agora um mês pela frente, exatamente um mês, só para trabalhar o Campeonato Brasileiro. A final é dia 29 de novembro. E eu queria falar de história. Você pode conquistar 2 grandes feitos. O primeiro, pessoal. Poucos jogadores que foram campeões da Libertadores e que também foram campeões como técnico. E você pode entrar nesse rol. E um outro, talvez até maior, você pode levar o Flamengo ao inédito tetracampeonato da Libertadores de um clube brasileiro. Queria que você abrisse o coração e dissesse esse filme que está passando aí na sua cabeça. Vocês já me conhecem bem, né? Mas na minha cabeça está o esporte. Não, é vocês. E nós perdemos pro Fortaleza. Temos que tentar continuar na luta com o Palmeiras. Temos um mês, como você falou, até a final eu não sabia disso. Eu não gosto de olhar o calendário além de uma semana ou 2 semanas, mas isso já me alegra porque pode ser que com um mês o Pedro possa estar de volta. Precisamos muito do nosso atacante, o retorno dele. Vamos recuperar jogadores que não estão no seu melhor momento até lá, mas foco total no Campeonato Brasileiro agora. Prioridade absoluta o jogo do esporte. E só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalho. ¿Acabó? Felipe, acá, okay. Sí. Bueno, buenas noches, felicitaciones por la clasificación a la final. No sé si sabías, pero ahí a tu lado ya tenés la pelota Puma, con la que se va a jugar la final en Lima. Es un obsequio de Puma, de la marca para vos.
Y después, primero consultarte, obviamente, qué te parece el balón, cómo esperás ese partido. Y después ya, para consultarte algo del partido, ¿qué se sintió jugar en esta cancha, con esta gente, con este recibimiento histórico para la gente de Racing? ¿Cómo puedes analizar eso? Muchas gracias. Bueno, muy bonito el balón. Es un poco ligero, se mueve bastante. Los jugadores a veces tienen dificultad para controlar, pero luego que cogen el toque es un balón muy, muy interesante. Y bonito, ¿no? Me lo voy a llevar, ¿no? Dale, está para eso, sí. Sí, es un regalo. Muchas gracias. ¿Qué se sintió jugar en esta cancha con esta gente? Yo, desafortunadamente, la vez que jugué contra Racing aquí fue en la pandemia, fue en 2020, ¿no? En la Libertadores, y no había público. Me parece un estadio increíble, yo disfruto muchísimo del fútbol argentino. Yo, de hecho, veo el fútbol cuando lo veo en la tele por los canales argentinos, por el comentarista que me gusta mucho, no me acuerdo el nombre ahora. Disfruto mucho de cómo apoya la afición, de cómo alenta todo el partido. Es un fútbol muy competitivo, como dije antes. Y nada, le dije a los jugadores también, en esos partidos les envío, porque nada supera la sensación de ser futbolista en un partido como estos, nada. Esto aquí me llena de orgullo, pero ser futbolista es lo mejor, y ellos pudieron disfrutar de uma noite incrível aqui no estádio Racing. É isso aí, Felipe Luiz falando um pouquinho após a vitória do Flamengo, a vitória não, o empate, mas a classificação do Flamengo para a final da Libertadores. Conhecerá o seu adversário amanhã entre o vencedor de Palmeiras e LDU, Palmeiras que precisa reverter um placar de 3-0. E só trazer uma informação aqui do jogo de Flamengo e Racing: foram 38 cruzamentos do Racing para a área do Flamengo, nenhum efetivo. É isso aí, Flamengo na final. Felipe Luiz falou que não tem favorito para amanhã e que vai apenas assistir o jogo com sua mulher e comemorar a vitória do Flamengo. 38 cruzamentos, quer dizer, se você for pegar um tempo, é quase a cada 1 minuto um cruzamento para a área. É o futebol paupérrimo, pobre também, sem criatividade da equipe do Racing. Eu, não sei vocês, Queixada Pretzel, quero que vocês analisem a coletiva do Felipe Luiz, mas eu esperava muito mais do time argentino, viu? Eu também. E até ontem, segunda-feira, na pizzaria, eu imaginei que o Racing era mais time que ele deu. O Racing, o futebol que o Racing mostrou hoje, o Racing jogou melhor o primeiro jogo. O primeiro jogo o Racing foi mais organizado, jogando pressionado, mas foi mais organizado. Hoje o Racing, tendo que propor, tendo que atacar, jogou mal. E o Flamengo segurou com muita raça. O Danilo entrou bem para fechar a bola aérea. O Everton Araújo é um jogador alto na reta final, também entrou para conter a bola aérea. Os dois zagueiros, na tentativa de defender, foram impecáveis, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Rossi, né, quando precisou, apareceu e resolveu. E o Racing não teve nenhuma criatividade. Esse último lance que o goleiro tá na área, que o cara bate curto, isso é brincadeira. Isso é o fim. Não, isso é uma falta de qualidade tremenda. Pô, joga na área, tu tem mais um jogador... Burrice, né? Tá todo mundo na área, você joga a bola curta. Não, e tu tá com 11 contra 9, porque o Flamengo tá com a menos. Tu tem 2 a mais na área, teoricamente. Joga na área pra ver o que dá. Se tomar o gol no contra-ataque, perdeu, ok. Já tava perdendo com empate. E aí eles batem o escanteio curto. Hoje o Racing me pareceu inferior à LDU. Então acho que o Racing jogou mal, mas eu não posso tirar o mérito da estratégia do Flamengo. Felipe Luiz, o Flamengo é muito copeiro, cara. O Flamengo é raçudo demais. Porque o Flamengo sempre foi um grande clube com grandes times, mas o Flamengo sempre foi time de raça quando precisou. Sempre. Tanto é que a Libertadores de 81, o Flamengo ganha do Cobreloa, né? Também na base da raça. Também, mas né? Tinha qualidade aquele time também, aquele é um time massa. Tinha muita qualidade. Mas quando tinha que bater, batia também. Mas contra um adversário cretino, né? Sanguinário, que os caras fizeram com os jogadores do Flamengo. Eu sinceramente, acho que o Racing se borrou hoje. Se o quê? Se borrou. Que isso, Quessadinho? Peraí, pô. Com toda essa atmosfera, festa que a gente elogiou, com tudo a favor, o El Cilindro lotado, que partidinha... Claro que isso faz parte também de uma estratégia do adversário, mas o Flamengo não deu a menor chance pro Racing. Menor chance. Ainda deu um pouco de esperança na expulsão do Plata. Vocês expulsariam o Plata? Não expulsaria o Plata. Analisando bem o lance depois. Eu vi o lance de uma câmera frontal. Amarelo pros dois. Então, vou falar o que aconteceu. Ele deu amarelo, ele deu cartão vermelho e vocês acham que era para cartão amarelo. Eu vi uma câmera aqui na rede social, tá no Twitter aí já viralizando, uma câmera mais de frente. Porque a Conmebol mostrou com a sua geração a câmera só traseira.
Então fica difícil para ver exatamente o que aconteceu. Pô, na imagem que eu vi, ele deu um famoso pomarola, né, no jogador argentino. Bateu na brinquedoteca do homem, quer dizer. Mas ele recebe também uma Pega, entrada né? dura, que aí ele fica no chão, Sim. depois segue ali o lance e aí acontece a patolada, né? O tapa na brinquedoteca eu não tapa na coxa, expulsaria, né? e aí é o seguinte, eu nunca gosto de comparar muito a arbitragem de um árbitro naquele jogo comparando com aquilo que a gente já viu recentemente, porque o árbitro não é o mesmo, embora a regra seja igual para todos os jogos, os árbitros às vezes entendem de forma diferente. A gente estava elogiando aqui com o Pretzel, porque ele estava deixando o jogo correr, uma hora o jogador do Racing caiu, ele fez o sinal, Segue correu, o jogo. uma hora que o jogador do Flamengo caiu, segue o jogo, aí o que o jogador faz quando segue o jogo? Ele tem que se levantar e ir embora. O Bruno Henrique se jogou no chão, você viu? Ele se levantou Não marcou, ele rapidinho. voltou rapidinho e falou, opa, peraí que o meu time tá com a menos, se eu não correr aqui, vai saber, né? Então eu acho que, eu gosto de criticar o critério do mesmo árbitro dentro do mesmo jogo. E aí, no segundo tempo, ele deu uma mudada, né? E também não achei legal essa coisa dos acréscimos. Eu acho que poderia ter dado pelo menos 8. Ele só deu 6, não foi isso? Só deu 6. Só nesse lance aí que você falou, foram 5 minutos, cara. É isso aí. Né? Só nesse lance foram 5 minutos. 7 a 8 seria o mais correto, é isso aí. Eu acho que 6 foi pouco, mas enfim. Flamengo é o favoritaço, independentemente se Palmeiras ou LDU? Não? Claro que não. Se o Palmeiras chegar, não tem favoritaço. Não Flamengo tem. e Palmeiras 50-50. Flamengo e LDU, pra mim, 70-30. Por aí? Por aí, 70 ou até 75-25. Isso não quer dizer que a LDU, eliminando o Palmeiras indo pra final contra o Flamengo, que ela não tenha uma Jogo perspectiva. único, né? Jogo único, pode acontecer um monte de coisa. Uma escapada. Sim. É verdade. E outra, é de um técnico que estudou muito mais todos os adversários do que foi estudado. Sem dúvida. Thiago Nunes estudou todo mundo mais. Ele estudou mais o Botafogo do Ancelotti do que o contrário. Ele estudou mais o Abel. Agora o Abel se ligou, os portugueses acho que não devem ter trabalhado mais essa semana para ver, né? Mas ele estudou mais do que o adversário do que o adversário Mas me estudou. arrisco a dizer, Quesada, se ficasse 11 contra 11, acho que o Flamengo ganharia o jogo. Também acho. Também 11 acho. contra 11? Sim. Também acho. Agora, também arrisco a dizer, se o Racing faz 1-0, o Flamengo acho que não também. buscava Aí mais. sim, Hein, com... Com jogador a menos, mais complicado, né? Aí levaria para os pênaltis e Mas aí a é gente vê o que dá. Libertadores, essa é a história. Cara. Exato, É isso aí. velho. É isso aí. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Que prazer, que satisfação. Bom descanso para Seu, vocês. né? Prazer seu. Estaremos Sinal marcando meia-noite, juntos já hoje. 45 minutos do teu aniversário. Isso, exatamente. Que bolo vai Você ter? vai me dar um presente? Não. Que bolo vai ter? Eu queria um bolo de leite ninho com Nutella. Dá licença, vou embora, cara. Laranja? Não, bolo de laranja com todo o respeito, Com glacê velho. em cima, viu? Não, Bolo de laranja com fubá. glacê Ó, posso em cima. falar? Eu não sei vocês, você tem quantos anos? Eu tenho 25. Você? 21. 25, Meio 21 acabado, anos. hein, Pedro, Tá? com 25. Rodei sem óleo, né? É, tá a cara do Harry Potter, velho, brincadeira. É melhor que Velma, né? É, tô todo Tá com receio. quanto, Bueno? 21. Ah, tá de brincadeira. Pô, achei que tu tinha uns 30, irmão. E o Coen? Coen, 32. Viu bem, cá, o Preto, Não, e o porque o Quesada? óculos, Parecido ver o fisicamente, óculos do Pedro parece que diminui a idade, né? Sabe que ele falou que vocês são parecidos? O Pretzel. É mesmo, tem Pretzel. problema. A diferença é que ele é mais cabeludo só, né? E pro Quesada? Idade? É. Ah, não me estraga. 60? Não. Ah, pô, tá de sacanagem. Ó, hoje, Diego Armando Maradona também nasceu Claro. no dia 30 de novembro. Então Outubro. você que... De outubro. Ele morreu em novembro, perdão. Que você jogue 1% dele na Copa Na CS. Copa já CS. tá Seremos bom demais. campeões. Seremos campeões. Vai ter gol de mano. Sim, de la mano de Deus. La mano de Deus, Bruno. Faz dia 13 de abril, né? Eu faço dia 3 E tu, de abril. Bueno? 6 de julho. Ruim, hein? É ruim mesmo. Ruim. Por que ruim? Todo mundo só recebe dia 10, cara. Mas é verdade ou não é? É verdade. Não, o pessoal recebe no quinto dia útil, né? Pois é. Quem é CLT, dia né? 6 talvez caia dia 6. É, tá? pode ser. Ah, eu faço aniversário dia 27 de março. Eu guardo. Não sei disso, Do 5 né? de março eu guardo a grana, né? Quando que é o seu, Pretzel? 21 21 de agosto, né? Dia perfeito, porque dia 20 tem vale pra maioria. E aí já emenda até o dia 31. Dia 21 de agosto, quando você joga no Wikipedia, é o dia do quê? Dia do conteúdo. E o Michel, quando você faz aniversário, Michel? 19 de abril, eu respondo. 19 pra de ele, abril? Que é gente boa demais. Pô, mas o Pretzel sabe o aniversário de todo mundo, velho. É verdade, velho. Você deve ter um calendário com a foto da cara Não, das tenho, pessoas do cara, dia, que né? eu sou, de quem eu gosto, eu mando mensagem, sempre. É. Não esqueça. Você vai me mandar dos aniversários. mensagem hoje? Não. Não.
Eu tô ao vivo, tô ao vivo. Mas eu vou aceitar uma mensagem escrita. Mas pra quê? Tá, eu vou perder meu tempo, vou gastar mais 30 segundos do meu dia se eu tô ao vivo. Quando você escreve, as palavras ficam no universo? É mesmo? É. Um universo que suma do mapa. Tchau, Xandão. Um abraço, parabéns mais uma vez. Obrigado, irmão. Como é que vai ser o bolo? Leitinho para com isso. Isso é bolo de jardim de infância, cara. Para com isso aí, debate cara. de hoje e não tiver o maldito bolo leitinho com Nutella, eu vou ficar louco, velho. Isso é bolo de jardim. O Capriotti, não, no aniversário dele, trouxe um bolo... Bolo seco. Ô, Mel. É bolo seco. Ô, Mel, me venderam cremoso. Me venderam cremoso, mas tá seco, hein, Mel? O bolo tá parado até agora na minha garganta, velho. O bolo mais, você parecia uma pinha. Só comeram 2 fatias. O bolo... Ficou o bolo inteiro aqui. Ó, meu, quem vai levar isso aqui, meu? Passa, repassa, tá? Leva você. Não, e ele foi felizão, não é verdade? Não, e ele chegou felizão com o bolo, né? Não, detalhe, foi buscar o bolo, baita de um trabalho. Ele foi buscar o bolo. Eu tava aqui, eu vi o Capriotti saindo disparada pelo pátio e depois ele voltou rapidinho, falou, onde você foi? Não, eu fui até ali, aí depois que eu associei que era o bolo. Não, o bolo parou na garganta e ele... Amanhã eu vou trazer um bolo de fubá seco pra você. Tchau. Vamos faturar aí, velho. Ai, tô com dor de barriga, para. Para, tô com dor de barriga. Cara, acabou o programa. Eu mordi um pedaço, eu quase mergulhei na caixa d'água da Band. Ai, que dor de barriga, velho. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. O cara escolheu o pior bolo possível. Ô, meu, cheguei com o bolo aqui, meu. Não. E o melhor... Não, e o melhor comentário. Eu ia até falar o nome aqui, mas nem vou falar. E outra, ela falou pra mim que era o melhor e eu paguei o mais caro. Ou seja, foi enrolado. Pô, cremosidade. Ai, meu Deus, tô chorando de rir. Tchau, Xandão. Abraço, obrigado, velho. Tamo junto, velho. Olha, eu não sei se eu vou trazer o bolo, mas não deixa o Capri comprar, tá? Por favor. O cara vai trazer eu sei onde bolo que ele comprou. De pinha pra gente eu comer. sei onde ele comprou. Eu vou passar amanhã e vou comprar. Um igualzinho. Ai, tchau, Quesada. Não, eu espero você na... Tá bom. Tchau, Bueno. Abraço. Capela. Bom descanso. Parabéns, obrigado. aniversário. Pedrão. Eu vou com você aqui. Vai junto. Acabou o programa já. Acabou. Tem mensagem de áudio de ouvinte aí, não? Cara, eu nem chamei também, né? Tem então mensagem no... Tem mensagem no YouTube aqui. Vai, lê aí, vai. Vai, vamos lá. O bolo desestabilizou o Capela. Morre não, Capelinha, nós te amamos, mandou a Rê. Bolo Budum mandou o Bruno Pedroso. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ó. Rafinha, meu parceiro Rafinha, família maravilhosa. Alô, bolo é da Galeria dos Pães. É a melhor padaria de São Paulo. Galeria dos Pães, lá nos Estados Unidos, viu, Quesadinha? A gente pode sair daqui e ir pra lá, porque o Rafinha tá esperando a gente. Beijo, Rafinha. Se você tiver bolo de leitinho com Nutella, eu vou aceitar. Mas se você vier com aquele bolo mais seco... Olha, posso falar, o bolo cremoso do Capri... Eu tô com o bolo preso na traqueia até agora, irmão. Eu comi na semana passada, o bagulho tá preso até agora. Um abraço, Rafinha. Tamo junto demais e vai, Corinthians, Rafinha. Vai lá, Pedrão. Vai. Desculpa, é que eu tava lembrando. Lê aí. Vamos lá, vai. Ai. Bolo seco porre, concordo. Vou dormir feliz que o Mengo ganhou. Cara, sabe qual é o problema? Tudo isso porque o bolo tava
Não tem motivo nenhum. Você comeu o bolo, Bueno? Não comi o bolo, não estava presente aqui. Sabe quem gostou do bolo? Roberto Dias. É mesmo, velho? Roberto Dias, Tá levei maluco, um pedaço velho. pra ele, e ele falou: traz que a noite é longa. Traz mais que a noite é longa. Pois é, velho. Mas vou falar pra você, bicho. Acho que se eu tivesse comido areia na praia, tinha descido melhor que o bolo do Capriotti, viu, velho? Feia coisa. Valeu, Rafinha. Um abraço pra você. E a galeria dos pães dele. Vai lá. Mais 2, 3 mensagens aí. Vambora. Vamos lá. Ó, Felipe Carreira mandou: infelizmente o Mengo passou, mas parabéns, Rê. O Edu César mandou: até o Pedro Cohen ficou desestabilizado agora. É loucura máxima nos estúdios provisórios da Rádio Bandeirantes. O pessoal tá dando bastante risada aqui com a história do bolo, Capela. E o Edu César mandou a seguinte mensagem: eu tô só imaginando como é que vocês estão no estúdio com isso de ter só áudio. É até bom que tenha só áudio hoje, né? Porque não estamos com imagem? Não, hoje é só áudio. Por quê? Porque a Libertadores a Mas gente apito final, velho. só Apito com... final, já acabou o jogo. Já até só aberta a com- imagem aqui. com Ou não? áudio. Não pode? Pô, brincadeira. O que aconteceu, Xandão? Voltou? Hã? Pera aí. O que aconteceu, irmão? Não, irmão, te dou carona. Viu? Você tá de Uber? Eu te dou carona. Você quer carona, Xandão? É meu aniversário e eu vou ter que te dar esse presente, só pro então. ouvinte entender, né? É. O Alexandre Pretzel Já foi tinha ido embora. E ele voltou. Eu achei que ele tava ouvindo a rádio, É. não gostou de alguma coisa. Pois é. Vamos dar carona pro Xandão. A gente podia fechar, né? Vou fechar. 00:53, Pedrão. Tamo junto, hein? Um abraço. Até Valeu, daqui a pouco, Capela. hein? Até daqui a Pô, pouco, que hoje é até daqui a quinta-feira pouco, já. Feliz tá? aniversário. Obrigado, irmão. Gostaria Vamos de lá. dizer que dei muita risada nos últimos 2 apitos finais. Viu? Semana passada Os últimos- com a altitude do Miliose Nossa e senhora, hoje velho. com a história Hoje do foi bolo. o fim, velho. Mas, ó, por favor, leite ninho com Nutella. Mas capricha no leite ninho. Não tem nada melhor do que leite ninho nesse mundo, viu? Tchau, Quesadinha. Até já. Ó, 00:54. Vamos pro primeiro break. Nossos parceiros comerciais em destaque, porque comercial é conteúdo, não é propaganda, é conteúdo que possa ajudar a sua vida e agregar o seu dia a dia. 00:55 na volta, o encerramento do apito final com bolo de leite ninho com Nutella. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Qual é o papel da água na sociedade nipônica? Entre mares, rios e lagos, o Japão encontra na água não só a base para a vida cotidiana, mas também a fonte que inspira sua cultura, tradição, ciência, economia, tecnologia e espiritualidade. Descubra essas conexões na exposição Fluxos, o Japão e a Água, em cartaz na Japan House São Paulo, de 21 de outubro a 1º de fevereiro de 2026. Visite! A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. O pernilongo mordendo meu neném. E o dia inteiro a praça passa. Arruê, arruê. Nessa festa preciso pôr um fim. Vou chamar
9889644. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rede Bandeirantes de Rádio. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9h30 da noite, ao vivo, no Disney Plus. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas. A partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.